Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Tudo bem, meu irmão? Fala aí, meus irmãos, beleza? Vocês já sabem, né? Dá o like, compartilha que esse episódio vai ser incrível. E, claro, verifique se vocês estão inscritos no nosso canal. Então, muito bem, como é que você tá, meu irmão? Brabo, Roberto. Pô, a audiência pediu, o episódio aconteceu. Cara, né? Eu pedi desculpa aí um pouquinho do atraso também, ter problemas no voo, mas nosso convidado vai explicar isso aí também, se pelo tempo que esse nosso convidado é pedido aqui, eu acho que a espera de hoje foi pouco, porque eles estão esperando ele há muito mais tempo. Rapaz, geral pedindo o homem aqui. Esperando, ele tem uma cara. E tem conteúdo, camarada, viu, Robertinho? Tem conhecimento. Não duvido. Porém, hoje é um dia que você sabe, hoje é o dia dos meus alfinetes, eu quero saber tudo, meu irmão. Ai, vai atrapalhar a aula, velho. Vai redicar? Vai redicar a informação? Não, tá bom, Robertinho. Isso não posso falar, isso eu não falo. Não, Robertinho, isso não pergunta sobre isso, não. Não vou te cercear, faça as perguntas que você quiser. Beleza. Tá, mas... eu não sei se eu falo isso ou não, é difícil, mas vamos lá. Lucas Rubio. Obrigado, viu, irmão? Uau. Valeu. Eu que agradeço, gente. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Para mim é uma honra imensa estar aqui com vocês. Finalmente, depois de tanto tempo, né? A minha vinda aqui é um pedido de muitas pessoas que escreviam para mim, inclusive, dá um jeito de ir lá no podcast Três Irmãos, escreviam para mim pedindo isso, né? E vocês muito gentilmente viabilizaram que eu estivesse aqui hoje, então eu estou muito feliz. Para mim chegar até aqui, para algumas pessoas pode ser uma coisa assim, é só um episódio de podcast, mas para mim é muito importante, porque são mais de 10 anos que eu dedico minha vida ao estudo sobre a Coreia do Norte, e poder falar sobre esse tema com vocês dois e com muitas pessoas que estão nos assistindo, é verdadeiramente assim, uma honra muito grande, uma oportunidade de trazer uma outra visão sobre um país sobre o qual muito se fala, mas pouco se sabe, né? E queria, além de agradecer vocês, também agradecer as demais pessoas, né? Mandar um salve para os meus alunos que estão me assistindo, né? Sou professor de língua russa, então eu sei que os meus alunos estão me assistindo, fizeram uma campanha para eu vir aqui, né? Mandar um grande beijo para minha família, para os meus pais, para minha namorada, Canai, espero que você esteja aí me vendo, meu amor, para os meus amigos lá da Engenharia Nuclear da FRJ, professor Pitilo e todo mundo que de alguma maneira me auxiliou e fez esse programa acontecer. Então estou muito feliz. Então, quando você fala da Coreia que muita gente ouve falar, mas não conhece, é verdadeiro, eu até vi, assim, vários motivos, eu acho que tem muito de uma mística daquela história de que quem conta a história conta como quer, né? Acho que muito da Coreia passa sobre isso, mas fato é que você tá com um brochezinho vermelho aí. E lá na Coreia é muito comum as pessoas usarem um broche vermelho. E existe um broche lá que só o coreano é que pode usar. Esse aí é um deles, você já ganhou o broche coreano? Esse aqui é uma insígnia com um retrato dos dois primeiros e principais líderes do país, né, Kim Il-sung e Kim Jong-il. E esse é uma coisa que os coreanos usam, não é obrigatório usar, né? Mas os coreanos usam porque eles têm um respeito muito grande pelos líderes e são pessoas muito politicamente engajadas. A maior parte dos coreanos são muito engajados. Então é comum que se use o retrato dos líderes em sinal a respeito ao processo revolucionário do país. Os líderes são como símbolos de um projeto nacional. Então existe uma grande estima em relação a eles. E quando as pessoas se envolvem, os estrangeiros como eu, se envolvem durante tanto tempo a estudar sobre esse país, quando se visita a Coreia, essa insígnia é dada como uma forma de um prêmio, concedido pelo Estado coreano. Sim. E então, quando eu já fui 3 vezes lá, né, eu ganhei algumas dessas. Eu tenho essa aqui, que tem os 2 líderes, mas também tenho uma que tem só o líder. Ai, do céu! Então, eu gosto de usar em sinal de respeito também, porque é um bom chamariz de conversa. As pessoas perguntam o que é, e é uma oportunidade da gente trocar uma ideia, explicar, né, e ouvir opiniões diferentes das nossas e ter um debate sobre isso. Pô, como é que nasceu esse amor, assim, pela Coreia do Norte? Como que você se interessou em pesquisar e estudar a Coreia do Norte? O meu amor pela Coreia do Norte nasceu do meu amor ao Brasil. Quando eu era muito, assim, no final do ensino fundamental, né? Quando nós viemos de classes assim mais baixas, a gente convive com questões sociais que a gente se pergunta por que existem, né? Por
que existe a pobreza, por que existe pessoas com tantas coisas e nós com praticamente nada, e você começa a se perguntar, e é também um momento do currículo escolar que você estuda a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, socialismo e capitalismo lutando e tal. E aí você aprende sobre essas coisas, né? E lá na escola, sempre se aprende assim, não existe mais países socialistas, porque a União Soviética acabou, pelo menos na minha época era esse discurso. Sim. Só existem dois, Cuba e Coreia do Norte, que são horríveis. E ninguém nunca quer ir lá, que são países horrorosos, fechados para o mundo inteiro. Eu sou uma pessoa muito curiosa, e quando alguém fala que é impossível, é difícil, ninguém pode ir, é uma coisa que ninguém nunca vai saber, vai ser justamente a coisa que vai ficar martelando na minha cabeça, por algum período, por exemplo, da Coreia está durando 10 anos martelando na minha cabeça, para eu tentar descobrir tudo sobre esse tema, né? Então eu me interessei na Coreia do Norte, primeiro por essa coisa muito ruim que sempre falaram, isso lá em 2010, 2009 mais ou menos, que eu comecei a ter contato com isso, né? E também porque quando eu tive contato com a Coreia do Norte, de entender como funcionava internamente o país, um pouco da história, eu vi aquilo como um exemplo muito interessante de superação de um povo, de vários problemas que eles tiveram, problemas causados do lado de fora, pelos próprios coreanos do lado dentro, e que para mim surgiu como uma inspiração, por assim dizer, de repensar que é possível uma outra opção para o Brasil, uma outra organização da sociedade. Claro, de maneira alguma idêntica à Coreia do Norte, que isso é totalmente impossível, o Brasil é totalmente diferente da Coreia do Norte, né? Mas me surgiu como uma inspiração de que é possível construir uma outra sociedade de outra maneira, organizando os recursos, organizando os seres humanos de uma forma em que você não tenha distorções tão grandes entre as pessoas. Isso me chamou muita atenção na Coreia, né? A tensão que existe naquele lugar em relação ao Estado em construir coisas para as pessoas, né? Casas, habitações, fábricas, cidades e tudo mais. E sempre me perguntei por que um país tão pequenininho é tão comentado, é tão odiado, a gente às vezes nem sabe por quê, mas detesta a Coreia do Norte, né? E por que países tão grandes como os Estados Unidos sempre estão ali martelando naquela região, tentando provocar algum tipo de coisa, aí sempre tem essa coisa da guerra e não sei do quê. E bom, lá se vão esses mais de 10 anos. Em 2017 eu fundei um grupo de estudos no Rio de Janeiro, na época a gente chamou de Centro de Estudos da Política Songun, porque Política Songun era uma doutrina militar da Coreia, que a gente pode falar daqui a pouco aqui, né, na explicação. Hoje em dia, essa organização cresceu e se chama Instituto Paektu. Nós trocamos de nome e agora se chama Instituto Paektu. E, então, desde 2017 eu tenho um trabalho, digamos assim, formal em relação a estudar a Coreia, né, de modo assim, acadêmico, né, mas também de uma maneira a popularizar esse tema, né, trazer esse debate, né, não doutrinar ou convencer as pessoas com uma coisa como se fosse um fã-clube religioso, mas de debater esse tema que é tão controverso. Com bases mais concretas, né, com informações que a gente colhe diretamente lá, porque nós visitamos já várias vezes a Coreia do Norte, né, e tentando desviar, seja dos grandes amores, ou seja também dos grandes fantoches e mitos que se formam sobre o país, né? Então por isso que eu tenho essa história com a Coreia, e também existe o fator humano, né? Eu já fiz muitos amigos na Coreia do Norte ao longo do tempo, pessoas muito queridas e importantes para mim, que eu conheci no Brasil ou conheci lá na Coreia, e com as quais eu tenho, digamos assim, um dever, né, de mostrar numa situação em que ela está tão isolada do mundo, não por conta própria, mas porque impuseram esse isolamento a ela. Eu tenho, digamos, um dever com esses meus amigos de mostrar que o país pelo qual eles tanto devotam suas vidas, seus trabalhos, suas forças e suas esperanças, né, merece ser conhecido sob uma outra óptica aqui no Brasil e no Ocidente. Eles pediram isso pra você, esses amigos? Não, nunca me pediram, mas existe sempre essa ideia de que assim, nós sabemos que do lado de cá, né, na Coreia, é muito difícil que as coisas cheguem lá porque existe uma opinião global, assim, formada muito negativa sobre o país. Mas você acha que o coreano ele tem esse sentimento assim de tipo, eu queria mostrar pro mundo o que acontece aqui dentro, ou não, eu quero viver minha vida aqui, eu prefiro que o mundo não venha aqui, me deixa aqui no meu canto aqui que a gente tá muito bem aqui. Não, eu acho que eles têm uma vontade muito grande de mostrar pro mundo a visão deles sobre eles mesmos. Isso é uma coisa que foi muito curiosa para mim, por exemplo, porque quando, imagina, eu no ensino médio, eu nunca consegui encontrar o que os norte-coreanos falavam sobre eles mesmos. Não existia de fácil acesso
alguma coisa, alguma decisão governamental, algum documento, alguma coisa assim que os coreanos estivessem explicando da parte deles, por que eles têm mísseis, armas nucleares e por aí vai, né? Sempre me faltou a parte deles. Né? É o quinto país mais bem armado do mundo? É um dos países mais bem armados, né? Não é o mais bem armado, porque se a gente fosse fazer uma comparação, nós temos, por exemplo, os Estados Unidos que gastam metade do orçamento mundial de defesa com eles, né? Mas a nível de integração da sociedade à vida militar, proporcionalmente falando, sim. A Coreia do Norte é o país em que as pessoas têm mais acesso à vida militar, porque elas vivem uma realidade de ameaça de guerra contínua há 80 anos. A guerra é um fantasma na vida dos norte-coreanos há 80 anos. Nunca tiveram, desde que decidiu construir o socialismo lá, eles nunca tiveram um dia de paz. Nunca foi dado esse luxo aos norte-coreanos. Eles vivem em 80 anos sob a mira de armas nucleares dos Estados Unidos. Então a mentalidade daquele país é uma mentalidade de, primeiro, uma forte coletividade, não existe um só fazer uma coisa, sair sozinho fazendo uma coisa, todos precisam proteger a todos e o país precisa ser protegido. Então é uma mentalidade de defesa, né, que é claro, a gente sabe muito bem que infelizmente no mundo de guerra você só consegue se defender da guerra sendo uma pessoa preparada para a guerra, né, sendo um país preparado para a guerra. Então eles investiram muito nesse setor. Então, de fato, se você topar com um norte-coreano, a probabilidade dele já ter servido alguns anos no exército é muito grande. E uma importante dizer, homens e mulheres. Eu ia te perguntar. A vida militar na Coreia é muito feminina. Né? Quase metade do público, né, do exército, do contingente do exército, é feminino. E nós vemos ao longo da história muitas mulheres importantes na história do exército popular da Coreia, desde a época da luta contra os japoneses. E hoje em dia, inclusive, existe o Exército Popular da Coreia, é um exército que tem uma mãe. Geralmente são os homens, né? No Brasil é o Duque de Caxias, aquela figura de homem, né, forte e tal. Na Coreia é uma mãe, né, que é uma mulher chamada Kim Jong-suk. Ela, infelizmente, faleceu muito cedo, lá na década de 40 ainda, né? Mas ela foi uma pessoa importante porque ela foi uma importante guerrilheira na época da ocupação japonesa, e ela incentivou muitas meninas a lutarem contra os japoneses nas fileiras do Exército Popular Revolucionário, que era liderado pelo movimento comunista, né? À época comandado pelo general Kim Il-sung, que seria depois o fundador e primeiro líder do país. Então existem muitas mulheres nas Forças Armadas da Coreia, e uma coisa curiosa, apesar de você citou a questão do país mais armado do mundo, sim, é verdade, as pessoas têm muita noção militar na Coreia e isso é um dos grandes trunfos deles, né? Eles gostam de fazer grandes desfiles com os mísseis. Eu participei de um desses agora, algumas semanas atrás, mas apesar disso, a Coreia não é um país militarizado no seu dia a dia. A gente não vê soldados com armas nas ruas, a gente não vê policiais armados, os policiais não têm armas na Coreia do Norte, né? E eu sou uma pessoa do Rio de Janeiro. Então imagine, para mim a vida é muito mais militarizada do que na Coreia do Norte. Eu estudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazem 2 semanas que um tiro furou a parede e as janelas da unidade que eu estudo na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Um tiro durante um confronto policial numa comunidade do lado, na comunidade da Maré. A gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, as rodovias principais estão fechadas, porque está tendo uma operação militar. Nós vimos o que aconteceu na Penha, né? Há algumas semanas. Eu passo diariamente por policiais armados com pistolas, fuzis. Nós vivemos uma realidade militarizada no Brasil. Para não dizer, claro, os bandidos que estão, às vezes, assaltando ônibus com trabalhadores às 5 da manhã, portando fuzis, portando metralhadoras, pistolas, facas e colocando isso no rosto das pessoas. Você não tem esse cenário na Coreia do Norte, sendo um dos países mais bem armados do mundo, seguindo sua expressão, mas não é uma vida militarizada no sentido de nem de fetichizar o militarismo, né, de como é bom as armas. Existe essa coisa no Brasil hoje em dia, muito vindo dos Estados Unidos, inclusive, e também num sentido de que a violência é algo constante naquela sociedade, que as armas são necessárias dos dois lados para conter uma coisa e tal. As pessoas têm uma relação com a arma na Coreia de o seguinte: as armas são importantes para defender a paz e garantir a nossa existência enquanto nação.
mas eles não conseguem imaginar eles usando isso contra eles próprios, até porque existe uma estrutura social na Coreia em que você praticamente não tem classes sociais. Então você não tem pessoas com grande concentração de renda, pessoas sem nada, que geram alguns tipos de distorções na sociedade, que geram criminalidade, grupos armados paramilitares, como nós temos no Brasil, por exemplo. Eles conseguiram vencer a luta de classe na Coreia? Sim, a luta de classes é uma luta longa, né? Isso não é algo que se faz do dia para a noite. Sim. Apesar de a Coreia ter hoje pessoas de fato que têm condições materiais um pouco melhores em alguns lugares, em outros as condições materiais dessas pessoas não são tão boas, eu poderia dizer com plena certeza que, comparado ao Brasil ou aos outros países de sociedade de classe, a Coreia do Norte é praticamente uma sociedade sem classes. Mas o triunfo de uma sociedade sem classes vem no comunismo, né? A Coreia é um país socialista, no caminho de construção do comunismo, que é algo que está por vir. Mas, de fato, você não tem ricos e pobres na Coreia do Norte, ou classe média na Coreia. Essa ideia não existe. Mas, de fato, existem lugares que as pessoas, de fato, têm uma condição melhor, infraestrutura ao seu redor, e outras nem tanto. Inclusive, isso é uma das políticas do atual governo, de eliminar essas distorções, especialmente entre cidades camponesas e cidades maiores urbanizadas. Lá seriam 3 classes, teoricamente, não é isso? Em que sentido? Como se fossem 3 classes. Não classes econômicas diferentes, mas em 3 separações. Não tem essa classificação. 3 grandes grupos. São os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais e os intelectuais. Isso está, inclusive, no símbolo do Partido do Trabalho da Coreia, que é o maior, porém não o único partido de lá. Que é uma foice e martelo, igual era na União Soviética, na China, e um pincel no centro, né? O pincel representa os professores, os artistas, os intelectuais, né? Os músicos, as pessoas que trabalham com as artes. Trabalhadores do campo, trabalhadores urbanos, industriais, operários e os intelectuais. E não tem uma classe política. Não. Os políticos da Coreia do Norte são pessoas comuns. Os deputados da Assembleia Popular Suprema, por exemplo, são operários, professores, garis nas ruas, que têm uma vida dupla. Ao mesmo tempo que são deputados do órgão legislativo mais importante do país, têm uma vida normal. Existem sim algumas pessoas que estão dedicadas totalmente à política. Os principais ministros, as pessoas que estão lá na cabeça do Estado. Isso é fato, né? Sim. E é necessário porque... Pela ocupação pela do cargo. ocupação, a importância que tem. Não dá pra ele ficar olhando um aluno na escola e ainda pensar... E ser ministro das Relações Exteriores, né? É meio complicado. Inclusive, na Coreia, o Ministério das Relações Exteriores é comandado por uma mulher, né? Isso é muito significativo. Inclusive que com ótimas declarações. Então lá existe sim, mas a classe política não é encarada como aqui, por exemplo, no Brasil, né? Que é uma carreira, né? Assim, ser política é passado na família, né? As famílias políticas brasileiras que estão aí há centenas de anos, né? Repassando para aquela coisa ali, daquelas famílias que dominam algumas regiões no Brasil ou que chupam os grandes privilégios, né? Muito dinheiro numa classe política no Brasil. Não existe essa ideia na Coreia do Norte. O máximo aí é passar de família por família. Na Coreia não existe sim a relação familiar entre os líderes. Isso. Os 3 líderes que o país já teve têm uma relação familiar entre si. É como se fosse de vô para pai, para um monarca, um rei, assim. Vai transferir de uma não é como se fosse outra. Um monarca. Porque um monarca, ele tem uma legislação que diz o seguinte: é obrigatório que o meu filho ou a minha filha mais velha seja o próximo o sucessor quando eu morro. Na Coreia não existe isso. A Coreia é uma república. Ela funciona numa ideia de uma república, inclusive uma república parlamentar, por assim dizer. Existem 3 figuras como chefes de Estado. São 3 figuras no comando máximo do país, não é só uma. Existe a figura do presidente do Comitê de Assuntos de Estado, que é uma comissão que existe dentro do parlamento coreano. Existe o chefe do Conselho de Ministros, que seria, digamos, o que organiza todos os ministérios, e existe o presidente do Presidium da Assembleia Popular Suprema. A Assembleia Popular Suprema é o parlamento norte-coreano. Inclusive, uma coisa, a Assembleia Popular Suprema é composta por quase 700 deputados. A Coreia tem só 25 milhões de habitantes e 700 deputados.
O Brasil Nossa, achei tem que 200... tava ruim. mas... Lá tá pior, ué. Não, no sentido proporcional, são mais pessoas acessando o poder. A representação é muito maior do que no Brasil. Maior. Não, hoje lá eles fazem o negócio bem feito, então... Sim, na minha concepção, sim. Assim, aqui seria um desastre. 13, 700 aumentar para 700, seria uma tragédia. Então, voltando ao fio da questão que vocês colocaram. Então, não é como se fosse um monarca. O que acontece é que essas pessoas da dita família Kim, nessa terminologia que é usado... Sim. São pessoas que são muito respeitadas na Coreia do Norte porque tem toda uma vida dedicada àquele assunto, àquela tarefa. Breve retrospecto. Kim Il-sung, que é o primeiro líder, foi a pessoa que com 14 anos de idade fundou um exército guerrilheiro para lutar contra os japoneses. Ele fundou a República e ele liderou uma guerra contra os Estados Unidos, uma guerra que durou 3 anos, que é a chamada Guerra da Coreia, que foi uma guerra devastadora, que matou 3 milhões e meio de coreanos, e ainda assim a Coreia do Norte consegue, no fim, vencer. Foi um processo colonial que rolou do Japão. O Japão queria colonizar a Coreia e escravizar os coreanos, era isso? E assim que aconteceu. O Japão, no final do século XIX, saiu de um isolamento que tinha e queria se tornar uma potência global. A gente conhece esse período como a Restauração Meiji. Nesse período, o Japão reparou que suas indústrias, os seus recursos eram escassos. O Japão é um conjunto de ilhas, né, um arquipélago, com muitas pessoas e, às vezes, poucos recursos. Então, naquele momento, o Império Japonês começa a se expandir. E o primeiro alvo deles é a Coreia. Por quê? A Coreia, naquele período, início do século XX, era um país muito fraco. Era um país que tinha, inclusive, um tratado com a China de que, se acontecesse alguma coisa com ela, a China tutelava. Isso, a China iria lá defender. Só que, por sua vez, a China estava vivendo a queda do Império e a proclamação da República. Então, a China, naquele momento, não tinha forças suficientes nem para resolver seus assuntos internos. Imagine a Coreia. A China já vivia os problemas com a Inglaterra também nessa época. Isso, o século das humilhações. É um momento que a Inglaterra, a França, isso, toda a invasão da China, tomada de territórios, né? Ali naquele processo do final do século XIX. Aí o Japão invade a Coreia. Existem 2 momentos. Primeiro, em 1905... o Japão obriga a Coreia a ter um tipo de exclusividade dos seus portos e dos seus bens econômicos com o Japão. Então é o momento que os japoneses furam a Coreia era um país isolado do mundo. E aqui a gente não está falando de Coreia do Norte e Coreia do Sul. A gente está falando do Império Coreano, que era um único. A Coreia vivia isolada do restante do mundo. O Japão, então, fura esse isolamento à força e começa a acessar, né, os equipamentos, os portos, as regiões coreanas, com exclusividade. 5 anos depois, em 1910, não satisfeitos com esse arranjo, o Japão invade mesmo, com tropas a Coreia. Essa ocupação de 1910 vai durar até 1945. E aí eles tentam impor o idioma deles, Sim. proíbem. Isso rolou mesmo? Proibir o coreano de falar o coreano? Isso rolou. Olha, lembra quando nós falamos, por exemplo, do comportamento dos nazistas com os judeus e com as outras pessoas que os nazistas consideravam seres humanos inferiores? A gente pode traçar um paralelo com o que os japoneses faziam com os coreanos, os chineses, os vietnamitas, porque os japoneses tinham um pensamento. Apesar da gente não classificar muitas vezes como fascismo, porque era no início do século XX e o fascismo na Europa só viria lá na década de 20 e 30 com Hitler, Mussolini e tudo mais, é um pensamento fascista de superioridade racial. Os japoneses realmente achavam que eram superiores racialmente aos japoneses, aos chineses, aos coreanos, e que esses povos estavam destinados a serem seus escravos. E que aquele território que eles ocupavam eram os seus espaços vitais. Então a Coreia e a China não deveriam ser Coreia e China, deveriam ser territórios do Japão, para eles usarem como quisessem. Então no processo de ocupação da Península Coreana, eles vão impor uma lei em que eles proíbem o uso do idioma coreano, obrigam os coreanos a trocarem os seus nomes coreanos para versões niponizadas, impõem uma censura terrível sobre qualquer atividade anti-japonesa. A gente não poderia estar, por exemplo, fazendo um podcast desse na Coreia ocupada pelo Japão, ou sequer conversando com mais de... Nós 4 aqui já seríamos considerados um grupo terrorista para a polícia japonesa, né? Existia uma censura total. E o que há também um tema que até hoje é muito debatido, que o Japão nunca admitiu, a questão do sequestro dos coreanos para o Japão e para outras regiões, né? Principalmente das mulheres. Por isso que a maior comunidade coreana que existe hoje fora da Coreia é no Japão. Inclusive, a boa parte dessa comunidade é pró-Coreia do Norte, né? No período colonial, 200 mil mulheres coreanas foram raptadas pelos japoneses de dentro de suas casas e levadas como escravas sexuais do exército. 200 mil, né?
e do exército imperial japonês. Então essas mulheres às vezes eram tiradas da Coreia e depois de serem violentadas de todas as formas possíveis nas Filipinas, no Vietnã, na China, elas eram executadas. Então você imagine a quantidade de centenas de milhares de famílias que perderam para sempre o contato com suas filhas, com suas mães, com suas tias, né, que desapareceram para sempre. Seus corpos nunca voltaram para sua pátria, né? Os homens eram levados como escravos para o arquipélago japonês. Essas grandes empresas japonesas que nós conhecemos hoje, a Mitsubishi, por aí vai, elas têm uma história muito complicada, porque elas aumentaram o seu poderio justamente na época do Império Japonês, usando mão de obra escrava dos coreanos, que eram usados até a exaustão, até morrerem, tal qual os nazistas fizeram na Europa. Os japoneses também fizeram isso com os coreanos, japoneses e por aí vai. Então, nesse momento de ocupação japonesa terrível, Kim Il-sung funda um exército guerrilheiro. Kim Il-sung era uma figura totalmente ligada ao projeto do comunismo, do socialismo. Em 1917 tinha acontecido a Revolução na Rússia, a fundação da União Soviética. Os ideais comunistas se espalharam pelo mundo inteiro, inclusive chegaram até o Brasil. Nós temos as grandes greves de 1917, a organização do movimento anarquista, do movimento comunista, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Com Lenin nessa época, assim? Teve contato com os trabalhos de Marx, Engels, Lenin, os clássicos do marxismo. E aí Kim Il-sung entendeu que precisava libertar a Coreia da ocupação japonesa e logo após isso transformar a Coreia em um país socialista. Kim Il-sung é uma das primeiras pessoas a atrelar libertação nacional e anticolonialismo com o socialismo. Dessas ideias entrelaçadas que ele vai fazer de libertação anticolonial, anti-imperialista e construção do socialismo, vai nascer um socialismo diferente chamado socialismo Juche, que é o tipo de socialismo que a Coreia pratica hoje. Ela não se declara marxista-leninista ou maoísta ou qualquer outra linha. Ela diz que é o socialismo Juche. Socialismo coreano. Um socialismo de estilo coreano que atrela a questão do anticolonialismo, da independência e soberania. Inclusive, soberania das massas populares sobre elas mesmas para serem as principais condutoras do processo. Por isso que, voltando no que nós estávamos dizendo, a figura do líder na Coreia não é uma figura divina e nem é vista como uma figura monárquica com privilégios extraordinários que consegue sozinho, com uma clarividência, governar tudo sozinho e decidir tudo sempre corretamente e tudo mais. São as massas populares, isso os próprios líderes escreveram, são as massas populares que são as donas do processo. Por que os líderes são tão respeitados lá? Kim Il-sung libertou a Coreia da ocupação japonesa. Kim Il-sung foi a figura que fundou a República. Kim Il-sung é o que fica com o braço para frente ou o outro? O braço para... daquelas estátuas que você está falando. São os dois É o que fica com o braço para frente. É o mais velhinho das fotografias, com cabelinho branco e tal. Depois do presidente Kim Il-sung, tem a liderança do general Kim Jong-il, que inclusive foi uma figura que demorou 3, 4 anos para ascender ao poder após a morte de seu pai. Houve um processo de eleição interna na Coreia, e só depois desse período é que ele foi elevado ao posto de líder. Foi a figura que nos anos 90, que foi um período muito difícil para a Coreia do Norte. 90 agora isso aí já. Isso, década de 90 agora do século passado. Depois que as Coreias se separaram. Já muito depois da Coreia ter se separado. Foi um período muito difícil na história da Coreia, chamado Árdua Marcha. A União Soviética tinha acabado, existiam muitos problemas econômicos por conta do fim das experiências socialistas, que eram as que mais comercializavam com a Coreia. E naquele período os Estados Unidos impuseram um cerco militar. Imagina, quando um exército quer dominar uma cidade, mas ao invés de invadi-la, como os nazistas fizeram em Leningrado, você bloqueia a cidade, né? Você cerca e impede que entram qualquer coisa, alimento, energia, medicamentos, por aí vai. Agora imagine esse tipo de cerco militar, que é muito conhecido na história, sendo praticado contra um país inteiro. Essa é a situação da Coreia nos anos 90. Um bloqueio de Leningrado em uma proporção, uma escala macro, um país inteiro. Não entra e não sai nada. E, se possível, que eles morram todos de fome, mas que pelo menos o regime caia. Essa era a ideologia dos Estados Unidos para a Coreia nos anos 90. Kim Jong-il vai ser a pessoa que, nesse período, ao invés de desistir, jogar fora a luta de tantas gerações pela libertação do país, deixar os americanos vencerem, entregar o país para os Yankees, vai ser a figura que vai falar assim, não, mesmo que estejamos com muitos problemas, é agora que nós vamos fortalecer toda a nossa convicção ideológica, toda a nossa convicção de que o nosso país é nosso, de que nós somos os mestres do nosso destino, que somente a gente pode decidir o que quer. E aí ele cria um programa nuclear, entendendo que a única linguagem que os Estados Unidos entenderiam
para não provocarem uma guerra seria a construção de bombas atômicas. É a figura que consegue começar a recuperar a economia do período dos anos 90, já ali nos anos de 2010, 2009 a economia estava se recuperando, e aí ele falece. Inclusive, quando ele falece, não existia também, em nenhum momento ele falou assim, eu quero que o meu filho assuma, hein? Tem que ser o meu filho. Só que o filho dele, assim como ele, desde criança era uma pessoa envolvida no processo político. Que já estava, lembrando, Kim Jong-il é politizada, vivia naquilo. Kim Jong-il nasceu na época da guerrilha contra o Japão. Ele nasceu numa trincheira de guerra. Ele cresceu vendo o país dele ser totalmente dilacerado pelos Estados Unidos. Ele era criança. Quando ele era adolescente, ele ajudou na reconstrução do país nos chamados planos Cholima, na pós-década de 50. Eu queria muito daqui a pouco falar mais sobre a Guerra da Coreia, que eu acho que isso é um tema muito importante. Inclusive, ele trabalhou na reconstrução da própria universidade que ele estudou, né? Tem várias fotos dele construindo, literalmente, a universidade. O cara da obra ali. Apesar de ser filho do líder, ele nunca foi tratado como filho do líder. Ele era uma figura comum, que estudou numa turma com todos os seus colegas, fazia as mesmas provas, passava do mesmo jeito que os outros e trabalhou arduamente na reconstrução do país como todos os outros. A história de Kim Jong-un é muito parecida, o atual líder, né? Também, desde muito jovem, esteve inserido ali, né? Estudou com os coreanos e era um deputado da Assembleia Popular Suprema, eleito pelas pessoas, né, numa província do país. E aí sim, a Assembleia Popular Suprema, composta pelos 700 deputados, resolveu elegê-lo como líder da Comissão de Defesa Nacional, que já não existe mais hoje em dia. Ela virou aquele Comitê de Assuntos Estatais que eu comentei aqui, que é um dos 3 grandes blocos de poder da Coreia. A Coreia é um triunvirato, que a gente chama, né? 3 pessoas distintas é que governam o país. Mas, por questões simbólicas e questões politicamente construídas, a figura do líder, centrada ali na figura do Kim Jong-un, por exemplo, hoje em dia, é a que mais simbolicamente unifica as pessoas ao entorno de um projeto. Mas eu discordo totalmente da ideia de que tenha sido passado de pai para filho como uma obrigação constitucional, como algo do destino, ou como algo sagrado. E, sinceramente, convivendo mais de 10 anos com norte-coreanos, aquelas pessoas não estão olhando para os seus líderes e achando que eles são pessoas infalíveis, perfeitas e divindades. Abençoadas. Tanto estão é ali porque são qualificadas para estar... Qualificadas para estarem ali, são símbolos. E a gente também tem que parar com uma certa hipocrisia que eu acredito que exista aqui no Ocidente, que eu fico assim, as pessoas falam assim, meu Deus, olha lá os norte-coreanos tristes porque o líder morreu, ou usando a fotografia do líder na roupa, ou tem um retrato dele na casa, que coisa... O mundo inteiro é muito centrado em figuras de liderança em várias regiões do mundo. Sim. Independente da ideologia política. Venezuela, se você vai na Chaves, Argentina, se você fala mal de Perón ou de Evita, você pode apanhar, dependendo da pessoa que pega você, né? Você vai nos Estados Unidos, quer ver o país que mais provoca culto à personalidade? Os Estados Unidos. Eles literalmente colocaram a cabeça dos primeiros presidentes numa montanha que era sagrada para um povo indígena. Tem lá, o George Washington é um deus para os americanos. A capital se chama Washington. Não tem a capital Kim Il-sung na Coreia do Norte, mas nos Estados Unidos é Washington. Tem uma estátua do Washington lá, num dos prédios governamentais americanos, em que ele é um cara malhadão, um deus grego assim, tem músculos até nos dedos do pé, assim, apontando para o alto como se fosse um deus. O George Washington era um senhor, já decrépito no final da vida dele. Então existe nos Estados Unidos essa coisa do culto à personalidade também. Existem vários lugares e as pessoas gostam de falar assim, os norte-coreanos são muito apegados à imagem dos líderes. Todos, em alguma maneira, são apegados a alguma imagem de alguma coisa. A diferença é que, para eles, isso é um projeto político que funciona e que unifica as pessoas ao entorno de uma coisa que, na cabeça deles e na história deles, faz sentido para eles. Então, mas é que o que eu vejo falar é que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, e sim, é lógico, o mundo inteiro sabe desses fatos que você trouxe, da cabeça dos presidentes, no monte... É que lá nos Estados Unidos, o que tem de mais valorizado, talvez, e eu já estive lá, é que são, por exemplo, a bandeira do país está presente em quase todos os lugares, sabe? Nos prédios, nas casas. E que lá na Coreia do Norte, o que você vê, por exemplo, nos prédios, nas construções, nos lugares, são realmente imagens dos 2 grandes líderes que eles tiveram. E não, vamos pensar, de uma bandeira nacional. Eles são a bandeira nacional, sabe? A imagem mais cultuada, a mais admirada, mais talvez do que a própria bandeira deles, é a do líder. Talvez por isso a percepção, sabe, do mundo de que há um culto a essas pessoas lá dentro. Porque quando a gente vê imagens, fotos, por exemplo, é isso que a gente vê.
Na Turquia também, tem o Ataturk lá, que o cara tá pra todo lugar na Turquia, né, velho? No Reino Unido. Infinitamente menor do que a quantidade de bandeiras. Tá. Infinitamente menor do que o número Eu de não bandeiras. sei se essa percepção... Eu acho que talvez a ideia de culto à personalidade na Coreia do Norte seja muito mais um culto que nós ocidentais fazemos, de dizer que isso é uma realidade lá, do que de fato ser. Já estive 3 vezes em 3 períodos diferentes. E não como os americanos, que realmente colocam bandeiras em todos os lugares. Mas há bandeiras da Coreia do Norte em todos os prédios públicos, como é de se esperar em qualquer lugar. No Brasil nós também temos as bandeiras nos nossos departamentos públicos e tudo mais. Deveria ter mais, né? Eu também acho, né? Nossos símbolos nacionais são bons, são bonitos, deveriam representar mais ainda o povo, né? Sim. Eu gosto disso. Mas na Coreia, uma coisa assim que eu compartilho com todo mundo. Eu fico curioso porque o pessoal diz assim, na Coreia os retratos e as estátuas dos líderes estão por todos os lugares. Já fui a muitos lugares da Coreia e são pouquíssimas as estátuas dos líderes. É no ponto turístico ali, né, onde a galera vai. Tem uma grande que é a que você mencionou, do braço pra frente. Exato. Aquela ali é a maior, de fato. Ali é um Ela ponto turístico. É realmente imponente, né? É pra Ali isso. É pra feito isso. pra isso. Perfeito. Mas as demais praças, sabe? Tem estátuas. Mas sabe quem são as estátuas? Não são os líderes. São professores, operários, camponeses. Eu tenho muitas imagens, inclusive eu trouxe algumas imagens aqui, não sei se agora é o momento oportuno, mas a gente pode daqui a pouco exibir algumas delas. Eu sei que os professores lá são, me corrija, são as pessoas mais admiradas, são os professores? Sim, isso é comum a muitas sociedades daquela região, né? Os professores são muito venerados. E, na verdade, isso é uma coisa muito de país socialista. Sabia que na União Soviética também, uma das ambições das pessoas profissionais era ser professor acadêmico, que era uma coisa, assim, um grande prestígio social e até financeiramente também era uma coisa acima de outras, Na né? China, né, também, né, cara? Na A gente China. teve com o Nicoleles aqui, ele fala que foi pra China, Cientista, nunca foi né? tão bem tratado lá na China. A China também tem muito disso e a Coreia também. Né? Na Coreia os professores são muito valorizados e uma coisa que eu acho incrível, eu sou professor, então eu faço a comparação comigo, né? Então uma coisa que eu vi na Coreia, especialmente esse ano, porque nós fomos uma data muito festiva, eu reparei muitos professores medalhados, né? Com medalhas que o governo dá por serem pessoas notáveis. Tem uma rua na capital, Pyongyang, que é uma rua dos professores, é uma avenida chamada Mire, futuro em coreano. É uma avenida belíssima, cheia de prédios altíssimos, inclusive um deles tem um formato de átomo, para eu que faço engenharia nuclear, coisa mais fantástica, né? Eu super moraria num lugar que tem um átomo. E aquela avenida foi dada de presente para os professores das universidades, das escolas e os cientistas destacados do país. Então, realmente é uma sociedade... Tanto é que o pincel tá lá no símbolo, né? Representando também os professores. Você falando da casa, de um lugar em especial para os professores, eu acho que a galera, a grande maioria, não sabe... É que lá, do que eu vi, é o único lugar onde todas as pessoas têm uma casa. Sim, é verdade. A moradia é uma garantia constitucional que o Estado coreano... Se você tem condição de comprar ou não, você vai ter uma casa. Tem uma casa. Não existe nem compra e venda de casas na Coreia, ou aluguel. Não existe isso. Todas as casas são distribuídas pelo Estado e... Não são casas como alguns outros lugares, como infelizmente o Brasil, né? Que as casas do Estado são às vezes feitas de qualquer jeito ou entregues para as pessoas como se elas pudessem viver em cubículos. São casas muito boas, entregues, mobiliadas, são casas grandes. Eu tenho muitos bons registros de casas norte-coreanas que a gente passa pelas avenidas e elas parecem que são assim escritórios de grandes agências internacionais, de empresas muito ricas, de bairros nobres, mas são lugares de trabalhadores comuns, são prédios de apartamento de pessoas comuns. E a Coreia hoje em dia está vivendo uma grande revolução no setor de habitação, que você mencionou aqui. Hoje em dia existe 2 planos em paralelo para a construção em massa de setores habitacionais no país. Um centrado na capital e o outro mais importante ainda e mais abrangente, centrado no interior do país, nas zonas rurais. Na capital existe um plano de construir um bairro chamado Hwasong. Hwasong é uma palavra coreana que significa Marte, o planeta, né? Inclusive é o nome da família de mísseis intercontinentais, Hwasong. Esse bairro, ele é um bairro em formato de estrela, ele tem 5 grandes avenidas que se encontram. Em cada avenida, eles estão construindo 10.000 habitações. E eles estão a cada ano lançando um raio da estrela. Já foram lançados 3 raios dessa estrela. Eu estive lá na inauguração do 2º e do 3º. Eu pude ver e gravei os 2.
É a coisa que há de mais... Eles fizeram um pro outro, só pra me ter Em uma um base. ano, a cada ano, Cada ano eles inauguram 10 mil Habitações. habitações. Só que os prédios não são aqueles blocos típicos soviéticos, todos assim baixinhos ou idênticos de concreto. São prédios belíssimos, altíssimos. O maior deles, se eu não me engano, tem 80 andares. São prédios fantásticos. Não só a habitação, como na base desses prédios existe todo um ecossistema. Existem escolas, lojas, cervejarias que eles adoram. Tem fotos aí de cervejaria, que eu fui numa delas. Olha aí, rapaz, Pizzarias. isso já é propaganda, mano. Aí já... Inclusive, uma coisa para quem gosta de beber cerveja, a cerveja coreana é extremamente agradável e extremamente barata. Custa 50 centavos de real uma garrafa grandona de cerveja. E você na praxe, você é um Para de graça, velho. Prego mesmo. 50 centavos? Taedonggang, o nome da cerveja mais famosa do país. Eu tenho uma foto, eu queria muito daqui a pouco mostrar, que eu tenho uma foto do lado de... É tipo uma de 600 assim, mas curtinha um pouco, né? Não, ela é exatamente, como uma garrafa de vidro mesmo, 50 centavos de real. Mas tem que beber com moderação lá, né? Olha, os coreanos que eu conheço não bebem com moderação. Não? Não. E não só bebem cerveja, como bebem o destilado Sei do lá, país, o Robertinho com cerveja 50 centavos, ele ia parar de trabalhar, velho. Ele ia ficar trabalho mais um mês só bebendo cerveja. Olha, eu vou fazer ali, um comentário festa. extremamente pessoal aqui. Os coreanos têm uma capacidade fantástica de beber em grandes quantidades, ficarem alterados, felizes e tal. Aí vão dormir muito tarde e no dia seguinte estão como se estivessem novos. Nós vivíamos isso lá, porque a nossa agenda lá, nós vamos à Coreia, e importante dizer, nós não vamos, né? Eu tô falando nós, no coletivo, porque eu estou aqui representando o Instituto Paektu, que é a organização que eu fundei e faço parte. Existem várias outras pessoas, inclusive um grande abraço aos camaradas do Instituto Paektu, né, que constroem há 8 anos essa organização. Então, das vezes que nós vamos não para turistar, nós vamos para missões científicas mesmo. Nós visitamos fábricas, escolas, fazendas, participamos de formações, encontramos acadêmicos, temos aulas, participamos de grandes eventos e tudo mais. Então, é claro que depois de uma agenda muito corrida, a gente fica o dia inteiro indo para lá e para cá, para lá e para cá. Quando a gente chega de volta, a gente quer procurar algum lugar para beber alguma coisa, comer alguma coisa legal. Sim. E é claro que esses momentos assim, é o happy hour, né? Esses momentos assim é o momento de você beber, né? Então nós bebíamos, e praticamente todas as vezes que eu fui, bebíamos muito. E nós, brasileiros, né, ficávamos no dia seguinte com uma dor de cabeça, porque íamos dormir muito tarde. E os coreanos, que eram nossos amigos e estavam conosco, totalmente bem e normais. Os coreanos bebem bastante. Não que, só para ter uma questão de responsabilidade social, não que isso seja legal, tá, galera? Beber pra caramba, né? Tá, tô falando assim, infelizmente nós seres humanos temos erros, né? E um desses é esse aí. É bom a gente já saber o que é seu pecado, né? Porque todo mundo vai ter o seu. Pelo menos agora a gente já tá sabendo o que você faz. Mas lá também as pita pra caramba, né? Aí eu já lamento bastante. Infelizmente, lá é muito, né? Eles fumam muito. As mulheres não, né? As mulheres fumam, mas elas fumam de modo mais contido. As não publicamente. Fumam. Mas não na rua, você não vê. O homem você vê, a mulher não. As mulheres não. E elas o fumam de governo modo... não promove políticas públicas para acabar com isso? Desesperadamente. Existem muitas campanhas anti-tabagismo. Existe lá um dia internacional, que é internacional, não é só de lá, mas eles respeitam esse dia, tipo um feriado para eles. Existem muitas campanhas na escola, sabe, cartazes, proibições. Os coreanos ainda estão um pouco atrasados em relação aos brasileiros sobre proibição de fumar em alguns lugares. Eles fumam em lugares que a gente não fumaria de jeito nenhum. E como que esse tabaco entra lá, assim? Eles produzem. Eles próprios produzem seus cigarros e tudo mais. Claro que os insumos para isso... né? A bebida de lá não é a Brahma. Não. A bebida lá é essa cerveja que eu falei, Taedonggang. E a bebida destilada nacional deles é o soju, que é uma vodka feita de arroz, né? Um destilado feito de arroz. É comum nas duas Coreias, no norte e no sul. Forte, hein? Então, ele é fraco, na hora de você tomar, ele não desce ardendo, terrível. Só que por isso, você vai tomando, sabe? Com uma, assim, pô, é tão leve. Aí você vai sentindo, assim, aquela sensação gostosa de que você tá ficando... Só que aí tem um momento que ele bate todo ao mesmo tempo, entendeu? E é aí que você dança. Eu queria perguntar um negócio pra entender sua percepção sobre a Coreia do Norte. A gente teve com um convidado aqui, que é o professor Flávio, que ele falou que o racismo, ele antecede a luta de classe, sabe? Ele vem bem antes, que você precisa ter uma luta maior para acabar com o racismo. E a gente teve também com o professor Nildo Orix, que nos bastidores a gente estava conversando,
E ele falou que quando ele esteve em Cuba, foi uma percepção dele que a luta de classes, né, a hora que você supera a luta de classes, você consegue superar vários preconceitos que tem na sociedade, inclusive na percepção dele, em Cuba ele não encontrou com racismo, com esse tipo de preconceito. Você acredita que a luta de classe, ela consegue realmente vencer todos esses tipos de preconceitos? Eu acredito que sim, com certeza. A divisão de classes e a desproporção existente que existe, né, entre as classes, né, de muitos com nada e poucos com muito, cria algumas distorções que vão sendo culturalmente, inclusive, promovidas pelas classes que estão lá em cima, como forma de manter ali um ódio entre as classes, né? E você vai promovendo o ódio entre essas pessoas, ou percepções de medo, né? O medo do outro diferente. E eu tenho certeza que muitas questões em relação, por exemplo, às mulheres, né? A questão do racismo e várias outras mazelas que nós temos do ponto de vista social vão se extinguindo, mas exige muito trabalho. Não é uma coisa mágica, né? Vai se extinguindo com o processo de luta de classe. Na Coreia, por exemplo, a minha percepção é a do norte, né? Eu não tenho muita percepção do sul. Mas os norte-coreanos, por exemplo, eles são pessoas que reconhecem o racismo porque eles sofreram o racismo, né? Os japoneses impuseram a eles uma lei em que eles eram racialmente inferiores. Foram escravizados, né? Então eles entendem essa concepção do que é ser assim. Por isso que, inclusive, durante o século XX, o presidente Kim Il-sung ajudou inúmeros movimentos de libertação nacional na Ásia, na África, na América Latina, contra as potências europeias. O racismo é uma coisa intrínseca ao liberalismo, pelo menos lá no seu momento inicial, né? Aquela questão de escravizar as pessoas, atravessá-las pelo Atlântico e tudo mais. Então, os norte-coreanos sempre se solidarizaram aqueles movimentos na África, na América Latina e na Ásia contra as potências europeias. Eles apoiaram muitos movimentos de libertação nacional de países que estão até hoje aí existentes como independentes, em grande parte graças ao apoio dado pelos norte-coreanos, né? E também existe uma questão que é a solidariedade de classe. Os norte-coreanos não olham o mundo entre brancos, negros, amarelos e coisas assim. Eles olham assim, somos trabalhadores comuns em várias partes do mundo. Então, as fronteiras e as diferenças culturais ou os fenótipos diferentes que existem são detalhes. Não são determinantes de características que seriam inerentes a certo tipo de cor ou algo assim. Eles olham para as pessoas, eles vão olhar para uma pessoa da África, da América Latina, da Ásia, e eles vão tentar, por conta da educação que existe naquela sociedade norte-coreana, e vão ver que são trabalhadores que têm, inclusive, as mesmas ambições que eles. A independência, a soberania, a prosperidade de seu país, de sua família, de seu povo. Né? Agora, também nós temos que pensar que existe uma questão logística diferente. Né? A Coreia do Norte não é um país em que tem grande quantidade de outras pessoas vivendo lá. É uma sociedade muito homogênea, né, de coreanos. Então, os coreanos do Norte estão muito acostumados a viver só com eles mesmos. A gente não sabe em outro momento, é claro, né, não é uma sociedade perfeita. Talvez, se houvesse alguma movimentação em que pessoas, né, de diferentes regiões do mundo chegassem em grande quantidade na Coreia, a gente pudesse ver alguma contradição acontecendo nessa sociedade. Né? Provavelmente isso aconteceria. Mas pela linha do partido que governa aquele país e pela história de solidariedade desse país, inclusive, o presidente Kim Il-sung foi nomeado como uma figura honorária do movimento Pantera Negra nos Estados Unidos. Existe, inclusive, eu traduzi em 2019 uma carta muito bonita do movimento dos Panteras Negras, numa revista que eles tinham, que a capa da revista é o presidente Kim Il-sung, e chama um dos líderes do povo negro dos Estados Unidos. Né, que reconhecem no Kim Il-sung a figura que lutou contra as mesmas coisas que o povo negro dos Estados Unidos estava lutando lá na década de 60, que até hoje, infelizmente, luta, né? Porque pouco se avançou daquele período até hoje. Como que é feito, por exemplo, um japonês ou um americano, se ele quiser ir conhecer a Coreia do Norte? Você sabe se é livre, se não tem acesso mesmo? Por incrível que pareça, a informação que eu vou dar não é porque os norte-coreanos não querem, é porque os governos respectivos desses países não permitem. Japoneses até podem visitar. Agora, americanos não podem visitar a Coreia do Norte, não é porque a Coreia do Norte não deixa, é porque o governo Donald Trump, em 2017, proibiu qualquer cidadão americano de visitar. Se um cidadão americano burla ele perde a sua nacionalidade quando ele tenta voltar para os Estados Unidos. Ele é banido da sociedade. Então, ninguém se vai de jeito nenhum dos Estados Unidos vai lá. Sul-coreanos não podem de jeito nenhum. Também, aí é uma questão dupla, né? Os norte-coreanos não permitem e os sul-coreanos não permitem. E vice-versa, né? Norte-coreanos não podem visitar a Coreia do Sul. Você chegou onde eu queria, que era entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.
Porque para a Coreia do Norte, não existe Coreia do Norte e Coreia do Sul. Só existe a Coreia. Infelizmente já não é mais a percepção do país hoje em dia. Não é mais, Não é porque mais. Eles mudaram essa ideia. É, porque a ideia que você tinha central lá é de que eles nem simpatizavam quando você falava assim, eu tô aqui na Coreia do Norte. Era quase uma ofensa, você tinha que falar, eu estou na Coreia. Durante todo esse tempo, inclusive, eu também trabalhei a nunca falar Coreia do Norte. A gente falava Coreia Popular, ou só Coreia, Isso né? então era um fato. Era um fato, exatamente. Isso é uma história, inclusive, muito trágica, na minha opinião. Não trágica pelo lado norte-coreano ter tomado uma decisão tão drástica, mas pelos Estados Unidos e a Coreia do Sul. Se me permite rapidamente fazer uma regressão. O tempo é seu. Existe uma questão da relação intercoreana muito delicada. A gente tem que entender que é um povo que viveu 5.000 anos junto. É uma das civilizações mais antigas do mundo, é a civilização coreana. Quando os europeus estavam lá ainda comendo terra e fazendo casa de casca de árvore, os norte-coreanos já tinham imprensa. Já tinham barcos blindados e coisas assim, né? Barcos encoraçados. Um protótipo de encoraçado. Barco tartaruga, quem quiser pesquisar depois, de um almirante muito importante da Coreia. Então é uma civilização muito avançada, muito importante para o mundo, né? Para a história do rol das civilizações, a civilização coreana é muito importante. Então aquele povo sempre se entendeu como um só. Em 1945 acontece uma grande tragédia. Foi um grande erro que foi permitido acontecer, que foi o desembarque das tropas americanas na Coreia. A Coreia era um país que tinha condições, naquele momento, de si próprio se libertar da ocupação japonesa. Isso já estava em andamento há 20 anos. Desde 1926, operava na Coreia uma guerrilha anti-japonesa, liderada pelo general Kim Il-sung. Quando o Exército Vermelho declara guerra ao Japão em agosto de 1945, o Exército Vermelho prometeu ajudar a Coreia, não na condição de ocupar a Coreia, e ficar lá com um espólio de guerra essa parte da Coreia para eles. Mas sim que o Exército Vermelho, doa a quem doer, teve uma missão libertadora de destruir o fascismo na Europa e na Ásia. Assim foi. Vermelho, o russo mesmo. Soviético. O Exército Vermelho da União Soviética libertou toda a Europa Oriental, libertou a Alemanha, do próprio Hitler, que era alemão, libertou a Manchúria, libertou a China, libertou a Coreia e ajudou a libertação do Vietnã e de várias outras regiões do mundo. Nunca cobrou algo, um espólio de agora esse território tem que ser meu. É claro que, principalmente na Europa, aqueles países viveram na esfera soviética, muito alinhados à União Soviética. Sua economia e política era toda ligada à União Soviética, ok. Mas era uma relação diferente de uma ocupação territorial, como acontece com os Estados Unidos. Então, a União Soviética chegou na Coreia em 1945, em agosto, junto com o movimento guerrilheiro que já estava lá, mas que vivia numa situação, né, de um pequeno território que eles tinham, inclusive fora da Coreia, que era na divisa com a China. Porque dentro da Coreia era muito difícil de operar, os japoneses eram muito fortes, né? Quando o Exército Vermelho chega e junto os comunistas se levantam para libertar o país, é claro que os Estados Unidos fazem um cálculo, né? E eles reparam que ter o Exército Vermelho e um movimento nacional coreano comunista ocupando a Coreia a apenas alguns quilômetros do arquipélago japonês, que era o interesse dos Estados Unidos, era um caos. Até porque, imagine uma mentalidade de Guerra Fria, né? Você tem que pensar o seguinte, eles já estavam partilhando o mundo. Os Estados Unidos já estavam partilhando o mundo. No final da Segunda Guerra Mundial, Hitler ainda nem tinha se matado, os americanos já estavam pensando o seguinte, o que eu vou ganhar dessa Segunda Guerra Mundial? Que território vai ser meu, vai ficar na minha zona de influência? Tanto é que a gente tem aqueles acordos de Potsdam, né, e por aí vai. Crimeia, lá na Crimeia, Yalta. Então os americanos desembarcam unilateralmente na Coreia e traçam o paralelo 38 como uma fronteira totalmente artificial, inventada. Isso foi inclusive mentalidade de um coronel do exército americano que nunca tinha pisado na Coreia. Ele abriu o mapa, foi dada uma missão para ele de delimitar onde as tropas americanas podiam entrar. Ele abriu um mapa, não sabia o que fazer. Aí ele viu o paralelo 38 passando na metade. Ele pensou o seguinte, bom, se a União Soviética está chegando, é justo então que metade para eles, metade para ele. Fala assim, pô, ele traça com um lápis o paralelo 38 e fala, vamos subir a Coreia até o 38. Ali reside o desastre nacional da Coreia, porque você criou a situação de dois estados diferentes serem formados poucos anos depois. A Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia, e a Coreia do Sul, República da Coreia, que inclusive foi fundada primeiro do que a Coreia do Norte. Os norte-coreanos não queriam um estado só no norte, eles queriam resolver entre os coreanos essa questão. Pouca gente fala isso, mas na Coreia do Sul, a maior parte da população queria
não os norte, porque não tinha essa ideia, né? Mas queria que Kim Il-sung, como seu líder, as eleições, que deveriam ser eleições gerais, foram boicotadas pelo ditador da Coreia do Sul, que tinha medo de perder as eleições, e funda, às pressas, correndo, uma república, que é a República da Coreia. Isso acontece em agosto de 48. Em resposta, os norte-coreanos, já norte-coreanos agora, nessa altura do campeonato, precisam fundar a sua própria República Popular Democrática. Quando acontece a guerra, se aprofundiza ainda mais, aprofundiza, não sei de onde eu tirei isso, se aprofunda ainda mais a divisão nacional, porque você tem aquele momento, né, em que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte entram em guerra entre si, mas muito mais do que uma guerra entre o Norte e o Sul da Coreia, foi uma guerra dos Estados Unidos e dos seus capachos, né, dos seus aliados. Foram 13 países que foram com os Estados Unidos na Coreia. Lá foram jogadas mais de 600 mil toneladas de bombas. Isso é mais do que todo o teatro de operações da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Isso é quase o que foi feito sobre a Alemanha, por exemplo. A Coreia tem o tamanho de Roraima. A Coreia foi dilacerada, totalmente destruída. E aí, depois disso, não há contato entre o Norte e o Sul, as décadas de 50, então, 60, 70... Essas 600 mil toneladas de bomba... No Norte. Todas só na Coreia do Norte. Isso. Imagine Roraima ser bombardeada com essa quantidade absurda. Caralho, não os restou caras só nada. não jogou bomba atômica, então, igual fizeram Sabe por que eles não Hiroshima e fizeram? Nagasaki? Sabe por que eles não jogaram a bomba atômica? O comandante em chefe da Operação da Guerra da Coreia, o comandante em chefe americano, era um cara chamado Douglas MacArthur. Uma figura extremamente egocêntrica, arrogante, megalomaníaca e que se achava um grande deus da guerra. Tanto é que ele sai em 1941 das Filipinas, perdendo feio para os japoneses, e fala para os filipinos como se fosse uma divindade: eu voltarei para vos libertar. E quando ele volta em 45, é tão difícil a luta que existe uma encarniçada resistência japonesa que os americanos destroem Manila para conseguir vencer os japoneses, matam a quantidade absurda de filipinos e falam: nós libertamos vocês, filipinos, depois de massacrar os filipinos. Enfim, o Douglas MacArthur solicitou inúmeras vezes para o presidente dos Estados Unidos, que naquela época era o Truman, o Roosevelt tinha morrido, o uso da bomba atômica na Coreia. Isso se tornou tão... o pedido era tão insistente que olha que absurdo. Tem esses documentos. Temos os documentos. Até mesmo para Truman, que era um anticomunista ferrenho, que assinou o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, que concordava adorava as bombas atômicas, pressionava Oppenheimer para criar a bomba H, né, que era a ideia. Sim. Até mesmo ele começou a estranhar a quantidade absurda de solicitações para o uso das bombas atômicas. As bombas atômicas americanas não foram usadas na Coreia porque eles fizeram um cálculo e repararam que a nuvem, a pluma radiativa, chegaria nas próprias tropas americanas estacionadas no sul. Só por isso eles não usaram. Caraca. Mas os americanos usam a Então, Coreia... é feito de fogo amigo, né? Os americanos usaram a Coreia como um laboratório para o que eles fazem até hoje no mundo. Pensando o seguinte: a guerra estoura em 50. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado em 45. O mundo tinha ficado chocado em 1945 com os horrores da guerra. Morreram só na União Soviética por volta de 40 milhões de pessoas. É um número absurdo. São 7 milhões de judeus mortos nos campos de concentração, mais outros milhões de não-judeus. Chineses são também na cifra dos 15 milhões. O mundo estava horrorizado com aquela quantidade absurda de mortes, com os massacres que ficaram evidentes para todo mundo. E 5 anos depois da pior das guerras, a própria ONU, criada para não haver mais guerra, vai na Coreia, comandada pelos Estados Unidos, sob a bandeira dos Estados Unidos. A ONU vai e assiste, permite e participa de um massacre de 635 mil toneladas de bombas de todos os tipos, incluindo gasolina incendiária, que cola na pele das pessoas. Agente laranja, isso daí? Usaram agentes biológicos, químicos. Agente laranja era outra coisa, mas eles usaram agentes biológicos e químicos na Coreia. A ponto de que até hoje existem regiões na Coreia em que se encontram, já passados 70 anos do fim da guerra, se encontram bombas e artefatos não detonados daquele período. As crianças na escola na Coreia do Norte aprendem a identificar um objeto. Todo mundo cresce com essa mentalidade, que pode estar pisando, num belo dia que estiver brincando num jardim, pode pisar numa coisa e morrer. Ou se tiver curiosidade de cutucar algum objeto estranho que achou debaixo da terra, matar os seus colegas. As crianças... Olha que absurdo, você tem que ensinar para uma criança a saber o que é uma bomba, que ela explode, que ela pode matar você. Você tem que explicar isso para as crianças na Coreia do Norte, porque até hoje tem bomba lá na Coreia do Norte que os Estados Unidos jogaram que não foram detonadas. Mas voltando aqui ao fio da meada. As bombas atômicas não foram usadas na Coreia por uma questão de cálculo, né? Durante o pós-guerra, todo o século XX, não houve contato entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Eles tomaram
totalmente diferentes destinos. Inclusive, a Coreia do Norte era um país muito mais rico do que a Coreia do Sul durante toda a segunda metade quase toda a segunda metade do século XX. Rico em qual sentido? Assim? No sentido de vida material, de produção econômica, industrial. Você tem uma ideia? Olha que coisa. Em 53 acaba a guerra, correto? Em 1960, a Coreia do Norte já tinha retomado o seu nível industrial do pré-guerra. Então ela conseguiu ali, em um curto espaço de 7 anos, reconstruir toda a indústria de um país que havia sido jogado na era da pedra, jogado na era da pedra lascada. A Coreia do Sul passou por muitas instabilidades políticas, muitas sucessivas ditaduras militares. Era um país muito pobre e muito pouco industrializado. Até porque a Coreia do Norte é muito rica em minerais, na mentalidade que foi estabelecida pelos japoneses. O norte era o lugar industrial, porque se pegava os minerais das montanhas, e o sul, que tem mais planícies do que a Coreia do Norte, é o lugar agrícola. Então essa configuração ficou meio que ali, depois da guerra, a ideia dos japoneses meio que ficou ali, né, naquele período. Então a Coreia do Sul era um país muito pobre. Inclusive a Coreia do Norte concedeu ajuda alimentar à Coreia do Sul nos anos 70. Não se fala sobre isso, né? No final dos anos 90, após uma série de governos de ultradireita na Coreia do Sul, assume um cara chamado Kim Dae-jung, presidente da Coreia do Sul, que ele resolve lançar uma política revolucionária chamada política do sunshine, política do raio do sol, que era olhar para a Coreia do Norte não como o inimigo número 1, mas como um país que, puxa, são coreanos como a gente pode se aproximar deles. Lá em 97, 98, acontece uma série de encontros incríveis. O Kim Dae-jung se encontra com Kim Jong-il, que era o líder da Coreia do Norte. Ele visita a Coreia do Norte. Existe uma série de criação de diálogos. Nascem os ministérios da reunificação no Norte e no Sul. A Coreia do Norte fica assim, maravilhada com essa ideia de reunificar. A Coreia do Norte sempre foi pró-reunificação. Inclusive, sempre houve uma certa diretriz de Pyongyang para o movimento de solidariedade ao redor do mundo, de apoiar a questão da reunificação em seus respectivos países. O presidente Kim Il-sung, na década de 80, já falava sobre reunificar com a Coreia do Sul em moldes que mantinham o sistema da Coreia do Sul, inclusive. Né? Não era uma ideia de ocupar a Coreia do Sul, como aconteceu na Alemanha Oriental, que foi anexada. Né? Não era essa a ideia. Então, naquele período, houve uma grande esperança de que isso fosse retomado. Só que a Coreia do Sul, sinceramente, senhores, é uma colônia. Ela não tem autonomia política para decidir nada, seja dentro ou fora de suas fronteiras. E os Estados Unidos, naquele período da guerra ao terror do Bush, depois do atentado do 11 de setembro, colocou a Coreia do Norte na lista do eixo do mal. Todo mundo deve se lembrar disso aqui. Terrorista. É um país promotor do terrorismo. Na época, os norte-coreanos tinham uma suspeita de que produziam uma arma nuclear. Nós não sabíamos ainda, só em 2006, né? E a Coreia do Sul foi, a gente puxa, né? Quando o nosso petzinho está indo muito longe, a gente pega e puxa pela coleira para perto. A Coreia do Sul foi puxada e todas essas iniciativas com a Coreia do Norte foram rechaçadas e foram abandonadas. Depois a gente teve alguns outros períodos de aproximação com alguns presidentes moderados da Coreia do Sul. Houve nos anos 2000 outra iniciativa. Essa foi muito forte. Empresas sul-coreanas chegaram a abrir dentro da Coreia do Norte. Foi criada uma região especial econômica chamada Kaesong, que fica numa cidade, inclusive, Kaesong, a única cidade da Coreia do Norte que tem todas as suas estruturas medievais preservadas, porque antes ela ficava na Coreia do Sul, e aí não foi poupada da guerra, só que aí depois da guerra ela foi tomada, e aí ficou para o norte. A única cidade original da Coreia do Norte é Kaesong. Todas as outras cidades foram construídas no socialismo, porque elas foram totalmente destruídas, né? Abriram empresas sul-coreanas na Coreia do Norte. Houve um período de grande intercâmbio. A Coreia do Norte construiu um monumento lindo em Pyongyang, que eram duas mulheres usando roupas tradicionais. Elas tinham muitos metros de altura, usando roupas tradicionais coreanas, e ambas seguravam juntas um mapa do mundo que tinha a Península Coreana unificada, o mapa da Coreia unificada. Por debaixo dessas duas senhoras passava uma avenida, que era a Avenida da Reunificação. Era uma ideia que existia de que ligássemos Pyongyang a Seul, as duas capitais, por uma autoestrada. Os dois governos se comprometeram a construir a sua estrada, e ia chegar um momento que na fronteira elas iam se juntar. Só a Coreia do Norte construiu a sua estrada. Quando a Coreia do Norte chegou próximo da fronteira, reparou que não tinha nenhuma estrada construída pela parte sul. Depois a gente teve em 2018 o presidente Moon Jae-in na Coreia do Sul, que também é uma figura mais moderada,
começou a promover, isso a galera que está ouvindo deve lembrar muito bem, foi aquele período que a Coreia do Norte participou dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, em Pyeongchang. Foi aquele período que o presidente Kim Jong-un visitou a Coreia do Sul pela primeira vez, um líder norte-coreano visitou a Coreia do Sul. O presidente sul-coreano foi levado à Coreia várias vezes. As delegações da Coreia do Norte e Coreia do Sul se fundiram na abertura olímpica, entraram com uma bandeira única, né? Foi uma coisa linda, eu chego a me arrepiar de lembrar. Aquilo, eles fizeram uma grande mobilização, construíram um escritório da reunificação, que tinham funcionários sul-coreanos e norte-coreanos na Coreia do Norte, desarmaram o sistema de defesa da fronteira, tiraram os alto-falantes que ficam lá na Coreia do Sul e na Coreia do Norte, mandando um para o outro lado música e coisa assim, tiraram as minas. Tem uma foto muito legal de 2 militares da Coreia do Norte e Coreia do Sul dando as mãos, apertando as mãos, um de cada lado da fronteira. Foi desmobilizada uma série de agressões que tinham. A Coreia do Sul desistiu temporariamente dos exercícios militares com os Estados Unidos. E aí, pouco tempo depois, o que aconteceu? De novo, Washington puxou a coleira, a Coreia do Sul retraiu. E então o que a Coreia do Norte fez em 2024? Isso foi um debate que nasceu em 2023. Na verdade, no período da pandemia, houve muitas outras turbulências entre os dois países. Os norte-coreanos dinamitaram o prédio do escritório, né, que já estava vazio por conta da pandemia. Então eles demoliram o prédio, que era um prédio novinho, todo espelhado, bonitão. Destruíram aquele prédio. E em 2024 houve uma reunião do governo e decidiu-se, a Assembleia decidiu mudar a Constituição e mudar totalmente a diretriz nacional. E a Coreia do Norte abriu mão oficialmente da reunificação, reconhecendo que existem 2 estados diferentes na Coreia. Antes não existia esse reconhecimento. Que existem 2 capitais na Coreia, que são estados opostos e que a República da Coreia é o seu inimigo número 1. É o pior inimigo do país. E que qualquer iniciativa de reunificação tinha sido infrutífera no passado, tinha desgastado os norte-coreanos e tinha levado a políticas que, na verdade, atrasaram os norte-coreanos. Porque se a gente parar para pensar, os norte-coreanos não é um país rico. Não é um país que está com recursos, investimentos estrangeiros, não tem isso. Todo o recurso que eles tiveram que investir, primeiramente, em questão de defesa nacional. Porque a Coreia do Sul, como uma colônia dos Estados Unidos, era um perigo. Nos períodos de aproximação, eles conseguiram tirar aqueles tipos de investimento para remanejar para as outras áreas e foram se atrasando. Quem trabalha com defesa sabe que um ano que você para algum projeto é uma catástrofe a nível de tecnologia dos outros países. Sim. A Coreia do Sul, um país altamente tecnológico, patrocinado pelos Estados Unidos, imagine só quanto nesse período, correndo por fora, avançou. Os norte-coreanos repararam que enquanto eles começavam a abrir mãos de muita coisa, os sul-coreanos não abriam mão de nada. E o pior, né? Eles continuavam realizando os exercícios. Os Estados Unidos todos os anos realizam 2, 3 vezes por ano os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, que são exercícios que simulam uma invasão da Coreia do Norte. Eles são feitos na fronteira. Muitas das vezes alguns disparos caem dentro do norte. É um problema imenso porque um tiro errado pode começar uma nova guerra da Coreia que seria terrível para os dois lados. E a maior parte das pessoas que morreriam seriam inocentes. E o mundo mergulharia numa contradição muito grande. Então a Coreia também só tem a parte norte colorida no mapa. Né? A parte sul é assim apagadinha na península, quase como se ela não existisse. Né? É trágico pra gente que vê de fora, porque é o mesmo povo e a gente observa como que é possível que 80 anos tenham destruído uma unidade de 5.000 anos. Mas o imperialismo é assim. Mas eu entendo pela óptica norte-coreana essa decisão. Né? E sigo essa decisão. A nossa solidariedade à Coreia, que é um país que está cercado e sofre muitas coisas, tem que ser uma solidariedade restrita. Claro que a gente tem nossas críticas, nossas coisas, né? Divergências, somos brasileiros, eles são coreanos, mas eu assim nessa situação compreendo, mas assim no meu da pessoa que eu sou, né? Toda a minha história é assim lamentável como brasileiro ver que tenha chegado a esse estado tão terrível. Mas você acredita que existe um sonho da reunificação? Mas nós não vamos gastar energia nisso mais. Se partir da Coreia do Sul, vamos reunificar, provavelmente eles vão aceitar. Não. Não? Assumiu agora. Falou que não. Assumiu um presidente na Coreia do Sul agora moderado. A Coreia do Sul é o momento, né, pra lá e pra cá. O presidente da Coreia do Sul pediu diálogo com a Coreia do Norte, a Coreia do Norte já falou que não tem interesse nenhum. Não tem Mas o Kim Jong-un deu uma esticada Caramba. de corda depois que ele assume, teoricamente, não? Quando ele assume realmente que está fazendo testes com bombas nucleares, com mísseis intercontinentais,
ele dá uma escada de corda até contra o imperialismo. Vou colocar dessa forma que a galera que curte a gente gosta que seja dito. Contra o imperialismo americano ali. Ele dá uma escada de corda, assim. Se posiciona fortemente falando, cara, a partir de hoje eu não quero mais nada. Sim. Eu tô aqui e quem quiser fazer graça, eu vou meter o pau. Quer ver quando A isso máquina vai cantar. ficou muito nítido em 2017 isso. Quando o Trump assumiu em 2017, houve 2 momentos muito cruciais. O primeiro foi que assim que ele assumiu, nos seus primeiros discursos, ele disse nos Estados Unidos o seguinte, que só por cima do cadáver dele, a República Popular Democrática da Coreia teria mísseis e bombas capazes de chegar nos Estados Unidos. Eles nunca teriam. Ele nunca permitiria, ele pessoalmente, com essa megalomania que ele tem, né? Ele pessoalmente nunca deixaria a Coreia do Norte ter armas nucleares que chegassem aos Estados Unidos. E teve um outro momento na ONU, que ele se tornou o primeiro presidente da história da humanidade a usar a tribuna da ONU para dizer que destruiria totalmente outro Estado independente, também membro da ONU. No seu discurso na Assembleia de 2017 Geral da ONU, ele disse que iria, ele disse com todas essas palavras, tá aí quem quiser pesquisar e ver, que iria destruir totalmente com fogo e fúria, com aquele termo que ele gostava, né? A Coreia do Norte, se ela desenvolvesse armas nucleares capazes de chegar aos Estados Unidos. E aí, ironicamente, pegando o que você está dizendo aqui, no 4 de julho de 2017, 4 de julho. o aniversário, apareceu, foi muito interessante porque na mídia coreana apareceu o seguinte, apareceu a notícia de um teste, só que você abria a notícia, aí estava escrito assim, em razão do grande feriado comemorado hoje nos Estados Unidos, o nosso país resolveu enviar um grande pacote de presentes para eles. No dia 4 de julho de 2017, a Coreia do Norte testou pela primeira vez com sucesso um míssil balístico intercontinental capaz de atingir todo o território dos Estados Unidos. Ela não tinha essa capacidade antes. E aí esse teste do Hwasong 14 foi muito curioso porque o Trump que falava na ONU e lá queria destruir totalmente, sabe o que acontece semanas depois do teste nuclear? Vai lá do visitar, teste do míssil? Ele vai fala lá assim, visitar. Kim Jong-un é uma pessoa fantástica. Ele fala Eu assim, vou lá visitar ele. Vou eu lá pegar na mão amo dele. esse cara, eu adoraria conhecê-lo. E aí você tem em 2018, 2019, as famosas cúpulas Estados Unidos e Coreia do Norte, que acontecem em Singapura, no Vietnã e na própria Coreia do Norte, quando o Trump atravessa o paralelo 38 e visita a Coreia do Norte, lá naquela cidade fronteiriça. E quando também acontece na Coreia do Sul, quando o líder Kim Jong-un atravessa o paralelo 38 para o sul e senta na mesa com o Trump e com o Moon Jae-in, né, da Coreia do Sul. E, enfim, mostrou o que você está falando, né? Mostra que existe ali... Bom, copiar nunca existe, né, na minha concepção, a ideia de copiar alguma coisa. Talvez se inspirar, né? Eu acho que o Brasil talvez... Meu voo, a internet... Caralho, isso, mano. que foda. Deu uma esse negócio. conspiração gigante. Mas a ó, gente vou não te falar, imagina. eu falei com ele no carro. É. Todo evento que nós vamos fazer no Instituto Pectu, ou qualquer coisa que eu vou participar, todo, falta luz, cai a internet, Fala sério. tem velho. uma Não. coisa que me impede de chegar Voltou na aqui a hora. internet. Será que Quem perdeu é a conexão, que- Pedro? Voltou a live também, sem... Caralho, Cara, então. velho. Ó, a gente tava com quase 3 mil pessoas ao vivo. Dá o like aí, gente. Eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Você vai contar, você vai falar a verdade, Não, mano. mas Você eu vai vou falar o que a desde gente o ficou começo, velho. Então, você vai falar o que a gente ficou A sabendo na hora que caiu. gente reservou uma passagem pro Lucas pra vir pra cá. Comprou a passagem. A passagem foi cancelada e eles Isso. devolveram o dinheiro. Foi. Né? Não foi isso que eu... Foi. Aí já ali eu vi que tinha uma coisa acontecendo, viu? Os Já caras vi que tinha cancelou alguma a coisa. passagem e devolveu o dinheiro. Aí o que eu fiz? Eu tive que comprar uma passagem de última hora, de novo, né? Depois a gente até pagou mais caro nessa outra É passagem. sempre assim. Pra Olha o prejuízo que eu tô garantir. dando aí também. Não, de jeito nenhum, que isso. É um privilégio receber você aqui. Mas a gente teve que comprar a passagem de novo pra garantir a sua vinda, né? E Dias aí, atrás. Dias atrás. E aí o voo seu atrasa, né? Sem explicações. Sem A explicação companhia simplesmente nenhuma. não explica, porque atrasou mais de uma hora e Teve uma hora que meia. eles passam perguntando lá. Esse voo do Lucas Huber? Ah, não, só pra gente saber. E agora, exatamente agora, a internet nunca caiu no nosso estúdio. Caindo aqui, velho. Que loucura. É. Que é Mas isso? eu vou te falar, aproveitando isso que você tá falando, isso Ah. é uma coisa, a gente tá brincando aqui e tal, mas é verdade.
Nós tínhamos uma página com quase 30 mil seguidores na internet. Foram 8 anos, diversas cabeças ali trabalhando muito arduamente para produzir um conteúdo independente. Inclusive, eu estou numa campanha, eu queria aproveitar o espaço aqui para pedir que se as pessoas pudessem seguir lá o Instituto PECTU. Agora, cara. Né? Acho que o Pedro pode conseguir rapidamente aí um @ nosso aí, mas é fácil, acha PECTU Brasil no Instagram, a gente acha. Se vocês puderem seguir a gente. E Vamos o meu deixar na perfil, descrição também. meu perfil foi derrubado 2 vezes esse ano. 2 vezes. Quando não derruba, põe em Shadowban, ninguém acha Isso. o perfil. Eu passei anos escondido. As pessoas botavam lá o meu camarada Rúbio e não me achavam de jeito nenhum. E inclusive eu uso meu Instagram profissionalmente, porque é ali que eu consigo meu público para as minhas aulas. Né? Eu sou professor de língua russa, inclusive eu tô com turma aberta, quem quiser. Abriu hoje uma turma nova. Como que eu falo? Eu tenho uma turma aberta em russo. E a Открыл grupo. Eu abri uma turma. Há uma group. Открыл. Rapaz, eu tô aprendendo. Eu tenho facilidade de aprender russo, mano. Olha, Desgraça. isso é muito legal porque no meu curso, além da língua russa, eu também ensino cultura e história da Rússia imperial, da União Soviética. E se me permite, desculpa, pode parecer uma indelicadeza, o valor é muito acessível. Quem quiser, por mês, 8 horas de aula, estou cobrando R$110 por mês. Que isso? É um valor acessível para justamente democratizar o ensino do russo, que é uma língua difícil. A Rússia é um país R$110 ao mês. Quem quiser, por favor, entra no meu Instagram lá, camarada Rúbio, dá um alô que a gente tá com a turma. As vagas estão esgotando. Pô, sai menos de R$20 a hora. Exatamente, exatamente. E eu tô num momento financeiramente muito delicado, então quem quiser fazer essas aulas aí, eu fico muito feliz, viu? Que a Nubank está atrás de mim. Pô, Mas, acessem lá então, gente. por favor. Camarada Rubio aí. Pra ser o primeiro idioma, tipo assim, o cara não fala nada. É tipo assim, eu só falo português. Dá pra mim. É do fácil. português A gente pro sai russo. do zero no curso, tem outro alfabeto, né? A gente vai do zero absoluto, você não precisa saber nada. Inclusive, se você for uma pessoa ruim em português, tipo assim, eu não sei o que é um adjetivo, um substantivo, não se preocupa. Porque o curso pega na mão, assim, do zero, eu pego lá na sua mão do zero, a gente vai aprender as letrinhas, que são outras, né, do alfabeto cirílico, e vai aprender bem pouquinho, bem lentamente. Tem 3 módulos o curso, cada módulo é um semestre. A pessoa pode sair depois que quiser, se não quiser continuar, se não gostou, olhou, é uma droga esse curso, não tem obrigatoriedade de ficar, mas quem fica gosta muito. Inclusive, o módulo 2 do meu curso, jamais querendo me autoelogiar, mas é um curso que só existe comigo. Cada semana, são 15 semanas de aula, a gente visita uma república da União Soviética. Eram 15 repúblicas na União Soviética, as pessoas não se dão conta disso. Então, a cada semana a gente tem 2 horas de aula, né? 1 hora a gente explica a história daquele país, aprende a língua misturado com a história daquele país. Da hora, velho. E fala sobre gramática. Então a gente visita a Armênia, a Bielorrússia, a Ucrânia, Uzbequistão, Quirguistão, todos esses países da União Soviética. Cada semana, Quando uma aula começa temática. a turma? A turma tá para começar na 2ª semana de janeiro e dá para você se inscrever dando um alô meu lá no meu Instagram. Né? Tá lá nos meus stories de hoje. Eu vou participar desse negócio, hein, velho. Vem, a galera vai Não, gostar. eu Eu vou- gravo eu as vou. aulas, mando as aulas gravadas caso a pessoa não possa ver ao vivo. Não, isso vai dar certinho. Vai ser uns dias antes da gente estar em Praxina. Dá pra você aprender Dá um pulinho uma aula. ali. E ainda dá pra Quanto você tempo falar. você levou pra aprender russo? Bom, eu fiz uma graduação na UFRJ, então eu demorei o prazo de 4 anos, porque eu tinha que estudar não só o idioma, mas eu também estudava a estrutura da língua, para ensinar para outras pessoas. Sim. Eu fiz licenciatura. Você estudou a gramática russa. Isso mesmo, eu estudei nesse sentido. Mas isso é uma pergunta que depende muito, né? Se é uma pessoa muito dedicada, que tem muito contato com a língua ali, ela tem um período menor. Agora, se é uma pessoa que, com a maior parte de nós, está fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, trabalhando, estudando e tudo mais, é um período mais longo. O meu curso tem 1 ano e meio de duração, 3 semestres. Isso já é o suficiente para a pessoa compreender boa parte da língua, sair com um nível intermediário e se arriscar aí, por exemplo, em um intercâmbio, em aplicar uma prova de proficiência, né? E a prática, claro, que vai levando à perfeição. Quanto mais contato a pessoa tiver, melhor. E há muita coisa legal, poxa, na língua russa, na história da Rússia, né? Os antigos tsares, as músicas que todo mundo conhece, Katyusha. Tem uma aula só sobre o Ivan o Terrível, que eu desmonto essa ideia dele ser tão terrível assim. O Ivan terrível, o bicho era brabo. Não, o meu Ivan irmão. era terrível. Ele era mas ao terrível. mesmo mas existe por que o Ivan era terrível, né? Porque ele era um cara que fez a Rússia ser basicamente o que ela é hoje, grande, unificada, centrada em Moscou. Ele é uma pessoa que chamou Moscou de Terceira Roma.
Ó, né? caramba. Então ele era uma figura assim, importante no Ocidente Cara, é odiar. muito Você foda, acha né, que a quando você pega a Rússia, história, assim, ela ajudou a Coreia do Norte na construção da bomba atômica? Eu creio que não. Eu realmente acredito que o programa nuclear China também norte-coreano não ajudou. E sabe por que eu digo Foi uma isso? parada independente. Independente. Sem... Caramba, Sabe por que eu velho, digo é muito isso foda, com, bicho. com a maior tranquilidade do mundo? Porque o nosso próprio país é um exemplo disso. O Brasil é um país que detém toda a tecnologia de enriquecimento de urânio. Sim. E quem fez isso? Nós, os brasileiros. Na verdade, a gente tava muito na frente da grande maioria, né? Quando a Sim. gente estagnou, né? Olha, Robertinho, a história do programa nuclear brasileiro é uma coisa belíssima. Eu, inclusive, queria mandar, aproveitando que temos aí algumas milhares de pessoas online, é importante a gente resgatar uma figura que está viva até hoje e é o pai desse programa nuclear, que é um almirante Otton, né, o almirante Otton da Marinha do Brasil, que juntou lá na década de 70 uma grande quantidade de técnicos e cientistas de todo o Brasil. Nós tínhamos nordestinos, nortistas, sulistas, pessoal do Sudeste, Centro-Oeste, eram pessoas de toda a nação brasileira que se juntaram num verdadeiro projeto Manhattan, só que versão brasileira, no interior de São Paulo, em Iperó, e em 7 anos entregou um método nacional de enriquecimento de urânio, que é o nosso método de ultracentrifugação magnética, que é uma coisa que nós fizemos sozinhos. E por isso, se nós fizemos, os norte-coreanos também têm a capacidade de fazer, então eles fizeram isso de modo independente também. Mas acho que eles sim, falam mas é. que o enriquecimento de urânio, ele se torna mais complexo quando você tá chegando perto da bomba atômica, onde você tem que enriquecer o urânio mais de 90%. Grandes quantidades, isso mesmo. Né? E aí está a complexidade. Né? O urânio que você usa num submarino nuclear, numa usina nuclear, é mais fácil de você enriquecer ele. Ele exige menos recursos, inclusive, ele está enriquecido a nível menor. E essa é a dificuldade, por isso que vários outros países, né, sei lá, o Irã, não conseguiram desenvolver sua bomba atômica ainda por conta do nível de complexidade a hora que chega no final dele ali, né? Isso, e o fato de o Brasil ter um programa encaminhado nesse sentido é algo muito importante para a soberania do nosso país, é uma coisa assim louvável, e que a gente infelizmente não estuda isso na escola, não fala, e as pessoas, algumas que conhecem, né, criticam, isso é uma loucura, porque o Brasil foi se aventurar nisso, gastou dinheiro com isso, mas isso é importante. Não só, a gente não está falando aqui da bomba atômica brasileira, né? Pode até falar isso em outro discurso, mas isso é importante porque a geração de energia elétrica, o Brasil é um dos países que mais paga caro na energia elétrica do mundo. Mas eu ia A falar gente o que a podia Bruna falou aqui democratizar a energia com a matriz da nuclear. bomba nuclear, a finalização, né, do enriquecimento, que sim, é um desafio. Mas quando você vai fazer a bomba atômica, você tem vários outros instrumentos que são utilizados na bomba atômica que não são só o enriquecimento do urânio, por exemplo. O estopim dele, quando ele está armazenado ali para que ele exploda, é uma tecnologia infinita que tem que ser desenvolvida paralela ao enriquecimento, tá? Então, quando você fala de uma bomba, você tem o míssil balístico, que é o que eles desenvolveram para chegar, não adianta você ter um trem que explode, mas explode dentro do seu quintal. Você tem que entregar, né? Transportar isso é uma coisa surreal de tecnologia. Sim. Então, assim... Desenvolve toda a indústria, né? Então, é um projeto gigantesco. Mas o fato de enriquecimento, de enriquecer o urânio para você fazer uma energia nuclear, cara, a China tá mostrando para que serve hoje. Exato. Sabe, você tem a geração de energia infinita, pô. A gente tava conversando sobre isso. Falei hoje que a China, né, mais de 54% das usinas nucleares em construção no mundo hoje ficam na China. Na China, né? E a China entrega uma usina nuclear num prazo de... A cada 3, 4 anos uma usina nuclear está pronta. E nós aqui no Brasil, com nossa Angra 3, há 30 anos nesse imbróglio de que não vai para frente. Mas uma coisa importante, duas coisas. Primeiro, as pessoas não levam em consideração o quão importante é o Brasil. O Brasil é um país muito importante no mundo. E o fato de ter um programa nuclear nos colocou na mira de outros países muito poderosos. E a gente viu isso na prática. A prisão do almirante Otto é uma delas. Já se derrubaram governos no Brasil por conta da opção nuclear. Já se perseguiu pessoas nesse país, pessoas dignas como o próprio almirante e outras, de sua família inclusive, por conta da opção nuclear. E o Brasil é tolhido muitas vezes de avançar em suas tecnologias, porque muitos outros países têm medo do potencial brasileiro. Se nós fôssemos deixados aqui livres para fazer umas coisinhas nossas, made in Brasil, nós estaríamos em outro nível, muito mais avançado. O Brasil sempre é cortado e capado de avançar. É questão de independência, né, é uma questão cara? de soberania, isso, né? Mesmo. E o Brasil é um país grande em todos os aspectos. Quem foi o almirante Otto da Coreia? Então, essa figura nós não conhecemos.
na Coreia do Norte. É uma figura, é um grupo, né, de várias pessoas, mas com certeza tem lá um grande chefe. É uma figura tão escondida, né, tão preciosa lá pro governo que não existe essa publicidade. Eles assim, não é engraçado, bobo, né, né, de falar porque- quem o é, nome né? é- Esse cara Não, pode mas sumir. Olha o que aconteceu com o nosso, É né? engraçado, Preso. porque tem o pincel, né? Que é a valorização do professor, Isso, do do- cientista, né? A Coreia não mostra esses cientistas... É porque esse pra- é um setor sensível, né, de defesa nacional. Então existe um problema em você divulgar publicamente essas pessoas. A gente tem várias fotos do programa nuclear, inclusive recentes, que tem as centrífugas enriquecendo urânio, tá? Saíram no ano passado. Aí você vai ver o rosto dos cientistas que estão acompanhando o líder durante a visita, estão todos acabados, Desfalcados. todos desfalcados, assim, né? Todos Você editados. pode tirar a foto lá dessa parte, igual você teve lá num desfile ali Aham. das armas de armamento do exército. Isso. Pode fotografar isso lá? Pode, eu tenho essas fotos. Seria legal se o Pedro exibisse rapidamente, mas aí eu teria que pedir para ele achar no PDF. Ali, é que esse aqui... Gente, desculpa, Olha, eu sou meio professorzão. Então as minhas Não, apresentações massa, tá são massa. meio de professorzão. Então eu criei um slide aí, mas Pedro, se você conseguisse achar, você vai ver umas fotos que elas são meio esverdeadas. Você vai ver nitidamente um Olha o míssil. pitilo ali. Aqui, Olha lá, pronto. que Pronto, massa, pode olha voltar. lá. Volta aqui. Isso, olha só. Aqui embaixo, essa foto que a gente está vendo embaixo, eu que tirei essa foto, tá? Essa foto foi tirada agora em outubro de 2025. É uma foto extremamente recente. Isso não é feito na IA, não? Não, isso não é IA, Chroma tá? key, Eu tenho as chroma key. provas de que eu estava lá. Esses que a gente está vendo ali em cima são blindados feitos lá. Não podemos esquecer que o Brasil também foi um país que produziu um blindado notável, que é o nosso blindado Osório, né? Nossa Engesa, que fez nossa empresa nasce. Tudo eram referências. Eram de referências, blindado, nós fomos sabotados pelos americanos, nossos projetos não foram para frente. E aqui embaixo que nós estamos vendo são... Isso aqui embaixo é muito importante, esses mísseis aqui de baixo. Isso é coisa que só algum punhado de países tem. Esses são mísseis que carregam ogivas nucleares, mas eles são hipersônicos, planadores. Caralho, mano. Eles voam acima da velocidade do som, isso é uma velocidade absurda. E quando eles vão entrar de volta na atmosfera, eles são lançados com foguetes, né? Eles vão lá em cima, viajam até os Estados Unidos, vamos supor, aleatoriamente, que o alvo seja os Estados Caralho. Unidos, na óptica norte-coreana. Metrópolis. quando eles vão atacar entrar- Metrópolis lá, né? Quando eles vão entrar, eles não têm uma trajetória retilínea. Como eles são planadores, eles têm umas asinhas que eles fazem trajetórias aleatórias, Zigue-zague. randômicas. Caralho, mano. Pra não E ser faz com que o batido. sistema de defesa fique totalmente confuso, tentando abater. Né? E outra coisa, eles se dividem. Existem várias ogivas em formatos de cones dentro desses mísseis, algumas verdadeiras, outras falsas, para você aumentar a probabilidade de você conseguir atingir, né, você semear as várias ogivas nucleares, na verdade termonucleares, porque a Coreia do Norte domina a tecnologia de fusão nuclear para os armamentos. É um país de 25 milhões de pessoas, o tamanho de Roraima, com uma economia muito pequena e produz armas nucleares de mais alto nível. Isso é uma coisa notável e importante. E o próximo slide mostra... Esse míssil gigantesco que a gente está vendo aqui é um míssil muito inspirado na família Topol, da Rússia, da União Soviética. Você com certeza vê alguns parecidos no desfile 9 de maio lá na Rússia, né? E também é um míssil balístico intercontinental. Esse não é hipersônico planador, mas ele é capaz de atingir o território dos Estados Unidos. O que a gente está vendo aqui, isso aqui é um sistema, inclusive, antiaéreo na parte inferior para o ouvinte não ficar sem entender o que está sendo mostrado. O que a gente está vendo aqui, é importante dizer, não é assim um fetichismo de falar ai, que incrível as armas nucleares, isso é tão poderoso, olha que caminhãozinhos importantes, eles têm 22 rodas. Não. O que nós estamos vendo aqui é a soberania nacional, é a escolha de uma nação que decidiu não se curvar diante de nenhuma outra, que decidiu trilhar o seu próprio caminho e a defender sua dignidade, sua cultura, seu sistema político, que eles escolheram ter. É preciso dar o direito das civilizações escolherem os seus sistemas políticos. Os norte-coreanos escolheram o socialismo. Eles, inclusive os jovens de hoje em dia, honram a memória dos seus bisavós que morreram na mira dos japoneses, morreram debaixo das bombas dos americanos para defender aquele país. Então eles levam adiante. Isso aqui é símbolo, inclusive, de um país que, se fosse tão atrasado, tão miserável, tão horrível, tão ferrado, não seria nunca capaz de fazer uma coisa dessa. Eles não compraram isso de ninguém. Eles fizeram isso por conta própria. Isso aqui é um país que investe em educação, em ciência, tecnologia, estudo.
As pessoas estão estudando na Coreia, elas são capazes de produzir isso. E um outro ponto que eu queria falar, que você tocou num assunto muito importante, que a gente chama de desenvolvimento paralelo. Você falou assim, a bomba atômica desenvolve um monte de outra coisa. O que a gente está vendo aqui não é só uma arma nuclear bélica, uma coisa militar. Por trás disso existe um parque tecnológico, industrial, né, de artefatos que foram desenvolvidos em paralelo ao programa militar, que é usado pela sociedade civil, que é aproveitado pelo cidadão comum da Coreia do Norte. A gente não come bomba atômica. Isso aqui não vai ser partilhado e botado no prato dos norte-coreanos. Mas a tecnologia disso promove a saúde dessas pessoas, é usado na medicina, promove a irradiação dos alimentos, você aumenta o tempo de vida útil dos alimentos, você promove uma série de outras tecnologias industriais e agrícolas que estão sendo implementadas pelo partido do trabalho da Coreia na governança do país para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso, inclusive, tem a ver com uma coisa que eu estava dizendo antes sobre as questões das habitações que a gente estava falando aqui, né? Inclusive, se o Pedro puder, por gentileza, achar nos slides um momento, o tema é assim, arquitetura, urbanismo, moradias. Eu tenho várias fotos aí. Tem muita coisa, galera, que eu trouxe aqui. Trouxe de saúde pública. Aqui, ó, por exemplo. Pode ir passando para frente, que eu quero chegar nas moradias. Esses são prédios gigantescos e conhecidos. Não, pode. Metrô. O metrô, né? Talvez. Isso, as ruas. Obrigado, as ruas. Ó, a gente tá vendo aqui, né? Isso tem a ver com a questão da moradia que eu tinha te dito, né? Isso tudo é moradia. Isso aí não é a Rua das Estrelas, não, lá. Não, essa aqui não é na Rua das Estrelas, isso é uma outra rua. Eu falei da questão da Zona Hwaseong, que se limita à capital, mas eu queria falar também da construção de habitações no interior do país, que são parte de um projeto chamado Política 20x10. A Política 20x10 foi adotada há uns 2 anos na Coreia do Norte, que é uma política de desenvolvimento local. Eles querem desenvolver 20 regiões interioranas num espaço de 10 anos. E eles querem fazer com que essas cidades alcancem o mesmo nível de desenvolvimento que os grandes centros industriais. Eles estão derrubando as cidades antigas e construindo no lugar coisas exuberantes e realocando os trabalhadores para dentro desses lugares. Um dos exemplos mais proeminentes e notáveis da política 20x10 foi uma cidade costeira que foi muito mal noticiada no Ocidente como um resort para turistas. Na verdade, não é isso. Essa cidade é chamada cidade de Wonsan. Essa é uma cidade que foi totalmente aniquilada pelos Estados Unidos, porque é uma cidade portuária, na época da guerra. Era uma cidade importante na área pesqueira. Foi remodelada e hoje ela é realmente uma cidade resort. Ela foi pensada para turismo, mas turismo dos trabalhadores. Lá na Coreia do Norte, o governo paga as suas férias. Então você ganha os tickets da viagem até Wonsan e ganha também a hospedagem nesses prédios, né? Ficam ali na beira do mar. A Coreia é um país, coitada, não tem os mares como o Brasil tem, né? As nossas belíssimas praias. Então, Wonsan é uma das poucas áreas da Coreia que tem praias assim, né, boas, agradáveis de serem visitadas. Então, eles construíram esse complexo de turismo ali. Tem outra cidade que foi reconstruída, pensada ao entorno eu esqueci o nome que se dá dessa atividade, quando se cria mariscos e coisas assim, de frutos do mar. Tá. A cidade toda foi pensada para isso. Então, se você for ver, eles fizeram assim um grande tanque. Praticamente a cidade inteira está ao redor desse tanque. Lindo, né? Um tanque de água gigantesco ali na beira do mar. Então, a cidade toda desenvolvida para essa ideia. Tipo tem uma piscicultura ali para alimentar. Obrigado. Esse é o termo que eu estava procurando. Tem outra cidade, Kangdong, que vai virar um centro de saúde. Então, eles construíram um grande, gigantesco hospital nessa cidade. E ela tem que ser um referencial de saúde para o interior da Coreia. Então, assim, a gente nota que não é um país que está mergulhado num regime louco e megalomaníaco que quer construir armas. É paralelo, ao mesmo tempo eles estão fazendo as coisas para as pessoas também e tem planos para o futuro. Sabe o que eu vi ali? Volta um aqui, Pedrão, por favor, que é esse aí. E eu vi falar isso e agora você chegou aqui é a pessoa que vai me tirar essa dúvida. Que lá só os militares, por exemplo, podem ter carros, veículos próprios. Não. E aí eu vi várias fotos, né, antes de você vir, né? Tem outras também que ele pode passar aí. Você não vê veículos nas ruas. Na verdade, isso é uma realidade ou são, assim, coincidência? Não, tá, mas olha ali, uma avenida principal tem 3 carros. Assim, eu sou acostumado com um fluxo, até em Araguari, muito maior que isso, olha aí. É uma coincidência? O que é esse lance dos veículos lá, então? Tá vendo? Olha aí, as suas desertas de carro.
É porque existe uma outra concepção sobre mobilidade urbana na Coreia do Norte. A gente não pode esquecer que a Coreia do Norte é um país bloqueado economicamente. Não é permitido à Coreia do Norte comprar e vender a maior parte dos insumos que para outros países é comum de comercializar com outros países do mundo. A Coreia do Norte não é um país produtor de petróleo. Não há um pingo de óleo na Coreia do Norte. Tudo ela precisa comprar de outros países que se arriscam... vendo uma oportunidade aí, ó. Não, já tá cheio, eu vou chegar nesse ponto. Que furam o bloqueio e vendem para eles, principalmente Irã, agora a Rússia, depois do Tratado Estratégico de 2024, a Rússia vende bastante. E além do mais, o carro para os norte-coreanos, dado o tamanho do país ser muito pequeno, dada a questão econômica e ao pensamento daquelas pessoas, o carro é uma questão muito individual. A mobilidade urbana é pensada em modo mais coletivo. Então existe um grande incentivo e uma grande infraestrutura urbana para os trens, para o metrô, para os ônibus, para os trólebus, bondes. Né? A capital é toda e as cidades são todas repletas desse tipo de transporte. A maior parte das pessoas está se movimentando pela cidade com transporte público. Temos que pensar outra coisa também. Para mim é um caos a mentalidade de grandes centros urbanos repletos de carro. Eu digo isso porque eu moro no Rio de Janeiro e não há um momento do dia em que a linha amarela, a linha vermelha, a Avenida Brasil não estejam totalmente lotadas de carro, né? E você demora às vezes 1 hora para chegar num lugar que você podia chegar às vezes com 15 minutos. Né? Os norte-coreanos não pensam nesse nível. Eles pensam, inclusive, as pessoas moram muito perto do trabalho. As pessoas não estão se movimentando, como por exemplo da cidade que eu venho. Eu sou de Duque de Caxias, que fica na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Atualmente moro no Rio, mas eu sou de Duque de Caxias. Eu sou acostumado, inclusive participei disso, porque minha graduação de letras, né, a primeira graduação que eu fiz, foi toda feita do jeito que eu saía da minha casa, às 5h20 da manhã, para chegar 7h30 atrasado na aula, 2 horas no transporte público, pegando todos os engarrafamentos, e depois às 5 da tarde eu começava o trajeto de volta para chegar por volta das 8 horas da noite. A minha cidade, o lugar que eu moro, fica a aproximadamente 35 quilômetros da universidade. Não existe na concepção norte-coreana você estar a 35 quilômetros do seu lugar de trabalho ou de estudo. Mas para os brasileiros existem. Quantas pessoas que estão nos ouvindo agora não andam, às vezes, por dia 100 quilômetros? 3 horas para chegar, 3 horas para ir cara. para voltar. Por quê? Porque as nossas cidades são deformadas. E o nosso país é deformado. Né? Os centros industriais ficaram para um canto e você condenou outras regiões a serem agrícolas e coisas assim. Então as pessoas ficam se movimentando dentro das cidades no Brasil de uma maneira desumana. Isso não era para ser desse Não jeito. existe um plano diretor nos municípios. Não existe. Né? Não existe algo planejado e pensado para favorecer a população. Né? Mas não tem nenhum tipo de proibição. Se eu tiver uma condição financeira, eu consigo comprar um veículo, por exemplo. Sim, aí agora você chega Aí num outro ponto que eu quero falar. Né? Tipo assim, eu não preciso, eu não vou ter. Isso. Lá não Mas tem uma coisa consumismo que eu igual queria a gente te tem dizer, aqui. isso não era possível até o início desse ano. Não era normal uma pessoa individualmente ter um carro na Coreia. Os carros eram todos estatais e você usava para trabalhar. Quando você tem lá um trabalho, como no Brasil, se você trabalha numa secretaria de saúde, educação, você precisa se movimentar pela cidade, você tem um carro que não é seu. Tá. É da prefeitura. Então foi isso você que eu vi, usa. que era só para militares, alguma coisa assim. Não, Então mas era não é só para militares, Aham. era para todo mundo. Só que a partir desse ano 2025, aproveitando o tratado com a Rússia e a possibilidade de entrada de combustível e também de novos carros no país, hoje em dia é permitido se ter, se você mesmo vai lá e compra. Eu estive lá em abril do ano passado, em outubro desse ano. Em abril do ano passado, era muito difícil um individual ter um carro na Coreia do Norte. Esse ano que eu fui, eu peguei trânsito, ruas abarrotadas de carro. Inclusive, eles têm lá a placa amarela, que é o carro individual, privado, particular. Tá, entendeu? tá, entendi. E muito mais carro hoje em dia. Eu não concordo com isso. Não sou norte-coreano, não sou um deputado, né? Eu não concordo com isso. Eu senti a cidade muito mais carregada, cheia de carro, um caos, sendo que na minha concepção de mundo eu prefiro muito mais uma cidade assim organizada. As pessoas andam muito de bicicleta, andam muito no transporte público. Para mim isso, inclusive, ambientalmente é muito melhor. E você falou da BYD, uma coisa importante que os norte-coreanos estão eletrificando totalmente a frota de transporte público. Então a gente viu para lá e para cá vários ônibus que são 100% elétricos e feitos lá. Provavelmente com alguns insumos e coisas que vêm de um ou outro lugar, mas produzidos lá
e com essa pegada verde, né? De justamente Sim. pensar na questão ambiental. Cê- E muitos carros elétricos. Vamos pensar assim, lá tem uma Hyundai. Eles têm uma Pyongyang. Pyongyang é o nome da É. indústria nacional deles de carro. Veículo. Mas ela não é uma indústria tão avançada para carros individuais. Eu acredito que ela seja mais Entendi, voltada para voltada pra- tratores e Uhum. coletivos e coisas assim. Mas nós coreanos tem uma indústria nacional de motores, de produção. Inclusive, sempre eu puxo para o Brasil, porque para mim é importante a gente conhecer a Coreia, mas também a gente saber olhar o nosso país, né? O que fizeram com a nossa indústria nacional de motores e de carros, né? Nós tínhamos os FMNE, que o pessoal deve conhecer, a FMN. Inclusive, eu moro Nossa. perto da antiga sede em Xerém, no Rio de Janeiro. Tínhamos uma sede da fábrica de motores, né? Nós tínhamos muitas grandes fábricas de motores e também uma indústria naval no Brasil, que era muito forte. Nós tínhamos grandes estaleiros no Brasil. E isso está sendo morto, isso está sendo destruído pelo capital estrangeiro, que quer nos empurrar as coisas importadas, né? Que a gente fica importando, ou querem nos empurrar as tecnologias deles que nós temos que pagar muito para ter e produzir com licença aqui no Brasil, no território nacional. E ficamos à mercê deles. Veja a Ford, que há um ou 2 anos atrás, né, resolveu fechar uma unidade e milhares de trabalhadores ficaram, né, ali sem nada, porque ela realmente resolveu ir embora. Não tem nenhum norte-coreano nesse momento preocupado se a fábrica dele vai fechar, se ele vai ser demitido, se ele vai ficar sem trabalho. Todos têm trabalho, porque todos os meios de produção na Coreia do Norte pertencem ao povo. Não existe empresa privada. Não existe conglomerados que estão lá achatando os direitos dos trabalhadores ou falando assim, vem aqui trabalhar 6 dias por semana, 7 dias por semana, pagando salários irrisórios. Esse tipo de coisa não está acontecendo na Coreia do Norte. Como é que é o banco lá, as condições financeiras? Porque não é tudo estatizado. Como que é feita a movimentação financeira? A galera anda com a grana lá no bolso? Existe o sistema financeiro, existe uma moeda na Coreia do Norte, mas existe uma outra mentalidade porque é um sistema socialista. Então, muitas das coisas que nós colocamos monetizadas no Brasil, por exemplo, a casa, a educação, a saúde, a previdência, são coisas que nós pagamos por ela, né? Isso. Os norte-coreanos não pagam. Eles não têm essa mentalidade. É o Estado que organiza os recursos nacionais para distribuir isso. Não distribui igualitariamente, no sentido de que todo mundo recebe a mesma coisa. Recebem lá de acordo com seu esforço, né? O seu trabalho. Se uma pessoa não trabalha na Coreia do Norte, ela não come. Isso é até proibido. É impossível na Coreia do Norte uma pessoa não trabalhar. Ela tem que trabalhar. Isso é uma obrigação dela. Mas os norte-coreanos têm sim dinheiro que eles usam para comprar coisas, objetos, né? Coisas que eles querem. De uso mas pessoal. de uso pessoal, móveis, aparelhos tecnológicos e por aí vai. Mas o Estado é que fornece a casa, a educação, não se paga por educação, a saúde, os remédios, a eletricidade, a água. Não existe imposto desde 1974. Aí pro pessoal ANCAP, né, que gosta... A Coreia do Norte é o paraíso de vocês. Inclusive, uma coisa, o Luigi, que é o 13º do Luigi é esse podcast aqui, né, para ele sair cortando e fazendo reações aí. O Luigi que gosta da galera ANCAP aí, ó. Fala aí pra galera ANCAP, porque é ele que soltou essa frase um tempo atrás, reagindo a outro vídeo meu, que falou, caraca lá, o paraíso dos ANCAP, que não paga imposto. Não paga imposto. Pode ter calça jeans lá? Eu já li tanto sobre isso. 2 coisas, que não pode calça jeans e que as mulheres não podem vestir calça, né? Aí eu tenho um montão de foto com mulheres usando calças na Coreia. Agora na calça jeans eu vi algumas matérias falando Os norte-coreanos não usam muito calça jeans não, mas é claro que você pode. Eu tenho foto de calça jeans. Eles têm um padrão, tipo assim, cultural, vamos pensar, padrão né? cultural. A calça jeans não é utilizada, de novo, como o veículo, que até o ano passado não poderia. Realmente não tinha como você ter um veículo Era lá. muito difícil. É. A calça jeans, não. Tem a cultura, sei lá, você gosta de usar a camiseta preta, terno, é assim que você vai vestir. Isso. Lá o jeans não é uma roupa, nossa, modelo de roupa de vestimento. É isso mesmo, não é proibido e você não vai ser fuzilado por usar uma calça jeans. Mas é que as pessoas não veem aquilo como uma roupa que seja adequada ao modo de vida delas. Não chegou e tá tudo bem. A marca Levi's não chegou. Não chegou. Não chegou nenhuma marca ocidental na Coreia. E a partir de qual idade que a pessoa começa o trabalho? Depois que ela sai do exército? Só pode trabalhar na Coreia a partir dos 18 anos, né? Quando a pessoa serve no exército ela já trabalha na sociedade civil. Tá. O parte do serviço militar na Coreia do Norte, isso é muito importante, inclusive. É obrigatório o serviço militar? É obrigatório o serviço militar e você tem que servir à sociedade. Então, uma coisa, por exemplo, a gente está aqui, parou nos slides em 2 fotos muito interessantes, né? Que é um bairro novo sendo construído, não é das estrelinhas, né?
Só pra, Outro estrelinha bairro. não quer dizer estrelinha de celebridade, né? A estrela é o formato do bairro. Mas esse aqui fica fora, não é na zona do bairro Roisson. Esse aqui é um bairro que está sendo construído pelos militares. Os militares é que são pedreiros na Coreia do Norte. Quando você serve no exército, você fica um período lá, você não só aprende a arte da guerra, como você também sai para fazer coisas. Ou você constrói casas, você constrói estradas, você vai fazer a colheita, você vai ajudar os camponeses, você vai trabalhar junto das pessoas. Lá, os norte-coreanos têm pavor de pensar que o exército pode algum dia virar uma coisa de quartel, que só vive num mundinho aquartelado dentro das suas muralhas, das suas unidades militares e não sabe como é que é a vida das pessoas. Isso, inclusive, se chama Songun, que era o nome do nosso antigo Instituto Paektu. Songun é a ideologia militar de prioridade dos assuntos militares, é a doutrina deles, mas também a ideia que eles têm de atrelar povo e exército. O exército é popular. O exército é popular. Não existe uma elite militar Não, no país. não, não. É claro onde- que existem os grandes comandantes, Sim, né? sim. Por questão de organização. É um país em guerra, a gente não pode esquecer. A Coreia do Norte é um país em guerra. E outra curiosidade sobre essas fotos aqui, além dos prédios estarem sendo construídos pelos militares, esse prédio, essa rua, essa é uma avenida, vai ser destinada às famílias dos soldados norte-coreanos que morreram na Rússia durante a operação de libertação da cidade russa de Kursk, né? Os norte-coreanos foram enviados para lá, morreram, houve vítimas, né? E as famílias, para não ficarem desabrigadas, o governo vai construir um bairro de alto nível e abrigá-las lá. E as crianças vão para escolas distintas, com bons níveis, né, de aprovações e por aí vai. O Kim Jong-un acho que pronunciou essa semana, né, sobre alguns militares norte-coreanos que foram para a Rússia e que foram mortos no combate. Como é que é? Esses que ele mencionou essa semana foram do esquadrão de engenheiros. Já retornaram os soldados comuns, isso já aconteceu alguns meses atrás, e aí houve uma cerimônia pública em homenagem às vítimas entre os soldados comuns, só que agora voltaram os oficiais engenheiros. E aí desses, me parece que 9 perderam a vida, né? As pessoas estão noticiando erroneamente que Kim Jong-un teria admitido que em toda a operação 9 pessoas morreram. Isso não é verdade. 9 pessoas deste grupo que retornou agora. Mas no total morreram mais pessoas, né? A população lá é solidária mesmo com a Rússia. É solidária você com não a chega Rússia. não chegou a ter essa interação, sabe? Tipo assim, de que um coreano vai para outro país para lutar uma guerra que talvez não seja dele e você perde um filho da sua pátria. Para eles isso tá bem. Para eles isso está bem por 2 razões. Primeiro, que eles olham o que a Rússia está fazendo na questão ucraniana como uma guerra antifascista. Eles olham e reconhecem que o governo de Kiev, da Ucrânia, é abertamente apoiador de um passado em que a Ucrânia colaborou ativamente com a Alemanha hitlerista. Inclusive ostenta esses símbolos do período da colaboração abertamente nos seus batalhões militares e saúda pessoas como Stepan Bandera, que foram colaboradores abertos que inclusive massacraram judeus e outras minorias dentro da Ucrânia durante a ocupação. Então, para os norte-coreanos que lutaram contra os fascistas japoneses, é uma questão de história também nesse momento em que o mundo vê o ressurgimento do fascismo, novamente se levantar contra isso. E a outra questão de por que para eles está tudo bem participar disso, é um assunto de honrar o seu país. Aí você pensa, mas por que honrar o país sendo que a Ucrânia e a Rússia, o que isso tem a ver com a Coreia? É porque a Rússia e a Coreia do Norte tem um acordo que diz o seguinte: se um terceiro país invade qualquer um dos dois, o exército do outro pode entrar para ajudar. Então, o que aconteceu foi que a Ucrânia invadiu a Rússia e tomou a cidade russa de Kursk, que fica dentro da Rússia. A cláusula do acordo assinado em junho de 2024, que é um acordo estratégico abrangente, diz o seguinte: opa, é um terceiro exército ucraniano, invadiu um dos nossos territórios, no caso o território russo, eu reclamo então que a Coreia, por favor, me ajude. Então foi enviado um destacamento, uma força expedicionária norte-coreana. Então os norte-coreanos olham e falam: estamos cumprindo um acordo que nós assinamos de livre e espontânea vontade. Tratado de amigos. É um tratado de amizade, que literalmente tem esse nome. Exato, é um tratado de Então amizade. nós estamos ajudando um país que inclusive nos ajudou no passado. A Coreia foi libertada em 1945 em conjunto com o Exército Vermelho, que lá deixou, infelizmente, milhares de soldados que morreram lutando contra os japoneses pela libertação do povo coreano. Então é uma questão de, né, os dois lados se ajudarem. Lá são 10 anos de serviço militar. Não. Não? Você fica um ano no serviço um ano militar. só? É. Mas você falou que são homens e mulheres, aí eu queria saber, tipo assim, é obrigatório para todos? Sim. Sim. Obrigado. As mulheres também têm que servir Sim, do mesmo calma aí, jeito. agora
Eu não posso falar que é obrigatório para todos, porque eu poderia estar entrando num erro e eu já não consigo me lembrar. Tá. Talvez me pareça que para as mulheres é voluntário. Se elas quiserem, elas podem. Mas eu precisaria consultar alguém. A Não, gente teve um não muda episódio nada, aqui não, só pra que curiosidade mesmo. um neto de coreano, né, falou pra gente que era obrigatório pra todos, homens e mulheres, e só que ele falou que era 10 anos, né? 10 anos 10 anos de impossível. serviço militar aí. Na Coreia do Sul, não. Na Coreia do Sul é Não, obrigatório não, não, para homens, na Coreia do Sul é obrigatório, mas não são 10 anos também na Coreia do Sul, não. Mas na Coreia do Sul também é obrigatório o serviço militar. E o governo administra, assim, que tipo de mão de obra que ele vai precisar dentro do país a ponto de limitar algumas formações acadêmicas, tipo, ó, agora a gente tá precisando de mais engenheiro. Então vamos forçar aqui, você tem que ir para engenharia. Ó, estamos precisando de mais médicos. Você tem que ir para medicina. Isso acontece? Sim, acontece porque toda a vida do país é planejada rigorosamente do ponto de vista científico. Existem poucos recursos. Os que existem precisam ser distribuídos racionalmente a ponto de fazer com que toda a população esteja em um nível muito parecido entre si, apesar das diferenças regionais. Então, se você precisa de uma grande quantidade de engenheiros, há um incentivo do Estado para chamar as pessoas para essa área. De médicos, a mesma coisa, e por aí vai. Mais uma coisa que eu sinto, o Estado planeja a economia e tal, mas eu não sinto definitivamente, com toda a experiência que eu tenho com a Coreia do Norte, que ninguém é obrigado a fazer uma coisa que não quer na Coreia do Norte. De verdade. Existe uma liberdade muito grande de escolha de profissão, de escolha de destino. Se você quer mudar de cidade, se você quer fazer outra coisa, se você quer se demitir. Eu conheço norte-coreanos que se demitiram dos seus trabalhos e hoje trabalham em outra coisa. Não estava satisfeito. Não estava pediu. satisfeito, que abandonaram estudos. Eu conheço norte-coreanos que fizeram isso. E está tudo bem, porque a vida é assim. Entendeu? Não, mas Controle de natalidade mas também existe? Tá tudo bem até que ponto? Porque você me falou assim, que lá todo mundo é obrigado a trabalhar. Então, eu imagino que lá você não vai ter um andarilho, você não tem uma Não. mendigância. Impossível isso. Tá tudo bem até o ponto que você se realoque Você em algum tem que setor da produzir. sociedade, claro. E vamos pensar, o incapaz. Desculpa te cortar. Não é produzir. Porque nesse sentido, você tem que produzir, dá uma ideia de que os seres humanos são apenas instrumentos que precisam produzir alguma coisa. Não é nesse sentido. É porque a interpretação norte-coreana de trabalho é o trabalho como libertador, no sentido de criar no ser humano um espírito que outros animais, por exemplo, não conseguem ter. O ser humano tem um trabalho criativo. O trabalho como libertação e como realização de uma sociedade, nesse sentido. Não de produzir para alcançar metas e chegar como a gente tem aqui. Isso é pra gente, no capitalismo, essa ideia de produção. Para eles é nesse sentido. Então, assim, você precisa se realocar para ser uma pessoa funcional dentro desta sociedade. Tem que fazer uma contribuição, né? Isso mesmo. Porra, tem que ser. E o incapaz, você chegou a entender como que funciona lá? Uma pessoa incapaz ou com limitação severa, sei lá? Pessoas com limitação severa são inseridas de alguma maneira, se não é possível de maneira alguma no mundo do trabalho, são inseridas na sociedade normalmente em outros âmbitos. Os norte-coreanos têm uma medicina muito desenvolvida, então eles têm os centros lá de receber essas pessoas e tal, mas existem também o alocamento dessas pessoas, e quando é possível para elas, no mundo do trabalho. Entendi. Eu diria que muito mais democrático do que aqui. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa dizer, né? Que no Brasil existe um atraso muito grande em relação às pessoas com deficiência ou com algum tipo de limitação que precisam, olha só, né, ralar a inclusão muito não acontece não no acontece. Brasil, né? Você vai outros lugares, Não você vê acontece. várias empresas, né? Restaurantes onde só o autista atende. Pô, esse dia eu tava vendo um lugar muito massa isso daí, velho. Tipo, todo mundo que trabalhava no lugar tinha demência, assim, sabe? Aí você fazia um pedido, traz um milkshake. O cara levava uma pizza pra você e tava tudo certo, meu irmão. Não, mas isso é inclusão total, velho. É muito foda isso aí. Ué. Você já vai com essa proposta pro lugar, assim, sabe? E isso é uma inclusão que deve ser feita. E a galera super feliz ali trabalhando. E é muito foda, cara. Lá existe um controle de natalidade, lá o governo se preocupa com isso daí. Ó, a gente precisa ter mais filhos Sim. aqui. O governo se preocupa muito em ter mais filhos, porque muitos países do mundo hoje estão sofrendo um decréscimo, Sim, né? exato, Isso é uma coisa global. Isso é um problema. A Coreia do Sul, inclusive, está passando por isso bastante. E aí é claro que os norte-coreanos estão inseridos nessa lógica que está
perdurando o planeta inteiro, e eles incentivam muito as pessoas a terem mais filhos, né? Então, é uma coisa que pode parecer curiosa para as pessoas, mas lá, se uma família tem muitos filhos, o governo vai dando muitos benefícios, vai dando uma casa maravilhosa num desses bairros novos, vai dando medalhas para a mãe, existe o título de mãe heroína, que é uma mãe que vai tendo assim, se tem 5 filhos, aí já ganha um título, tipo mãe heroína de 3ª classe, aí se tem 10 filhos, é uma super mãe heroína, e aí ela é uma figura assim, respeitada. E como que é a situação da mãe lá? Ela tem um tempo pra ficar por conta dos filhos? O Estado vai subsidiar ela? Ah, se é mãe, você vai ficar um ano sem ter que colaborar de forma direta com alguma adequação. Uma coisa muito importante a gente dizer, que eu vejo isso poderia ser mais... Eu faço até um convite para quem está ouvindo, que tem pesquisas acadêmicas, seria legal a gente fazer uma pesquisa acadêmica sobre a questão da mulher na sociedade norte-coreana. A questão da mulher é muito interessante porque desde o período da guerra contra os japoneses, na década de 20 e 30, as mulheres começaram a assumir um papel de protagonismo muito grande no processo político, né? Eu mencionei a questão da heroína anti-japonesa Kim Jong-suk, que é um símbolo, né, do modelo de mulher na Coreia do Norte. Era uma mulher que era tudo ao mesmo tempo. A ideia que também perdura para os homens, que tem que ser tudo ao mesmo tempo. Essa é uma ideia que perdura vários países socialistas, né? Existem vários países socialistas. É militar, é política, é ao mesmo tempo mãe, é o cara que é pai ao mesmo tempo, mas também é militar, é político, é um operário, é um artista, por aí vai. E as mulheres no período da guerra, a sociedade coreana, que era tradicionalmente muito machista, no sentido de colocar as mulheres numa posição bem baixa, né? Trouxe as mulheres para as fileiras guerrilheiras anti-japonesas como comandantes militares e como pessoas que fazem parte do processo, junto com os homens, em pé de igualdade, não servindo aos homens, mas trabalhando junto dos homens. Então, em 1946, quando nem existia ainda o Estado da República Popular Democrática da Coreia, foi assinada uma lei, que é a Lei de Igualdade entre Homens e Mulheres. Essa foi uma lei assinada que equiparou homens e mulheres na sociedade norte-coreana. E aí a gente vê vários traços na sociedade lá hoje, que a gente vê que são frutos desses 80 anos, né, de uma outra mentalidade sobre a questão da mulher. A gente vê muitas parlamentares, mulheres. Na minha opinião, falta mais, inclusive, isso na Coreia. Está faltando mais mulheres nos altos escalões. Isso é uma coisa que eu acho que precisam de mais tempo para debater e aprofundar isso. Mas em outros aspectos é muito importante notar que eles estão anos-luz na frente de outras sociedades. A questão que você falou, né? Se a mulher ficar grávida, ela tem um tempo para sair, ela continua recebendo o salário dela, recebe incentivo do Estado. A mulher, assim como aqui, ela não existe casamento arranjado, ou ela não pode divorciar, não existe isso. A mulher tem total direito de divorciar. Inclusive, a penalidade para crimes contra mulheres são muito severas na Coreia do Norte, né? Incluem penas muito severas aos homens que, de alguma maneira, abusam das mulheres. Existe isso no Código Penal. Quem quiser, o Código Penal está traduzido em português pelo nosso Instituto PECTU. Vocês podem ler lá, um documento meio grande, mas vale a pena a gente ver. E a gente vê a questão da mulher também como um símbolo que é sempre colocado visualmente, né, junto do homem. Não é aquela mulher das propagandas americanas lá dos anos 60, vocês já devem ter visto em algum momento, né? Que as mulheres estão... Não, eu tô dizendo o seguinte, as mulheres ali servindo os homens, na capa de revista é assim, aprenda a ser uma boa cozinheira e tal, e aí do lado tem uma comparação com as mulheres na União Soviética, que eram cosmonautas, heroínas de guerra, esse tipo de comparação, né? Na Coreia isso é muito válido, né? As mulheres estão em um patamar... Claro, não é perfeito e não é totalmente igual. Eu ainda sinto uma certa prevalência da figura masculina na sociedade norte-coreana. Sim, até porque eles priorizam a mulher como mãe mesmo. Existe essa questão, né? Da mãe, da família e tudo mais. Mas em relação, por exemplo... filho por ano ali, cada ano e meio, por exemplo, ela dificilmente fica inserida numa profissão laboral comum, porque a dedicação pro filho tem que ser... Ou não tanto, porque os norte-coreanos têm uma ideia de família um pouco diferente da nossa, né? O Estado cuida das crianças, né? Você tem as creches. Tipo, você vai pra uma creche, então o menino depois de um ano... Isso, não existe essa coisa assim tão aqui no Ocidente, né? De que as mulheres têm que ficar cuidando das crianças, é a função delas. O Estado é que cria. O Estado cria, o Estado cresce e tal. E, claro, não aparta da família. Não, mas é como se o Estado fosse um membro da família que também cuida das crianças, né? Era como se fosse uma educação em período integral. Exatamente. No período que o pai e a mãe tá trabalhando, deixa com o Estado tá cuidando, tá alimentando, tá educando. A hora que o pai e a mãe voltam do trabalho,
A creche está ali, fica perto de casa, Isso mesmo. vai pra casa com o pai. É Exatamente. E também em relação às crianças, é legal dizer que existe desde de criança ali, desde muito pequena, uma mentalidade que algumas pessoas achariam um absurdo aqui no Brasil, mas faz parte da mentalidade norte-coreana, né? Que é o seguinte, olha, você é um cidadão inserido dentro de uma coletividade. Então as crianças aprendem a trabalhar, não são colocadas para trabalhar. Você tem que Mas explicar elas isso direitinho, tá? não tá a criança sendo colocada, a gente, para lavar rua ou coisa, não é isso, ou fazer a colheita, nada disso. Mas, por exemplo, as crianças ajudam a limpar a própria sala de aula, elas aprendem a plantar uma planta, a plantar uma árvore, elas aprendem algumas noções básicas do mundo, elas saem dali não como pessoas totalmente apartadas que magicamente a comida apareceu na frente delas, elas aprendem algumas noções que fazem com que, inclusive, uma coisa que eu percebo, as noções de coisa de homem e coisa de mulher não sejam muito marcadas na Coreia do Norte. Fazer a comida, essa é coisa da mulher, não tem muito essa ideia, porque todos... Igualmente, meninos e meninas, quando crianças, estão nas escolas aprendendo princípios básicos de cozinhar, de limpar a sua casa, de arrumar o seu próprio quarto, né? De não deixa isso para outra pessoa fazer. Faça você mesmo, seja uma pessoa viva nesse sentido. E existem adoções também na Coreia? Sim, existem adoções, existem crianças, às vezes, que por alguma razão ou a mãe falece, ou os pais se divorciam e... por alguma razão essa criança vai parar num orfanato. E não é muito comum quanto no Brasil. Né? Eu acho que talvez por uma outra ideia, outra concepção, né? São assim, muito apegados. Não é tão comum, até porque a gente também tem que pensar que a questão de adoção no Brasil, de abandono, né, das crianças, tem muitos fatores econômicos também envolvidos, né? Claro. E materiais. A gente não pode, né? Também o pessoal às vezes fala assim, caramba, nossa, que mãe desnaturada, fez 3 filhos e largou aí. Gente, existe uma questão econômica envolvida, as pessoas não estão por aí fazendo isso porque querem, né? Existe uma questão em torno disso. Mas há sim adoções na Coreia. Rapaz, casais gays existem na Coreia? Então, esse é um assunto muito complexo. Não existem abertamente. Até porque os norte-coreanos não expressam muito abertamente relações desse tipo. Por exemplo, os norte-coreanos não se beijam em público. Isso é uma coisa assim, muito absurda para a cultura deles. Né? No máximo andam de mãos dadas, sabe? Mas não existe demonstrações públicas de afeto como existe na nossa sociedade. Pra gente que tem outra pegada, outra história, isso é muito comum, né? Mas se eu quiser andar de mão dada com o Robertinho lá, por exemplo, eu posso. Não tem problema nenhum, até porque os norte-coreanos andam, existem algumas concepções meio diferentes, né? Então, por exemplo, os rapazes sentam no colo dos outros rapazes, andam de mãos dadas, isso não é muito bem visto como algo no sentido erótico ou amoroso. O que torna, inclusive, muito difícil da gente identificar o que seria, de fato, uma amizade ou um meio termo, uma broderagem ou uma relação em si. Mas é importante dizer o seguinte, a Coreia do Norte é um país que não tem um debate público sobre esse tema. É uma questão que talvez eles ainda precisem de um tempo para amadurecer isso. E a gente também tem que entender que os debates existem quando há contradição. Por que existem os debates em relação, por exemplo, aos LGBTQIA+, no Brasil? Porque essa população está dioturnamente sob um cerco, né? Há muita violência em relação a essas pessoas. Então é uma questão para a nossa sociedade. Essas pessoas não estão sendo reconhecidas como membros da sociedade, estão enfrentando dificuldades, elas são privadas de vários direitos, inclusive, né? Mas lá eles não são privados? E aí essas pessoas... Eu vou te falar, essas pessoas que existem aqui, elas existem no mundo inteiro. Existe no mundo inteiro, é algo com certeza. Se elas não são vistas, elas com certeza estão sendo reprimidas. Elas existem. Lá na Coreia, com certeza, essas pessoas existem. O meu ponto é o seguinte, não existe um aparelho estatal de proibição ou de repressão dessas pessoas a ponto de que talvez isso seja uma questão para essas pessoas se organizarem em torno de um movimento e falar, precisamos mudar isso. Por exemplo, Cuba. Cuba foi um país que por muitas décadas errou muito no tratamento em relação às pessoas LGBT. Sim. Inclusive admitido pelo próprio Fidel Castro depois. Hoje Cuba é um país muito avançado nesse sentido. Nós temos muitas pessoas LGBTs na Assembleia de Cuba, nas Forças Armadas. Essas pessoas estão sendo gradualmente inseridas. Isso foi uma questão para a sociedade cubana. Em breve, creio que isso será uma questão para a sociedade norte-coreana. Por enquanto, ainda não é. Significa que lá é o paraíso para você ser? Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que eu acho que há poucas informações sobre isso, que a gente não consegue cravar o martelo dizendo que é maravilhoso ou que é horrível. Mas a minha leitura da situação é o seguinte, me parece que não há uma repressão,
Não há nada no Código Penal que eu já li sobre isso. Não há tratamento médico contra isso. A Coreia não reconhece como doença qualquer manifestação LGBTQIA+, como era até anos 90 doença, né, no Código Internacional de Doenças. Não existe esse tipo de tratamento ou de repressão ou de campanha, seja para reprimir ou para incentivar. E quando for discutido, não vai ter uma pauta religiosa abordando isso também. Com certeza que não. Se isso for uma questão para a sociedade norte-coreana, isso quem tem que decidir são eles, inclusive. Não sou eu, né? Não é a gente que tem que ir lá apontar e falar, pô, como aí, vocês não tem aqui essa questão sendo debatida ou um partido que levante isso, sei do que. Eles é que tem que resolver isso, é um povo autônomo e soberano em relação a isso. Mas eu tenho certeza que quando essa situação surgir, esse debate público surgir, isso será feito de maneira, creio eu, muito semelhante ao que aconteceu Pauta religiosa em Cuba. lá zero. Lá Zero não porque tem uma há poucas religião. pessoas- Tem? Não é permitida a religião. Não, é permitida a religião, sim. É. Artigo 5º da Constituição garante liberdade religiosa, pra não há todos. proibição. O Estado não é religioso, é um Estado laico. E, agora sendo muito sincero, né, uma coisa é o que está lá na Constituição, outra coisa é o que acontece. Eu sinto que há um desincentivo, desencorajamento a práticas religiosas na Coreia. É uma sociedade que a maior parte das pessoas não tem credo religioso. E existe um certo incentivo a isso. Você talvez esteja até com uma pessoa meio assim, boba ou estranha, tipo, por que você acredita nisso, né? Eles são muito centrados na ideia de que o ser humano, o homem, né? O homem como ser humano, é o centro do processo, né? É o ser humano que constrói materialmente o mundo, que não existem milagres que acontecem. Os milagres que acontecem são seres humanos que produzem coletivamente. Então, o número de religiosos é muito pequeno, mas não há, isso é importante dizer, existem muitas companhias e mídias que divulgam que se você possui uma Bíblia, você é fuzilado, se você for cristão, que não você pode ter- as igrejas estão sendo queimadas, que se você for cristão, você passa um rolo compressor em cima de você. Isto literalmente não está acontecendo na Coreia. Há igrejas lá, cristãs católicas, cristãs protestantes. O cristianismo não é comum para a sociedade norte-coreana. É comum na sociedade sul-coreana por conta da ocupação dos Estados Unidos, que também importou, né, trouxe para lá a questão religiosa. Na Coreia do Norte, o cristianismo não é muito comum. Das religiões praticadas, a mais comum é o chondoísmo e o budismo. O chondoísmo é uma religião própria da Coreia, né? Não é nem uma religião, é uma, digamos assim, uma filosofia de vida. Né? É difícil a gente, às vezes, classificar isso. Inclusive, só para, desculpa cortar, mas um dos partidos políticos que existe na Coreia do Norte é um partido chondoísta, religioso, mas que não coloca a religião como ela que pauta a sociedade. Ela é formada pela comunidade de chondoístas. Os chondoístas existem há muito tempo na Coreia. Eles ajudaram, inclusive, na época da libertação nacional contra o Japão, constituir um partido que decidiu não se unificar ao partido principal, que é o Partido do Trabalho da Coreia. Por isso ficarem separados, inclusive os chondoístas é que são envolvidos, eram envolvidos no que a gente estava falando agora há pouco aqui, nas questões da reunificação nacional. Eles comandavam o Ministério da Reunificação Nacional, que foi desmantelado, né? Então esse é um partido formado por chondoístas, que tem deputados, tem ministros, que são desse partido. A religião não é algo comum para os norte-coreanos. Tampouco é algo proibido ou reprimido. Só existe uma visão geral na Coreia, né? Um estereótipo de que a religião é uma coisa meio... Mas será que os chondoístas, eles acreditam em algo que transcende a matéria, assim? A filosofia deles leva eles a isso? Sei lá, a pessoa ter arquétipos de gerações anteriores, de respeito aos antepassados, de a vida não acaba aqui? Será que eles têm... Ih, agora você me pegou, porque eu não conheço nada de chondoísmo. Precisamos de ajuda de alguém que saiba sobre isso, porque eu realmente não sei. Boa. Não tem problema. Não precisa saber tudo também, né, Robertinho? Não, é assim, mas tudo que você traz pra gente, Muito em bom, especial muito pra mim, bom. né, é bem diferente do que você escuta da grande mídia. Sim. É assim. Mas aí eu queria voltar, na hora que você falou, eu quase passei sobre isso, mas é que você veio contando uma história, meio que uma cronológica de um pouco do que aconteceu na história da Coreia do Norte, mas você me fala que você montou um grupo, como se fosse um grupo em 2017, Uhum. né? E coincidentemente é quando o irmão do Kim Jong-un, ele é assassinado, não é nesse ano? Sim. Tem alguma coisa Acho a ver que quando foi você esse monta esse grupo? Não, não tem nada a Não, ver. não tem. Eu não matei ele. Não foi você? Não fui eu. Não é, fui foi eu, o Kim mas não, Jong que não, mandou? mas não. Bom, pois é, eu não sei
sinceramente O que eles falando. conversam lá Eu dentro? não sei. O tema da família, dos membros da família, é que eu detesto o termo família Kim. Isso é um termo que é usado. Da primeira vez que você falou, você já... Assim, deu eu uma detesto esse engasgada, de você falou família assim, não- Kim. Não sei o que as pessoas fazem. Mas dos membros daquela família, porque família Kim, todo mundo na Coreia é Kim. Kim é o sobrenome mais comum da Coreia. Entendi. Eu conheço uns Silva 5, aqui 6... do É o Brasil, Silva da Coreia. Então, é Exato, Silva. entendeu? Pra quem não sabe, na Coreia o sobrenome vem primeiro. Então, Kim Jong-un, ele não se chama Kim, ele se chama Jong-un, e Kim é a família. Só que a família Kim é como Silva, e existem também vários Kim. Eu acabei de falar um presidente da Coreia do Sul que era Kim, Kim Dae-jung. Então, assim, sobre as pessoas daquela família, eles não ficam lá dentro falando como aqui a gente gosta dessa coisa do tabloide, né? Do irmão do fulano, não sei, eles não falam sobre isso. Inclusive em relação aos líderes, eles não ficam falando assim, e o nosso presidente Kim Jong-un que é neto do presidente Kim Il-sung, que é filho. Eles não mencionam isso. Todo mundo sabe, mas não é uma coisa que fica sendo reforçada como um laço primordial para você entender a história daquela pessoa. Não é isso. E essa figura que morreu lá, que foi assassinada na Malásia, me parece, né? Isso, no aeroporto. No aeroporto, é uma figura cuja história eu não consigo traçar com as fontes internas. Não é uma figura relevante ou que eu tenha dados lá dentro para traçar. E existe a ideia aqui que eu não consigo nem dizer que é verdade que ele é irmão Kim Jong-un. Eu não consigo, eu não tenho uma base material para dizer que é, da mesma maneira que também não tenho base material para dizer que ele foi assassinado. É claro que a gente sabe que, inclusive uma coisa que eu acho curioso, que o pessoal falou assim, por causa que ele era uma ameaça ao poder de Kim Jong-un dentro da Coreia. Só que a transição aconteceu em 2011, né? 2017 está 6 anos no futuro. Aquela figura ali, supostamente, pelo que eu li na própria mídia ocidental, já não estava na Coreia do Norte há muitos anos. Como é que representaria ali um grau de articulação interna tão grande a ponto de ter sido tão importante para ser morto no aeroporto? Eu não sei. O que eu sei da oficialidade desse tema é que, na época, as autoridades norte-coreanas reclamaram que um cidadão norte-coreano de outro nome, que não era o nome dessa pessoa, morreu na Malásia e o corpo não foi repatriado. Houve essa reclamação formal que eu tive acesso. Houve um imbróglio ali com o governo. É da Malásia, gente. Eu não sei se eu estou falando uma besteira aqui. Eu acho que foi na Malásia, né? Mas foi ali naquela região ali do sul da Ásia. O máximo que houve foi isso. Mas eu, sinceramente, evito muito de me apegar a esses assuntos de tabloides, de o irmão do líder, o tio do líder. Alguns eu sei esclarecer muito bem, como, por exemplo, o caso do tio dele. Este sim foi morto, né? Que era o Jang Song-taek. Ele era tio dele, de fato. Ele era uma figura militar e política importante no país. Ele ganhou grande repercussão nos últimos anos da liderança do Kim Jong-il, que faleceu em 2011. Inclusive amanhã, né, de 17 de dezembro, é o aniversário, meio estranho falar isso, mas é o aniversário de falecimento dele. E assim que Kim Jong-un assumiu, pouco tempo depois, em 2013, foi descoberto um grande esquema de corrupção por parte dessa pessoa. A gente também não pode aqui esquecer que a Coreia do Norte é uma sociedade que tem suas mazelas. Existe corrupção, existem crimes, claro que não em um nível como aqui. Tá? Claro, não como em um nível em outros países em que a corrupção é sistêmica. Isso não está acontecendo na Coreia do Norte. E essa figura, portanto, foi descoberto sobre ela um grande esquema de corrupção. Ela estava ganhando muito dinheiro, inclusive, se envolveu em questões muito problemáticas na China, inclusive com tráfico de pessoas e tudo mais. Por ele ser uma figura militar e de alta patente, ele foi julgado em um tribunal militar. E lá na Coreia, crimes como esse, Pena de corrupção, morte. são tratados com muita seriedade. E aí a pena capital foi aplicada. Isto foi amplamente divulgado pela mídia interna, foi mostrado o momento, tem fotos públicas e notórias do julgamento dele, claro que não tem da execução, mas ele foi executado por fuzilamento, né? Por perfuração de arma de fogo. Por que eu estou dizendo isso? Pode parecer uma coisa boba, né? Foi fuzilado. Mas por que a gente vai lá na mídia e a gente vê, as pessoas dizem assim, Kim Jong-un matou o seu tio com um míssel. Kim Jong-un matou o seu tio com uma bateria antiaérea. Ele jogou ele vivo aos cachorros que não comiam há uma semana e foi comido pelos cachorros. As pessoas acreditam nessa coisa. Então, esse caso, sim, eu posso esclarecer que ele foi mesmo executado, mas era uma figura governamental, ativa, que foi descoberta em um caso de corrupção. Isso foi em 2013. É a última execução que nós temos na Coreia, que foi
Sim. pública e notório o suficiente. Quando eles executam, eles falam mesmo e mostram. E fica de exemplo, né? E fica Tipo, de ó, exemplo. meu tio que fez aqui e foi embora, né? Não passa, porque E não foi nem imagina... tratado como meu tio, foi tratado como o Jansson Taek, que aquela figura, papapá, entendeu? Mas nós sabemos que era tio dele. Que era familiar. Era familiar. Foi julgado como qualquer outra Foi julgado, pessoa lá dentro. foi julgado como militar, né? E aí, ele aí era é mais militar, severo. aí é mais severo. Foi um tribunal militar. Como que é... que você reparou no campo lá? Existe uma reforma agrária? São cooperativas? Como que o governo lida com a terra? A Coreia passou pela sua reforma agrária lá em 1946, também quando foi assinada a Lei de Terras. A Coreia tinha um problema muito grande que é o seguinte, as terras estavam nas mãos ou dos japoneses, que eram os colonizadores, ou de coreanos, que tinham ajudado os Aliados. japoneses. Eram aliados, eram colaboradores dos japoneses. Existiam algumas poucas terras que estavam na mão de coreanos, que conseguiram passar mais ou menos ali, período meio que imunes, né? Então houve em 46 a Lei de Terras, em que as terras foram redistribuídas, primeiro todas estatizadas, então nacionalizadas, os antigos proprietários japoneses perderam seus títulos de propriedade daquilo, óbvio, né? Foram todas nacionalizadas e depois redistribuídas entre os camponeses. E aí foi montado um sistema agrário baseado em cooperativas. A maior parte das fazendas hoje na Coreia são cooperativas, ou seja, elas são organizadas pelos próprios camponeses, que organizam ali, recebem uma diretriz central da meta de produção alimentar, que é necessário, né, para o país comer, e produzem dentro daquelas metas ali. Só que a Coreia do Norte tem uma questão agrícola que é muito importante, isso às vezes é tratado de uma maneira muito infantil ou errada pelas pessoas que acham que sabem sobre o país. A Coreia já teve um problema muito grave na sua produção agrícola, que levou à fome generalizada. Naquele período dos anos 90 que eu mencionei aqui, né, que é chamado de Árdua Marcha. A União Soviética tinha acabado, não existia mais muito comércio com outros países do mundo, foi cercada pelos Estados Unidos e internamente sofreu um problema muito grande, que a Coreia está sujeita às monções, que são chuvas torrenciais que abalam aquela região do planeta. E nos anos 90, ela passou por longos períodos de chuvas que arrasaram as plantações, seguidos de períodos de grande seca. Então houve um problema gravíssimo no campo agrícola da Coreia dos anos 90 e a produção agrícola, que era uma das maiores do mundo, caiu e realmente a população passou por um problema muito grande de fome nesse período. Hoje em dia, os coreanos também erraram bastante, tá? Porque eles usaram muitos fertilizantes por décadas. Inclusive, a grande produção dos grãos se deu por conta de uso de fertilizantes que logo depois mostraram-se terríveis porque exauriram, né? A terra, lá nos anos 90, ela se encontrava exaurida e imprópria para o plantio. Ultimamente, eles têm recuperado o seu campo, mas também existe uma outra questão. 70% do território norte-coreano não é agricultável, é montanha. Eu ia falar lá, É muita montanha, né? Eles têm poucos espaços para plantar. Então, quando a gente vai lá na Coreia, você observa que todos os lugares possíveis eles plantam, né? Eu já fui na Coreia de trem. Foi uma viagem de 26 horas, de Pequim até Pyongyang, andando de trem, né, pelo interior do país. Sem guia, sem trator, livre, leve, solto. E aí você vai passando assim, o trem vai, as espigas de milho, quase que você consegue assim alcançar com a mão na janela do trem uma espiga de milho, né? Que eles plantam até na beirinha assim da linha do trem. O trem vai passando assim, a imagem meio idílica, né? Vai passando no meio de uma gigantesca, infinita plantação de milho, 100% de arroz. aproveitamento. Eles vão aproveitando, né? Nas cabeceiras do aeroporto os caras estão Põe plantando. até cheiro verde no meio do trilho Do ali. trilho, né? Exatamente. E aí, então, o campo é organizado dessa maneira. Os coreanos mecanizaram a sua indústria, a sua parte agrícola, por conta própria. Nos anos 50, houve uma forte movimentação de mecanização do campo. Então, as pessoas que antes passaram milênios na Coreia, com as próprias mãos cultivando a terra ou usando tração animal, saltaram, né, no tempo e a partir da década de 50, mecanizaram com tratores, colheitadeiras, irrigadoras e tudo mais o seu campo agrícola, ou seja, passaram a viver mais, né, e a trabalhar menos no campo da Coreia. Nos anos 90, como eu falei, a questão do bloqueio causou um enfraquecimento muito grande desse processo de mecanização, porque sem combustível que vinha da União Soviética, tu não pode botar os tratores para funcionar, né? Então foi um período que os bois e os cavalos voltaram a puxar os arados no campo agrícola. Mas hoje a Coreia, por exemplo, é um país que voltou ao seu nível de mecanização, um país que produz hoje seus próprios tratores, seus próprios maquinários agrícolas, o que é algo notável, porque poucos países do mundo conseguem
fazer isso e os norte-coreanos têm autonomia nessa área também. E existe também uma questão que os norte-coreanos acreditam às vezes que os camponeses vivem até melhor do que as pessoas na cidade, porque nas cidades você tem a ideia de configuração de prédios, né? E no campo os prédios não funcionam, porque os camponeses estão acostumados com as casas térreas, né? E todo camponês tem uma pequena parte da propriedade onde está a casa, é para ele mesmo plantar o que ele quiser. É privada, é dele, aquela terra ali, né? Então eles plantam ali alguma coisa e existe um pequeno comércio interno desses produtos, né? Então o pessoal da cidade olha e fala assim, poxa, os caras vivem uma casa grandona, térrea, plantam ali os negócios deles, né? Comercializam, quer dizer, tiram um por fora, né? Então os camponeses têm uma vida assim um pouco diferente. E a Coreia está passando por uma revolução no campo agrícola. Essas cidades interioranas, por conta da política 20/10 que eu mencionei agora há pouco, estão sendo totalmente remodeladas. Tem umas fotos tão bonitinhas, inclusive uma figura lamentável da internet me atacou tão gratuitamente uns anos atrás que eu fui divulgar essas casas, né? Era uma notícia de uma inauguração de um vilarejo no interior da Coreia que havia sido reconstruído. Então as casas que eram às vezes inclusive casas muito velhas, ainda feitas de madeira, foram derrubadas e casinhas novas foram feitas. Casinhas bonitinhas, bonitinhas. Publiquei aquilo no meu Twitter com o propósito de difundir a informação. Eu não sou pago pelo Estado norte-coreano. Na verdade, ninguém me paga, nem às vezes quem deveria me pagar está me pagando. Não recebo nada para fazer isso, né? Simplesmente estava divulgando uma informação ali, explicando que elas são entregues gratuitamente para os camponeses, né? Que aquilo ali é uma região do interior, que o pessoal tem um estigma dizendo que o interior da Coreia do Norte é miserável. E aí uma figura fez até um vídeo mostrando minha fotografia, lá foi o Nando Moura. O Nando Moura lá me atacando, dizendo que as casas eram montagem, que as casas não existiam, que era montagem, que era computador, que aquilo era mentira, que era a Coreia do Norte, não sei do que. Então as pessoas ficam até chocadas, né, de ver que no fim das contas os norte-coreanos estão vivendo uma vida comum. E o campo tem se transformado bastante ultimamente. Já passou por muita dificuldade, mas eu creio que de hoje, desses últimos 2 anos, com a implementação da política, adiante eles vão passar por um processo de modernização muito grande. A balança comercial da Coreia é positiva. A Coreia, primeiro que ela pouco comercializa com outros países, porque ela tem uma política de autonomia. Ela não exporta. Ela exporta sim. O que ela mais exporta hoje? Acredite se quiser, a Coreia do Norte exporta muita tecnologia. E o Brasil é um país que já comercializou com a Coreia do Norte e nós tínhamos uma relação assim triste para mim, brasileiro, porque é o seguinte, nós vendíamos produtos agrícolas e comprávamos chips, placas de computadores, telas e artigos eletrônicos da Coreia do Norte. Então, um Brasil com este tamanho, com este poder, né, vendendo um produto primário e recebendo um produto industrializado da Coreia do Norte. Tá, então ela fabrica o necessário para si própria. Para si próprio. E o excedente ela exporta, só que ela muito mais exporta do que importa. Exato. Ela exporta muito material têxtil também. Muitas roupas, tecidos e coisas assim são vendidas pela Coreia do Norte para outros países. E ela precisa fazer, tanto para importar quanto para exportar, um malabarismo muito grande. Porque por conta do bloqueio, ela não pode simplesmente mandar um navio dela com a bandeira dela, parar lá no porto do país, pegar os produtos e isso não pode. A sanção internacional é via ONU e via Estados Unidos. O país que é pego comercializando sofre uma sanção. E aí os Estados Unidos botaram uma imposição que é o seguinte, qualquer empresa que for pega comercializando com os norte-coreanos, perde total qualquer contrato que tiver com empresas americanas. Aí é claro que uma empresa vai priorizar o quê? O que você faria? Você comerciaria com a Coreia do Norte com algumas centenas de milhares de dólares ou com uma empresa americana que com um aporte financeiro muito grande? Por uma razão óbvia, né? Um empresário, um empreendedor vai priorizar e vai desprezar totalmente a Coreia do Norte. E ela fica apartada. Então o que ela faz, né? Ela pega e consegue terceirizar isso. Ela consegue, às vezes, fazer com que esse produto chegue em outro país, um país aliado, e aí ela consegue colocar isso lá para dentro, né? Eu acredito que o segredo desses países socialistas, principalmente China, e igual você está falando agora da Coreia do Norte, é o investimento na infraestrutura, cara. Os caras não param, sabe? Faz e faz de novo, desmanche e faz outra vez. Isso se acaba alimentando o trabalho interno ali, né? O trabalhador sempre tem um trabalho, ele sempre tá produzindo riqueza, sempre tá produzindo algo melhor, né? Então, assim, o segredo é
na minha opinião, é um pouco isso, sabe? Ah, faz essa ponte, depois vamos fazer uma ponte melhor. Faz esse prédio, vamos fazer outro prédio melhor. Faz essa casa aqui, depois a gente desmancha, faz outra ali, volta, faz outra aqui de novo. Né? O trabalho, ele nunca para. Exato. E esse é um dos segredos, Eu na minha concordo. opinião. Concordo totalmente com você. E é muito legal você falar isso porque as pessoas têm uma noção de que a Coreia do Norte parou no tempo, né? Tem até uma fala aí de uma pessoa que ela está se transicionando para o feudalismo, né? Ela parou lá e os norte-coreanos não fazem nada. Isso que você disse, na minha opinião, é uma boa explicação de como funciona a economia norte-coreana. Eles estão sempre promovendo novos desafios a si próprios, né? Existem as metas que são estabelecidas pelo plano quinquenal. E também tem esse plano quinquenal, Tem, né? eles têm os planos de 5 anos. Inclusive agora em 2026 vai acontecer uma grande reunião nacional para redesenhar o próximo, né? Para imaginar o próximo plano. Então eles têm as metas, só que eles sempre... Aí uma fala que eu adoro, a fala da presidente Dilma, ela foi tão mal interpretada. Não, tô bem diabo. Então, ela foi tão mal interpretada que é aquela coisa assim, não vamos estabelecer uma meta. Mas quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Então os norte-coreanos têm lá. Isso também. Eles têm lá uma meta. Só que o ideal para eles é sempre estourar aquela meta de produção econômica, entendeu? E sempre vão se lançando a novos desafios, né? A melhorar, por exemplo, alguns gargalos na produção, né? Sempre existe um insumo que por alguma razão pode ser substituído por alguma coisa que eles têm lá, né? Algum método que pode ser melhorado, alguma logística que pode ser aperfeiçoada para se otimizar tempo e também, né, recurso. Então eles também pensam, as pessoas acham que eles pararam o tempo, mas eles também pensam, de certa maneira, como nós, em melhorar o aproveitamento dos recursos, em melhorar a qualidade dos produtos. Isso é uma coisa que a gente escuta e que a gente vê. Eu já visitei muitas fábricas na Coreia. Muitas mesmo. E sabe o que eles fazem? Coisa muito bacana, eles têm, toda fábrica tem um museu da fábrica. E eu adoro museus. Eu acho isso fantástico. E daí a gente foi numa fábrica de mochilas e artigos escolares para as crianças. E aí no museu tem os primeiros produtos antiguíssimos. E aí você vai vendo a evolução, como os produtos ficaram maiores, melhores, mais coloridos, mais diversos, com temas, né? No início eram assim, mochilas azuis. As mochilas lá dos anos 70, 80. Aí hoje é mochila rosa, amarela, com tema de borboletinha, de Bob Esponja, até de Bob Esponja. De Bob Esponja, de princesinha, de, sabe? Eles vão... E aí você vê assim, poxa, não é uma sociedade... Como o pessoal gosta de falar, de 1984, né? Do romance do George Orwell. Que fica lá todo mundo o dia inteiro assim, batendo um martelinho, todos vestem a mesma roupa, comem a mesma quantidade de comida, fazem as mesmas... Não é isso. É uma sociedade então, colorida e o diferente. O governo ele não pensa uma economia planificada nesse tipo de produto, assim, tipo, vou desenvolver tantas mochilas. Ao invés de eu vender a mochila, eu vou dar tanta mochila, tanto para cada pessoa que precisa. Ou sei lá, a gente tava falando da cerveja, que é 50 centavos. Como é um país socialista, em vez de eu vender a cerveja por 50 centavos, eu vou disponibilizar 5 litros por mês para cada casa. Eu não penso esse tipo de economia lá dentro, não? Pensam. A economia norte-coreana é uma economia estatal planejada, toda planificada. Eu tava dizendo, por que acabei me vender, perdendo. então, cara? Porque é isso que eu... Não. Por que vender? Por que negociar em moeda sendo que tá planificado? Eu me perdi enquanto eu falava sobre algumas questões. Essa questão da... Você perguntou para mim sobre a questão de moeda, né? E eu falei que eles não têm um pensamento tão monetizado. Muitas coisas são dadas, inclusive parte da comida deles é também fornecida gratuitamente pelo Estado. Existe lá uma taxa que você recebe proporcional à sua família. Mas o dinheiro lá existe, essas coisas vendidas existem, para o excedente. Você recebe ali certa quantidade. Mas, por exemplo, se você é o Lucas Rubio, ou se você é o Robertinho Rodrigão e quer beber mais do que o Estado está te dando, você pega o seu dinheiro, vai lá e compra mais cerveja além do que foi fornecido pelos tickets. O entendeu? mínimo é garantido Tá para lá você. garantido, A moeda é, então, pro excedente. Isso, se você quer comprar um carro, que você não quer andar, o transporte está garantido para você, ele custa simbolicamente lá alguns centavos da moeda deles, né? Eu quero um carro. Ok, compre o carro, junte lá o dinheiro e compre isso. Claro que talvez em algum momento você crie algum tipo de distorção entre as pessoas. É algo que eles vão ter que lidar. Por exemplo, algumas pessoas vão ter carro, outras não. Como lidar com isso? Não sei. Talvez eles saibam que já estejam pensando nisso em breve, entendeu? Mas o dinheiro não é o rei daquela sociedade. O povo é. Essa é a questão. Produzir para as pessoas e não para lucrar e maximizar lucros das empresas. Não existe a ideia de lucro.
Também é claro que não existe uma ideia de falir, jogar tudo. Existe uma distribuição racional dos recursos e da produção para fornecer às pessoas o que elas precisam. Todas. Não só quem pode pagar por aquilo. A comida que eles fornecem para as pessoas, também todo produzido lá. Inclusive Toda produzida carne, lá. Sim. apesar de ter uma Carne área é o rural que é a pequena. carne tradicional lá é o que? É o frango? Frango, frutos do mar, Você porco. falou, que tem uma frutos do mar, criação, você falou, frutos do mar, verdade. verdade. Eles adoram verdade. porco. A carne de Aham. porco é muito apreciada. E é tudo produzido lá. Esse Produzido porco lá. É criado lá também. Sim. É um relato pessoal desse ano que eu fui, agora em outubro de 2025, eu reparei alguns produtos russos nas prateleiras, incluindo carne. Então eu acredito que eles também agora, com a questão da Rússia, né, estão colocando outras opções a mais, né, na oferta ali de alimentos para a população geral, com a janela que foi aberta com a comercialização com a Rússia. Mas a comida é produzida por eles próprios. Você falou da percepção que a galera tem de lá, que lá estagnou no tempo, que lá ficou meio parado. O que mais mudou o mundo nos últimos tempos foi a internet. Uhum. Como que é o uso da internet lá dentro? O uso da internet é restrito para os norte-coreanos. Não é que eles não podem usar a internet. Eles podem. Eles podem e usam a internet, mas eles usam em um conceito totalmente diferente do nosso. Eles têm uma internet que é a internet global, que é usada nos centros acadêmicos, nas bibliotecas. Eles têm umas tipos de lan houses assim. Uhum. E nesses espaços se usa a internet. Mas a concepção deles de internet é mais de pesquisa, de Não é notícias, não de TikTok, conexão. não vai isso, ter, não é o isso. Instagram não vai. É um... Eles vão ter, aí é que tá a jogada. Eles vão ter o TikTok e eles vão ter o Instagram deles. Existem dois sistemas, a internet e a intranet. Sim. Existe uma intranet que funciona só lá dentro, que tem tudo que a gente tem aqui. É uma pena que eu esqueci de adicionar nos slides, mas eu tirei uma foto esse ano do aplicativo de pagamentos virtuais deles. Eles já não usam praticamente papel moeda. Eles pagam tudo por aproximação. É tipo É o isso da que eu China, queria tipo ver. A hora que eu o te Yapay perguntei ali. de como que é negociado, vocês andam com dinheiro É no bolso pouco. lá. Os Era mais saber velhos, se eles tinham sim. esse... Mas eles estão transicionando para esse período de pagar virtual. Digital. Tem aí as fotos. Depois eu posso tentar melhorar a visualização disso. Mas então a intranet deles tem sistemas de aplicativo de delivery, as redes sociais. Quando eu vou lá, eu peço, deixa eu usar. Eu tenho uns videozinhos também gravados. Você Deixa pede eu um usar as redes delivery ali. sociais, deixa eu ver como é que se a Aham. conexão é boa, se o sinal tá pegando e funciona. E né? funciona, é uma internet É. boa. Na É rua, boa, na rua funciona você na tem rua. acesso, tipo assim. Exatamente. Os norte-coreanos ainda são muito apegados à ligação. Ao invés de simplesmente mandar um áudio, eles são muito, mas é cultural, assim, são Não, sim, muito apegados com ligar, entendeu? Literalmente. Um relato sobre essa coisa das redes sociais. Pode, talvez, quem me ouvir achar que soa como algo muito pessoal ou idealizado, mas foi um momento de grande carinho que eu tive e eu achei muito fofo. E eu queria compartilhar. Num dos últimos dias dessa jornada que a gente teve em 2025, nós fomos a um parque de diversões chamado Kaesong, que fica perto do Arco do Triunfo, bem no centro da cidade, do lado da torre de televisão. E nesse dia estavam visitando crianças do interior do país, que elas tinham vencido aparentemente um concurso, uma coisa lá, e aí elas ganharam uma viagem para Pyongyang. Então tinha um ônibus com um monte de criança, entre aspas, o termo horrível que eu vou usar, tá? Caipiras, assim, que não são de cidades grandes, são lá do interior. E daí essas crianças ficaram loucas quando a gente chegou no parque. Por quê? Não há muitos estrangeiros na Coreia do Norte. No interior, então, Muito mesmo. impossível. Aí aparece eu, barbudo, né? O Eduardo e o Adriano, que estavam conosco, cabeludos e barbudos, né? O professor João Cláudio, né? Que é uma figura. Pitilo. Pitilo, né? Um grande beijo pro Pitilo, inclusive, uma pessoa maravilhosa. Pitilo, tem que contar a sua história aqui da foto, eu já vou contar. E aí eles ficavam assim, caramba, não é possível. E aí a gente reparou que eles tiravam... Fantástico. Imagina só, exótico esses ali, né? 4 estranhos ocidentais entrando num parque. Daí eles tiravam muita foto da gente. Foto, vídeo. E o mais interessante é que, diferente do que o pessoal fala, eles não ficavam assim, ai meu Deus, estrangeiros, eu vou sair correndo. Eles se aproximavam da gente. Tiveram 2 meninas que chegaram, e aí o nosso tradutor falou assim, elas querem falar com vocês em inglês, porque elas aprendem inglês na escola, mas nunca falaram com ninguém em inglês. E aí é a oportunidade dela. Aí a gente falou com inglês com elas, né? Coisas muito básicas e tal. Só que teve um garoto que ele tava tirando muitas fotos minhas.
Daí, eu que sou uma pessoa meio sem vergonha, né, e não tenho certas barreiras, fui lá no menino e falei assim, ó, calma aí, peguei, tirei o celular da mão dele e virei a câmera pra uma selfie. E tirei uma selfie com ele. Daí ele ficou assim tão feliz que ele só... A gente não falou nada, porque ele fala só coreano, eu sou, né, não falava coreano. Aí ele pediu assim, calma aí, calma aí. Ele pegou e abriu na minha frente um nítido WhatsApp deles, abriu um contato lá que eu consegui ler, eu sei muito pouco de coreano, né, que estava escrito Omoni, que é mãe. E aí tirou um retrato, uma selfie nossa e mandou pra mãe dele. E ficou assim, tipo, agradecendo ter tirado a foto. Então os caras usam redes sociais, estão vivendo uma vida normal lá. E você já é famoso lá. Pior que de alguma maneira parece que Ele sim. te reconheceu. Tipo assim, alguma notícia deve ter circulado. Circula. Sua lá, ó, brasileiro, venho aqui, grupo de Circula. brasileiros, sei lá, alguma forma Nossa ele te foto, reconheceu. nossa foto, quando a gente chega, eles batem um retrato nosso no aeroporto, né? E aí nossa foto sai no jornal. Eu tenho os jornais físicos com o meu retrato lá no jornal. Uma pessoa normal, um turista que chega lá, para ele andar, ele tem que ter um guia, um acompanhante. Tem que ter. Tem que ter um norte-coreano Ele que não anda fica com sozinho ele. lá. Não anda sozinho. Por várias razões. A Coreia do Norte é um país muito ressabiado por conta das questões de guerra, né? É um país muito preocupado com sabotagens, com roubo de informações. Como é um país todo preparado para uma guerra que pode acontecer a qualquer momento, você tem informações militares sensíveis que estão espalhadas até mesmo no meio da cidade. Então existem certas restrições para as pessoas, mas essas restrições, eu digo isso com a maior segurança do mundo, nunca vão tolir você de ter uma experiência verdadeira na Coreia. Tá. Você não vai ser, como algumas pessoas dizem, colocado em um percurso em que eles te mostram tudo bonito e atrás do tudo feio está escondido. Isso não acontece. Várias vezes já aconteceu da gente ir lá. Tem um programa oficial, que não é um programa turístico, como eu falei, é um programa de um intercâmbio cultural. Nós temos nosso instituto tem uma parceria com uma associação acadêmica na Coreia do Norte. Mas a gente várias vezes falou assim, puxa, mas a gente queria tanto fazer outras coisas, visitar outras cidades, ir numa cervejaria, ir numa pizzaria. E nunca houve, não é permitido fazer isso, você não pode olhar ali, ou não tira essa foto, apaga essa foto. Isso nunca aconteceu. Das 3 vezes que eu fui, junto deve ter umas 15 mil fotos e vídeos da Coreia do Norte, das minhas 3 viagens até lá. Nunca senti esse tipo de... Não pediram pra olhar as Nunca fotos, me pediram pra os olhar meu vídeos. celular, nunca... desbloqueia esse telefone agora e me mostra essa foto. Isso nunca aconteceu, entende? Mas você tá andando existe escondido sim. do celular, tipo assim, Mas existe sim um certo nível de vigilância, porque eles não sabem, as pessoas que vão... As pessoas são... O ser humano é muito estranho, né? Ele diz que vai fazer uma coisa e faz outra, né? Se envolve. E uma coisa, vocês podem, talvez quem está ouvindo, achar assim, que paranoia, achar que o turista ele é um potencial sabotador, um agente da CIA. Cuba passou por isso nos anos 90. Muitas pessoas iam para Cuba pelo turismo das praias cubanas e queimavam plantações em Cuba. Roubavam informações, provocavam algum tipo de agitação nos hotéis ou em outro lugar. Então os coreanos se preocupam com isso. Então existe essa vigilância, mas essa vigilância não é no nível que dizem aqui, que pisou fora da linha fuzilado, sabe? E aí o pessoal, até pego aqui um momento para fazer um esclarecimento, o pessoal pega um exemplo que é muito trágico, né, de um turista, que era o Otto Warmbier, americano, que foi visitar a Coreia uns anos atrás, e ele roubou um quadro no hotel. O pessoal diz, ele encostou no quadro. Não lembrava disso. Ele roubou um quadro no hotel, tá? O roubo em qualquer lugar, qualquer sociedade é um crime. Se você rouba um objeto que não é seu, você não pagou por ele, não foi dado a você, coloca dentro da sua bagagem e sai do país, isso é roubo. Então ele foi descoberto, e aí o pessoal disse que ele foi morto pela Coreia do Norte por ter roubado um quadro. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi que ele foi preso, e os norte-coreanos têm uma ideia de pegar, sempre que existe algum tipo de oportunidade, e tentar ter algum estrangeiro nesse sentido, de se a pessoa faz alguma coisa verdadeiramente criminosa, né? Tá. Como uma moeda de troca, porque há muitos norte-coreanos presos no exterior, agentes do governo que foram pegos, né? Ou pessoas que por alguma sanção ficaram aprisionadas no país, e fazer uma troca. Então é claro que foi montado um caso muito mais exacerbado do que o roubo do quadro, que não deixa de ser grave, e ele foi preso. Acontece que aquela pessoa, o Otto, tinha umas predisposições e tinha lá uma série de doenças que ele tratava ou não tratava, e aquilo foi degenerando durante o período dele na prisão. Ele verdadeiramente ficou muito doente.
Mas não é porque ele foi torturado ou adoeceram ele na Coreia do Norte. Ele realmente tinha uma série de doenças. Comorbidades ali Comorbidades. já gravadas. Quando os norte-coreanos repararam que não conseguiam tratar dele, ele foi devolvido aos Estados Unidos. Também não deu certo trocar prisioneiros. Estados Unidos não quis pagar Estados nada Unidos em não troca. quis, não houve nada disso. Acontece que, de fato, pouco depois de chegar nos Estados Unidos, o caso dele já era avançado e ele faleceu. Isso é uma coisa terrível, muito triste que isso tenha acontecido em relação a tratamento provavelmente errôneo que os norte-coreanos deram a esse caso de não reparar, talvez, a urgência, né, e terem postergado isso. Mas isso não é uma realidade, isso foi um fato. É o que aconteceu com o Vitor Bolt, que a gente conversou aqui. A gente conversou com o Vitor Bolt e ele foi trocado. A Rússia trocou ele com os Estados Unidos em troca da jogadora de basquete. Os Estados Unidos pegou, né, ela estava fazendo algo que não era permitido lá na Ela Rússia. tava fumando maconha né? na Rússia, lá é um crime, ela Não foi pode. presa. Pô, mas era uma jogadora de basquete importante. A Rússia falou, ó, vou aproveitar desse momento. Já Esse tinha cara é o que mais oferecido negocia arma no já mundo, eu não tinha vou pegar esse cara oferecido pra trás. várias trocas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinha aceitado nenhuma das propostas. Aí os caras foram e ofereceram a jogadora de basquete. O governo Biden, pressionado, né, pela população, aceitou a troca. Devolveram o Vitor Bolt para a Rússia. Né? Então, acho que faz parte do jogo. O cara tá fazendo merda aqui no Brasil aqui. Se fosse esse caso do Brasil também, pega o cara e depois negocia com outro lugar. O cara vem de fora que faz merda, mano. O que tem de caso disso, né? O que tem de caso Não disso. posso falar que ele vira aqui. Vamos jogar a galera na conversa? Então, por favor. Pode ser? Pode ser, Robertinho? Bora lá, uai. Galera, lá. então quem tiver aí já se inscreve, dá like, compartilha. Se puder, seja membro do nosso canal. E eu quero lembrar vocês que em janeiro, eu, Robertinho, Pedrão, a gente vai pra China. Vamos sair do Brasil dia 15, vamos ficar na China até dia 29. Comandante Robson Farinazzi vai com a gente. Padre Fábio Marinho vai com a gente. Thiago Santinelli vai com a gente. Daniel Shoa vai com a gente. Uma turma massa pra caramba. Fora alguns inscritos do canal que já compraram a passagem. São os mais importantes, né? Se não me engano, ainda restam 8 lugares. Então, se você quer ir pra China com a gente, tem um link aí na descrição. Clica lá, conversa com a Fabi, ela vai te passar os valores, formas de pagamento. E aí você pode ir pra China com a gente aí, que a gente vai descobrir as Você fala que o maravilhas. Santinelli vai, o povo acha que é piada, mano. Não, mas ele vai mesmo. Agora vocês têm que ir pra Coreia com a gente, né? Poxa, seria um Bora, baita de um programa É um lá na convite, Coreia. então? Bora. Bom, Sabe claro, por quê, está cara? feito. Eu vou te falar, nesse ponto eu sou A muito Coreia chato. paga isso aí? Ih, aí não, hein? A China não sei. não pagou também, não. Nunca me pagaram, gente. É. Não é assim que funciona. Quando eu você vou foi falar. com o Pitilo, eles não financiaram a Não, ida de nunca- vocês? Nunca foi financiado nada. Caramba, velho. Aí... Não existe esse Que tipo tem uma de... galera no Brasil que fala que você é espião da Não, Coreia, não, né? não. Que você trabalha pra Coreia e tal. Não. O máximo Não, tô que, zoando. não foi não é nem a palavra financiado, né? Nos foi fornecida foi a acomodação, a alimentação e o transporte durante os dias que Isso ficamos é lá. pra mas- todo mundo lá, mano. Mas Todo dia que é uma dá. coisa que é um Você já direito, vem dizer né? cidadão coreano. Pois aí, é, você mas não existe nenhum tipo de relação financeira minha com a Eu ia- Coreia. eu Você ia pretende perguntar. voltar outras vezes pra Coreia? Infelizmente, financeiramente, nesse momento, eu estou impedido disso. Precisa vender aula. Mas preciso vender mais aula, mas espero que o quão possível seja mais vezes ir, porque cada vez que a gente vai, a gente conhece mais, né? Se torna mais habituado, vai a lugares novos. Você acha que a gente pode fazer um igual a gente tá fazendo pra China com você? A gente pode organizar Juntar isso, um com grupo, certeza. 30 pessoas, 40 pessoas e todo mundo pra Vamos... Coreia do Norte lá, andar lá, por lá, descobrir a parada toda? Claro que sim, cadê? Vamos falar com o pessoal da Embaixada da Coreia do Norte no Brasil, que é um pessoal muito bacana, trabalha com a então. gente, e vamos fazer isso acontecer. Acho que é totalmente possível. Eu vou ser preso? O Eu Robertinho? vou. Eles vão pegar meus vídeos aqui, eles vão falar assim, não, esse cara é infiltrado aqui. Eu vou ser igual o cara do quadro. Gente, eu nem gosto de Você vai quadro. roubar? Você pegou o quadro. Olha o que ele tá né? falando, Você que ele vai vai roubar roubar? o quadro. É, É eu só falo, não roubar o quadro. Tá, É eu só tô não falando, roubar, ué. tô falando que eles vão fazer comigo igual fez o cara Você do não tem quadro. Vai ser um costume de fazer isso, exagero. não. Eu ainda vou explicar pra eles, gente, eu nem gosto Olha, de quadro. Roberto, eu acho cadê que você o tem que ter quadro? cuidado dessas suas companhias. Cadê Um o quer te quadro? fuzilar quando acontecer a revolução, né? Vai atirar em você quando acontecer a revolução. Não, Agora vou tá não, falando vou que vai te não. prender na Coreia do E Norte. eu tanto sementinho do mal que já planta de mim todo dia que pode. Nossa Para Senhora. com isso, Robertinho. Não faça isso de você, não, pô. Cara, eu queria te perguntar isso já tem um tempão, assim. E aí vai seguindo, vai seguindo. Teve uma hora que eu cheguei a começar a introdução sobre isso, que eu falei assim, cara, lá é muito legal. Pô, tá bom demais.
eu quero morar pra lá, eu quero emigrar pra lá. É possível? É possível, mas os norte-coreanos não... Não, eu Não quero é um ir, país- eu quero ir. Eles não vão deixar eu entrar. Vai falar assim, não, peraí, você quer vir aqui visitar uma coisa, você quer vir ficar, não. É diferente, não é que vão falar não, mas é um país que não é muito aberto a esse tipo de coisa, por várias razões. Eles geralmente recebem pessoas quando existe, por exemplo, intercâmbio acadêmico. Há muitos estrangeiros que moram lá na Coreia porque vão estudar nas universidades coreanas. Isso existe, intercâmbio entre universidades. Qual que é a sua contribuição pra cá? E existe também nesse sentido, né, de trabalhadores assim excepcionais, pessoas que podem ensiná-lo e contribuir, ajudar de alguma maneira, e essas pessoas vão para lá. Não é um país assim, não é muito fácil esse processo de ir, simplesmente ir morar lá não, entendeu? E se tornar um cidadão ou algo assim. Não é um país que facilita tanto isso. Agora, existe uma política deles para receber pessoas que são refugiadas, né? Políticas, né? Se você é perseguido no seu país, né? Você é uma figura que a sua vida está sob risco e tal, você pode solicitar ajuda a eles, asilo político, e isso é um outro tipo de processo. Mas assim, simplesmente na sua cabeça sair e morar lá, por várias razões que talvez as pessoas não compreendam ou julguem bastante eles, né? Mas razões econômicas, razões diplomáticas e outras questões assim, isso não é tão, Isso aí pra tão caramba, simples. mano. E pra Eu pessoa acho que- mudar de cidade lá, ela tem que notificar o governo? Então, tem porque como todas as casas são do Estado, né? Você não vende a sua casa ou aluga e compra outra. É necessário você informar que você deseja fazer isso, até porque você precisa ser realocado no mundo do trabalho, né? Você precisa ser sua família, se for com você, precisa também ser realocada. Então, existe essa comunicação, mas não é um processo proibido, não. Conheci uma mina que é de outra cidade, me Ah, apaixonei vai pra por lá. ela, né? Eu Não, mas não é fácil, não. Casa- Eu ouvi falar que isso é difícil pra caralho. Você sabe, você sair, eu tô dessa região aqui, quero ir pra essa. Pô, apaixonei com a menina ali. Na Coreia? É, né? Não, não é acho que não. Você Não? viu isso aí na China, não? Não, esse é na Coreia. Na China também é difícil, mas aí seria o Roku, né? Não. Lá tem um termo semelhante, né? Não, Forma inclusive um grande abraço pro meu amigo coreano, Park Moon-sung, que é de Sinuiju, na fronteira com a China, e hoje vive em Pyongyang. Não tem. Que é a isso. capital. Mudou. Mudou. Que é, durante a teoricamente. Mas o que eu ouvi falar é tipo isso. Não é que você não consegue, mas, por exemplo, você ir pra capital, que é o melhor lugar, vida. Uhum. né? Onde todo mundo quer. Sim, a é o maioria grande quer ficar. centro É urbano, isso. com certeza. Lá, sim, é bem difícil você conseguir. Se você não nasce lá, pra você ir pra lá é bem complexo. Olha, é mais difícil, mas eu acho que não no grau que talvez a gente ache que seja, chega pra. entendeu? Como Até é, né? porque, de novo, né, como eu disse, as cidades são todas planejadas, né, todas muito racionalmente distribuídas. Uhum. Então existe um certo controle de fluxo até para evitar certas distorções entre as áreas, né? Muita gente aglomerada aqui, pouca gente ali, e você destruiu um sistema ali de sobrevivência do país do ponto de vista de funcionalidade produtiva, né? Mas não é tão impossível assim também, não. Se eu fui pra lá, uma coreana se apaixonou por mim e ela quer vir pro Brasil, ela pode? Pode vir para o Brasil. Os norte-coreanos não Pode ir são embora obrigados e sair a... de lá, não tem Pode. Os norte-coreanos não são obrigados a morar a lá. ficar lá para sempre. Inclusive, posso dar uma informação? Não é o caso, né? Mas eu tô dando exemplo, né? É um exemplo, calma, patroa. Nem fui eu que Casado, falei, sei. nem fui Calma, eu que falei. patroa. Sou casado, claro. Não, mas olha só, uma informação assim, Uma uma dúvida genuína, né? De Uma É. dica que eu queria dar, quem quiser, vai lá no canal do nosso YouTube. Não agora, fica aqui na live. Lá do Instituto PECTU, nós temos um documentário chamado Meus Irmãos e Irmãs do Norte. Né? Não, perdão, eu falei errado. Cidadãos Leais de Pyongyang em Seul. Aí é um jovem sul-coreano, diretor de cinema, que produziu anos atrás um documentário pegando norte-coreanos que foram para a Coreia do Sul. E aí ele pergunta por que elas foram, né? Tem até um caso muito emocionante de uma moça que foi raptada para a Coreia do Sul. Ela não queria ir para a Coreia do Sul, ela foi enganada, caiu num golpe na China, num suposto tratamento de saúde, foi levada para a Coreia do Sul, os documentos norte-coreanos foram destruídos sem autorização dela e ela não consegue voltar para o norte porque ela não pode sair do país, né? E aí é uma situação, enfim. Mas tem um dos casos lá que é um senhor norte-coreano que fala, eu vim para a Coreia do Sul porque eu reparei que não funcionava naquela sociedade. Eu não sou uma pessoa que gosta de viver coletivamente, que gosta de fazer as coisas com os outros. Então eu simplesmente peguei e fui embora. Ele diz isso, assim, pura e simplesmente. Ele não tem nenhum ódio da Coreia do Norte, nenhuma mágoa da Coreia do Norte. Fala, é o meu país, eu cresci, eu respeito muito, inclusive, os líderes. Ele conta um episódio que ele foi denunciado para a polícia na Coreia do Sul, porque ele foi chamado para uma igreja
E aí perguntaram pra ele qual era a pessoa que ele mais admirava. Aí ele falou assim, eu admiro o general Kim Il-sung, porque ele libertou o nosso país da ocupação japonesa. Os caras ligaram pra polícia falando que ele era um agente norte-coreano, Caralho, coitado. E o cara era só um cara que tinha ido pra Coreia do Sul, né? Que loucura. Então, assim, esse documentário fica muito naturalmente, assim, evidente que, bom, tem pessoas na Coreia do Norte que não vão querer viver aquilo ali. Elas pegam e vão embora. É assim, não é? A gente no Brasil também, às vezes, não gosta e vai, e tudo bem. Um cara na Rússia, às vezes, não gosta de ir lá, não gosta do clima, é muito frio, aí vem pro Brasil, fica aqui no Brasil. Funciona desse jeito. Ó, O mundo é uma aldeia. o Moderado Gamer mandou aqui, assim não, camaradas, podcast Três Irmãos estão atrasados. A gente falou aqui, né, o governo norte-americano tá tentando Sabotagem. Boicotar a gente. impedir a isso. gente, né? O camarada Matt, que é membro do canal, obrigado, viu, camarada? Mandou aqui, Lucas, seu lindo, boa noite a todos os camaradas presentes e aos que de bom grado tenham paciência de escutar. Viva a Revolução Tuti, é isso? Juche. Juche. Juche é o socialismo de estilo coreano, entendeu? Juche, boa. O Doutorian, membro do canal também, apenas 72 horas de atraso, patriotas, né? Não, o negócio, o bicho pegou. Espero que o Pedro Henrique não se atrase nunca mais. Lucas, você é um ser humano fantástico. Quem atrasou foi a Tan, gente. Gabigol contra. Lucas, os risquinhos nas sobrancelhas são naturais? Não, eu mesmo faço pra ficar mais legal. Boa. Henrique Andrade. Lucas, seu trabalho de desmistificação da melhor Coreia é inspirador. Parabéns por lutar e boa luta. Obrigado. O Ninguém Aguenta Extrema Direita mandou aqui. Por que coreano do norte é preso na Coreia do Sul e o contrário, ganha cidadania? É o que você falou, né? O coreano do norte foi preso na Coreia do Sul e quem vai da Coreia do Sul pra Coreia do Norte ganha cidadania. Pois é. Talvez a pessoa tenha se confundido, não entendi muito bem. Os cidadãos da Coreia do Norte que vão pra Coreia do Sul, todos são inicialmente presos. Eles passam, esse documentário que eu mencionei agora explica esse processo. Eles passam por uma reeducação, que eles chamam de reeducação, eles tentam mudar totalmente a cabeça da pessoa, e aí ela tem que fazer uma série de provas, por assim dizer, para provar que não é mais ligada ao norte, para ganhar esta cidadania, entendeu? Ele talvez esteja mencionando o caso de pessoas da Coreia do Sul que realmente fugiram para a Coreia do Norte e foram acolhidas naquela sociedade como pessoas que estão fugindo da repressão política. Uma coisa aqui, essa pergunta é muito boa. Na Coreia do Sul, gente, o pessoal fala assim, na Coreia do Norte é proibido tudo que é da Coreia do Sul. Isso é verdade. Mas a gente esquece que na Coreia do Sul é proibido tudo que é da Coreia do Norte. E na Coreia do Sul, se você fala qualquer coisa minimamente positiva sobre a Coreia do Norte, você é literalmente preso. Tem um caso que aconteceu uns anos atrás de um senhor de 60 e poucos anos que escreveu um poema sobre a reunificação nacional, elogiando a parte da Coreia do Norte. Ele caiu na Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional é um aparato jurídico que existe na Coreia do Sul desde a época das ditaduras mais ferrenhas, como a do Park Chung-hee, que impedem você, qualquer coisa que você fala minimamente positiva sobre a Coreia do Norte, você é considerado um subversivo, um agente do Norte, você é imediatamente neutralizado. A Lei de Segurança Nacional, inclusive, é usada na Coreia do Sul contra tudo que vai contra o que o governo quer. Então, sindicatos toda hora caem, sindicatos que são praticamente abolidos na Coreia do Sul, né? Caem na Lei de Segurança Nacional. Agremiações estudantis caem na Lei de Segurança Nacional. Se existe uma certa contestação da Coreia do Sul, da sociedade sul-coreana, você é considerado, então você é da Coreia do Norte e você é preso. Então, na Coreia do Sul é proibido ter um livro escrito na Coreia do Norte, ver um filme norte-coreano, falar sobre isso. É proibido. Não é uma coisa que a Coreia do Norte, que é uma ditadura terrível, coisa que a ditadura sul-coreana faz. Mas isso é vice-versa também. Na Isso é Coreia do vice-versa. Norte você não pode ver um dorama, não pode gostar de um K-pop, coisa do tipo. Não, você vai ser muito Não. mal visto socialmente. O mais grave vai ser isso. Socialmente as pessoas vão te julgar muito. E há possíveis Você é meio que um consequências. Você é uma pessoa que está jogando do outro lado, sabe? Nesse É tipo sentido. jogo Brasil e Argentina. Aí você tá com a torcendo camisa da pra Argentina. Pô, As pessoas ao da redor... mãe, mano. Você tá torcendo pra Argentina no jogo do Você Brasil. Ué. não é nosso filho, não. Ué, você tá torcendo. Sabe que a gente conversou com a psicanalista, especialista em transtorno de personalidade, e ela estudando a sociedade da Coreia do Sul, ela notou que tem um nível alto de desenvolvimento de transtorno de personalidade, principalmente pessoas narcisistas,
por conta que lá não tem um plano de previdência, a pessoa não consegue aposentar, né? Então, assim, na maioria das vezes a carga é imposta sobre o filho. O pai e a mãe, né, falam, você vai ter que ser isso, né? Você vai ter que ser isso para você cuidar de mim no futuro, né? Então, assim, os filhos são são o que os pais queriam ser. Né? Ó, você vai ter que ser médico, porque você vai ter que cuidar de mim. E para que isso seja cumprido, na maioria das vezes os pais são rigorosos com essa pessoa, assim, sabe? Sim. E aí cada vez mais você vai formando, né, uma consciência mais individualista, né? Mais que vive a vida de outra pessoa, né? Isso coloca na sociedade problemas graves, assim, de saúde mental, né? A ponto de você ter pessoas com personalidade narcisista, com personalidade psicopata, coisa do tipo, assim. Sim. Essa mulher falou isso pra gente. Olha, esse né? apontamento que você fez é muito importante. A Coreia do Sul é um país que está doente. A Coreia do Sul é um país que as pessoas mais se matam no mundo. Existe uma desigualdade social tão triste na Coreia do Sul que você tem as castas que vivem naquelas grandes cidades, Seul, Incheon, por aí vai, que vivem de modo opulento, mas a maior parte da população está vivendo em um nível baixíssimo. E aí o pessoal pode achar, isso é propaganda no norte que esse garoto está falando. Aí eu falo, vai lá ver um filme chamado Parasita, que é um filme sul-coreano, magnífico, né, ganhador do Oscar, que ele justamente mostra uma contradição interna da Coreia do Sul. Uma família que vive num subsolo, né, quando chove alaga tudo, né, as pessoas vão para urinar lá naquela região onde eles vivem, vivem uma favela. A Coreia do Sul é um país de favelas. Enquanto que outras pessoas estão vivendo uma vida assim fútil e cheia de dinheiro. E é justamente essa luta de classe que é o cerne do filme. Vou falar mais, você precisa ver o filme. Mas esse filme Parasita é uma ótima reflexão sobre a sociedade sul-coreana, né, que vive numa situação tão grande de competição. As cargas horárias são imensas. Existe uma notícia publicada pelo portal UOL anos atrás de uma empresa sul-coreana que aboliu o horário de lanche dos funcionários e de ir ao banheiro e botou eles para usar fraldas geriátricas. Né? A Coreia do Sul, você tem uma pressão acadêmica sobre os jovens muito grande. Você não pode ficar fazendo o Enem ou o Enem deles toda hora. Né? Você tem pouca chance para passar. As pessoas se matam para estudar aquilo. Né? É caro a vida na Coreia do Sul. As casas, a comida, tudo é muito difícil, né? As pessoas estão apinhadas umas em cima das outras na Coreia do Sul. É uma sociedade notavelmente muito avançada, né? Com uma tecnologia fantástica, muitos empreendimentos muito bem sucedidos, modelos para o mundo, né? Uma cultura, inclusive, que conseguiu ultrapassar a sua fronteira, né? O K-pop é uma coisa aí que chegou no mundo inteiro, né? Conquistou mentes e corações, mas isso me parece uma projeção para tampar gravíssimas mazelas daquela sociedade. A Coreia do Norte não está vivendo num paraíso. E não é incrível por si só, assim, um lugar perfeito. Mas com certeza eu digo isso para você. Os norte-coreanos não estão passando pelos dilemas que os sul-coreanos estão passando nesse momento. Eu acredito que mesmo estando numa pressão tão grande, uma pressão internacional, um isolamento que não foi autoimposto, foi um isolamento que o mundo criou em relação à Coreia do Norte, uma verdadeira visão racista que existe sobre a Coreia do Norte, de achar que são um exército de pessoas sem cérebro, né, que vivem lá em torno de um ditador e são incapazes de enxergar a própria realidade. Nós, brancos, precisamos explicar para a Coreia do Norte como é que se vive de verdade. Mesmo vivendo sob um cerco cultural tão grande, né, eles conseguem ter uma vida mais feliz e digna do que as pessoas na Coreia do Sul. Eles não estão se matando, eles não estão matando a si próprios, né, eles não estão penhorando os itens de dentro de casa para pagar a conta. Não estão lá projetando nos filhos o que eles queriam ter sido. Olha o dilema de um norte-coreano. Esse ano lá, a gente tem um grande amigo, que é o Chie Chol-ryong, que é o nosso tradutor lá, e ele falando que estava muito chateado com a filha dele, que ele queria que a filha dele fosse artista, mas a filha dele quer ser chefe de cozinha. Esse é um dilema terrível da vida de um pai norte-coreano. É a coisa que a gente até ri, né? Que bobeira pensar nisso, né? Filha... É porque eu pensei outra coisa, o chefe de cozinha é um artista. Pô, pra mim também, um chefe de cozinha. Cozinhar é uma arte, foda, né? Mano, mas aí ele assim, puxa, minha filha vai querer ser chefe. Eu queria que ela fosse... Olha, vê se algum pai no Brasil fala
Queria que meu filho fosse artista. Por que não fala? Porque no Brasil a classe artística sofre pra caramba. Você passa fome, às vezes, se você dedicar sua vida às Loteria, artes. né? Difícil, A arte foi né? comercializada, né? Você tem que vender quadros, você tem que vender esculturas, vender música. Aí você entra numa fórmula, que é o que está vendendo no mercado. A arte é sequestrada pelo mercado, não é uma expressão dos seres humanos, é um produto que precisa ser vendido. A música. A música tudo, tem né? que seguir ali um tema que vai vender, né? Na Coreia do Norte não tem essa coisa. Então eu acho que são concepções diferentes de vida. A gente pode concordar e discordar, mas tem que saber enxergar que são essas duas concepções diferentes. Eu vejo que aqui no Ocidente a gente briga muito pela liberdade, né? Liberdade de poder falar, liberdade de poder fazer o que quiser, liberdade. Muitas das vezes a gente sabe que não tem essa liberdade, né? Cara, aí dependendo de onde você mora, se você sai na rua, você é assaltado, te toma seu celular, né? Que liberdade que é essa? Mas eu trocaria muito assim, eu tô falando Rodrigo, a liberdade que eu tenho de poder falar o que eu quiser, se eu tivesse garantido na minha vida, assim, que eu sei como que eu ia morrer, como que eu ia aposentar, eu sei como é que seria a minha vida do nascimento ao fim. E principalmente a vida dos meus filhos, cara. Que é a maior preocupação da minha vida hoje. Eu não sei até quando que eu vou poder trabalhar, não sei se depois que eu parar de trabalhar, meus filhos já estarão encaminhados, já estarão formados. Será que eu não precisava trabalhar mais 10 anos, mais 15 anos para garantir isso? Né? Isso é uma preocupação muito grande para mim. Se eu morasse num lugar que eu tenho certeza absoluta que eu sei que meu filho tinha o seu futuro garantido, tinha sua vida garantida, cara, eu trocaria muita coisa por isso daí. Muita mesmo. E, Rodrigo, olha só, ninguém tá dizendo, não pode, seria uma infantilidade eu simplesmente chegar pra você e falar agora assim, então vai lá e mora na Coreia do Norte, cara, vai pra Coreia do Norte. Isso é uma infantilidade, né? As pessoas encaram assim. E eu vou te falar uma coisa, você falou assim, eu trocaria poder falar o que eu quiser na hora que eu quiser por isso. Mas aqui a gente não tá podendo falar o que quer quando quiser, nem Sim. aqui. As pessoas idealizam que aqui você pode ser o que você quiser. No Brasil, no Ocidente, você pode ser o que você quiser. Basta você lutar. Aí eu vejo uma mãe solteira que mora na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, trabalha desgraçadamente todos os dias da semana, quando não está trabalhando na casa de alguém ou numa empresa, ela está fazendo doce, está fazendo faxina na casa de alguém, está no domingo dela trabalhando para cuidar da própria família. Tem gente de lutar E mais essa mulher não está lutando? Ela é uma acomodada? Ela é uma pessoa com perspectivas pequenas? Aqui eu posso montar um partido político e falar a ideia que eu quiser, eu posso concorrer à presidência, ser presidente. É verdade isso? Será? É verdade que a gente pode fazer isso? Se o dono de outro partido o mundo ali funciona deixa... desse jeito? Com certeza Então não. foi vendida pra gente uma imagem de democracia utópica, que não existe. A democracia que é vendida não é a que é praticada. A democracia que é praticada aqui é isso. É um congresso que é literalmente inimigo do povo, que é uma coisa que está sendo dita por aí, né? E eu não estou falando que tem que extinguir o Congresso Nacional com essa minha fala. O que eu tô dizendo, vamos fuzilar o Congresso Nacional. O que eu estou dizendo é o seguinte, aquelas pessoas de fato, quando querem votar algo para si, estão lá às 3 da madrugada, votando. Mas quando, por exemplo, é para votar um aumento de um piso salarial nacional de professor, isso vai sendo jogado com a barriga até nunca mais ser votado. O pessoal acha que o Brasil ou um país capitalista é muito livre. Mas eu posso comprar o meu carro, eu posso ser Uber e ficar ali trabalhando localmente, não sei do que. Quantas pessoas nesse país você conhece? Porque a gente às vezes fica muito preso numa questão da classe média, né? A gente acha que o mundo é como uma classe média. Mas quantas pessoas a gente conhece que, por exemplo, tem tempo livre e vão a um cinema? Gente, os brasileiros não vão ao cinema. A gente pode achar, né, a maior parte do público que está vendo aqui, isso aqui não é, a nossa vida não é o parâmetro do Brasil de verdade. Ao teatro. Você tem tempo livre, assim, para ir ao teatro? Você acha que uma pessoa de qualquer lugar do Brasil vai ao teatro no fim de semana com a família? Só elite, Ou que vai, né? assim, tirar um fim de semana que ela vai fazer um piquenique num parque? Tem. A gente não vive em um mundo colorido, como dizem que é. Os norte-coreanos também não estão vivendo em um mundo colorido. Mas, assim, é um pouco mais colorido. Na minha concepção, eu, Lucas Huber, pouco que eu conheço daquele país, entende?
ao teatro, ao cinema, a acessar um equipamento cultural de lazer na Coreia do Norte é uma coisa Coisas simples, básicas, fazer um que o esporte, né? Estado é um esporte, uma coisa. O esporte é uma coisa muito. Todo norte-coreano pratica um esporte durante a infância e aprende a tocar um instrumento musical. Quantos aqui sabem tocar um instrumento musical que aprenderam numa escola pública? Falando em escola pública. Impensável, né, cara? Quer ver? Impensável. Qualquer um neste país que vai falar de educação é massacrado. Tem uma figura que eu tenho um respeito imenso. Para depois o pessoal falar que culto a personalidade ou respeito a figuras da Coreia do Norte. Quer ver uma coisa no Rio de Janeiro? Leonel de Moura Brizola. CIEPS. O Brizola tinha uma concepção de Brasil impressionante. Meu Deus. A educação para aquele homem era o norte dele. Massacraram o Brizola porque ele queria botar gente pobre em escola, CIEPS, em tempo integral. Tem um vídeo dele falando que criança tem que aprender a nadar porque quem nada salva uma vida. Criança tem que ter dentista, tem que ter livro dentro da escola, tem que ficar o dia inteiro, tem que comer, fazer as refeições dentro da escola. Aquele homem foi massacrado por isso. E o projeto dele, que foi feito por ele, pelo Oscar Niemeyer, pelo Darcy Ribeiro, destruíram isso no Rio de Janeiro. Tínhamos uma escola, uma fábrica de escolas em Duque de Caxias, minha cidade, que era onde faziam os pré-moldados, né? Que essas escolas elas eram pré-moldadas. Para quem nunca viu um CIEP, porque isso CIEP é uma coisa do Rio de Janeiro, não sei se fora do Brasil as pessoas sabem o que eu estou falando. É uma escola que o governo, uma escola em tempo integral, foi implementada pelo governo do Leonel Brizola. E as peças de concreto já eram feitas, aí um caminhão levava e um guindaste ia juntando, como se fosse um grande Lego, e muito rapidamente você fazia uma escola de proporções grandes, com salas amplas, com acessibilidade. Os CIEPs têm rampas, não tem escadas para as pessoas entrarem, né? Com piscinas, bibliotecas, com um parque, com uma quadra de esporte, algumas têm até teatro. E aí nós tínhamos essa fábrica que ficava em Duque de Caxias, né? Tão logo acabou o governo do Brizola, tem um vídeo triste do Darcy Ribeiro na frente dessa fábrica, ele praticamente chorando, porque um projeto era dele, né? Falando aqui, a nossa fábrica foi desmobilizada, largado lá os blocos de concreto. Então o Brasil é um país em que você tem pessoas que não têm eletricidade, não sabem ler, que não têm noção de que o mundo é redondo, que é grande, que tem outros oceanos, que tem outros continentes. E aí você quer falar da Coreia do Norte, quer apontar o dedo na cara dos norte-coreanos. Então eu acho que nós vivemos uma situação... Nós nem vivemos no Brasil, nós sobrevivemos no Brasil. A maior parte das pessoas estão sobrevivendo no Brasil. E isso não é justo com ninguém. Não é possível que a gente normalize isso. É impossível a gente achar o mundo é isso aí. Então, para mim, o lance da Coreia do Norte é olhar para lá e falar assim... Uma sociedade cheia das suas contradições, cheia dos seus problemas, mas que trilhou outro caminho. Tão pequena e conseguiu promover aquilo para aquelas pessoas, o que nós não poderíamos... Eu não estou falando que nós temos que ser como norte-coreanos ou botar o socialismo de estilo coreano aqui e aplicar isso, né? Até porque o próprio socialismo coreano mostra que cada país tem a sua particularidade, né? Mas eu digo aprender o seguinte, com eles, né? Aprender algumas coisas, né? A educação é possível. Aprendeu a inspirar. Se inspirar também, né? Se inspirar, aprender, criativamente fazer melhor do que eles. Nós podemos fazer muito melhor do que eles com os recursos que a gente tem. Somos muito mais ricos, né? Muito mais ricos. Nós temos que tem esse país. Eles têm 25 milhões, nós temos 215 milhões de seres humanos aqui. E uma coisa, eu sou totalmente apaixonado pelo povo brasileiro. Os brasileiros são pessoas ótimas. Não há gente no mundo como os brasileiros. Um estrangeiro vem aqui, o que nós fazemos? Abrimos os braços, tentamos falar alguma palavra da língua dele, né? Nós fazemos amizade, a gente nem se conhece, a gente de qualquer vai forma, lá em né? casa, vamos lá em casa, vamos... Aí, concepção de festa, que eu não sei se as pessoas de classe mais altas conhecem isso, mas concepção de festa de aniversário que cada um leva um prato, né? Aí você faz ali, tem pouco, mas o pouco que tem é compartilhado. Só aqui, né, cara? Só que nós somos incríveis e podemos fazer coisas magníficas. Ó, continuar aqui, o Leandro BST mandou aqui, o Ocidente mente demais sobre a Coreia Popular. E o Davi Jonathan, fala galera, me interessei pelo Lucas em 2022 e passei a consumir o conteúdo no Instagram. Fiz várias perguntas no post. Algumas pessoas respondiam minhas questões, mas depois fui bloqueado. Perguntas não são democráticas?
São democráticas, mas se for bloqueado, provavelmente me ofendeu pessoalmente. Aí eu não tenho muita piedade, não. Se ofender, é bloco mesmo, é ban mesmo. Eu não tenho problema nenhum com perguntas. As pessoas acho que aqui fazem várias a gente perguntou tudo que a gente queria Não, aqui pra você. se eu fosse uma pessoa que tivesse problema com perguntas ou não aceitasse que as Você pessoas nem discordassem de vinha mim, aqui, eu nem estaria trabalhando há 10 anos Eu, com não- eu isso. não perguntei Boa. tudo, não. Não? Que Tem isso? uma Que... muito Não, então assim- espinhosa aí, Albertinho. Tá. Pergunta. Se eu vou perguntar, se ele correu, eu vou dar Tá, exposit. tá bom. O que tinha no celular da irmã dele de dobrar? Você viu isso também? Ai, lógico que eu vi. Que eu sei saiu no tudo. R7, né? Eu sei tudo. Eu achei aquilo uma bobeira tão grande. Mas de uma besteira tão grande. Pra quem não tá entendendo, saiu uma notícia assim, né? Acho que a pessoa tava com falta de informação, botou lá. Saiu uma notícia assim, o que o celular dobrável da irmã de Kim Jong-un pode revelar sobre a Coreia do Norte. Aí é uma matéria inteira falando que é um absurdo que a irmã de Kim Jong-un tenha um celular dobrável, porque aquele celular é um celular que só existe na China. E que então provavelmente a China está furando o bloqueio e mandando celulares para a Coreia do Norte. Eu vi inúmeros desses celulares dobráveis esse ano lá, de produção norte-coreana. Agora, o que tem no celular eu não sei. Aí você vai ter que me dar um expose. Vou fazer de conta que eu não sei o que tem no celular da irmã da que Kim tinha, Jong-un. Albertinho? tudo, Não sabe sei. tudo. Sabe O tudo. que não você vou descobriu revelar. lá que Tinha a Não vou lista dos revelar. que iam levar, ó. Não vou revelar Iam levar o isso, cerol lá, iam passar a linha Não do vou cerol. levar isso, não. Ó, ninguém aguenta extrema-direita, mandou aqui. A Coreia do Norte é onde este homem de 95 anos quer morrer. A Coreia do Sul recusa-se a deixá-lo cumprir o desejo. Sim. Porque Coreia do Norte dá cidadania aos coreanos do Sul e Coreia do Sul põe coreanos do Norte na cadeia. Isso, obrigado pelo esclarecimento. Agora entendi onde quis chegar. Isso aí é um caso de um senhor que quer ir para a Coreia do Norte e da Coreia do Sul e não é permitido de jeito nenhum ir. Os sul-coreanos não deixam. Ele quer sair, quer ir para a Coreia do Norte. Não pode. O Devoto Dimitris mandou aqui também. Boa noite, camaradas. Perguntem pro camarada Rubio se ele já escutou Mitski, a maior artista dessa geração. Acho que é assim que se pronuncia mesmo, Mitski? Gente, olha, me desculpem, mas apesar de ter 29 anos de idade, eu não sou uma pessoa nada ligada a cenário musical atual, então eu não conheço esta pessoa, mas eu posso e procurarei ouvir para dar minha opinião sobre. Peço desculpas. Brahuna mandou aqui. Vocês não vão ler, mas perguntem que água esse moço bebeu. Atravessar para a Coreia do Sul é fuzilado na hora. Eles têm respeito ao terror... Não, eles têm respeito ou terror ao líder. O Danimac 13, que é membro do canal Rubio, como é a relação Coreia-China? A solidariedade internacional ou só o interesse comercial? Cara, que pergunta maravilhosa, hein? Muito espinhosa essa pergunta. Porque dependendo do que eu vou falar, eu vou parecer uma coisa ou vou parecer outra, né? Então eu vou pelo caminho do meio, que é geralmente Certo. o que a gente faz para não, né? Não. Em relação à China, a China já teve um papel de solidariedade internacional muito grande à Coreia, né? Lembrando que na época da década de 50, quando houve a Guerra da Coreia, a China mandou 1.100.000 homens para lutar ao lado dos norte-coreanos contra os Estados Unidos. Inclusive, uma dessas pessoas que foi lá era uma pessoa chamada Mao Anying, que era o filho do presidente Mao Tse-tung, e que infelizmente morreu durante um bombardeio americano na Coreia, né? Inclusive está sepultado na Coreia até hoje. Caralho. Então a China já realmente cumpriu uma função muito grande nesse sentido. Hoje em dia a China tem um interesse comercial na Coreia, não diria tão comercial não, tá? Eu acho que é um interesse mais geoestratégico. Para a China é muito importante que a Coreia do Norte seja aquele estado independente e soberano nas suas fronteiras, porque a Coreia do Sul, o Japão são bases americanas avançadas. Nós temos a questão de Taiwan, que é muito evidente para a China. Então ali tendo as armas americanas tão próximas, perder a Coreia do Norte, fazer os americanos chegar tão perto da sua fronteira seria muito perigoso para a China. Então para ela é importante que o governo da Coreia do Norte exista do jeito que é, independente, soberano e capaz de se defender. Também é claro que existe uma ligação política. O Partido Comunista Chinês tem algumas coisas em comum, né, com um tipo de governança do Partido do Trabalho da Coreia. Embora sejam tipos diferentes de socialismo, né? Há pessoas que vão contestar até se a China seria socialista ou não. Né, esse debate aí. Mas são tipos diferentes de concepção de socialismo na Coreia e na China, né?
A Coreia não tem, por exemplo, nenhum tipo de iniciativa privada, nenhum tipo de protagonismo do Estado no setor produtivo, em que primeiro se cria ali um momento para depois se transicionar para o socialismo. A Coreia não pensa nesse aspecto. Ela tem outro modelo. Mas, apesar disso, existem ligações ali muito grandes entre os dois partidos, né? Também não podemos esquecer outra coisa. Na época da Revolução Chinesa, muitos coreanos lutaram na Revolução Chinesa. Porque como o Japão ocupava a Coreia, os coreanos fugiam para a China, para justamente correr da repressão japonesa. Então, naquele momento, o movimento comunista chinês e coreano eram muito interligados. Então, muitos chineses lutaram na Revolução e na fundação do Estado da Coreia, e muitos coreanos lutaram e participaram, né, da luta contra os japoneses na China e da fundação do Estado chinês. Então, nós temos essas conexões ali, entendeu? Pra ir pra Coreia, você tem que passar pela China hoje. Isso. A questão de não ter voos diretos de muitos lugares para a Coreia do Norte é por questão de sanção internacional, né? Então, poucos países oferecem voos diretos, apenas hoje em dia a Rússia e a China. O caminho mais fácil é ir até Pequim, e de Pequim você faz um voo de 2 horas até Pyongyang. Chega lá. O Rudenko mandou aqui, boa noite. A Coreia Popular oferece boa qualidade de vida aos seus cidadãos. Além de ser um país soberano, a Coreia do Sul tem pobreza visível e é um país ocupado, com 100 bases estadunidenses ativas. Parabéns pela entrevista. Obrigado. De Souza mandou aqui também. Boa noite, Rodrigão. Minha pergunta é para a audiência. Vocês acham que o sistema, os governantes, a mídia está mentindo para nós? Por que acreditam cegamente, sem questionar, na propaganda anticomunista? O Brahuna mandou aqui, sei que vocês não vão ler, só gastei meu dinheiro, mas que a água que ele bebeu, agora diz em que países comunistas não existem as brutais diferenças de classe. Pronto, leu. Beleza. Rudenko, lembrando que a primeira arma biológica da história foi lançada pelos Estados Unidos contra o povo norte-coreano. A gente falou aqui. Odoca, que honra para o Triângulo Mineiro receber o camarada Rubio. Viva a Coreia, viva a Revolução Brasileira. Coloca as fotos aí pra galera ver. Abraço. Primeira vez sua aqui no Triângulo? Boa. Eu só tinha visitado... Não, peraí, agora me pegou na geografia. Mariana fica no Triângulo? Não. Então, só tinha visitado Mariana. O Doutorian, que é membro do canal também aqui, mandou aqui, vamos pesquisar Instituto que é o nome... Paektu. Isso. Né? Obrigado pela iniciativa aí. A gente está realmente precisando de que as pessoas descubram que nós trocamos de nome e que estamos com a página nova porque fomos perseguidos aí pelos Estados Unidos. Boa. O Danimac mandou que Lucas Rubio é maior que o Marco Rubio. Ainda bem, né? Ai, que tristeza, meu sobrenome. Eu gosto tanto do meu sobrenome, inclusive, que se escreve sem acento. Mas aí eu achava que era o único Rubio que ia adotar o meu nome na história, né? Aí me vem Marco Rubio, vira o secretário do Trump. O Jefferson comentou que o Almirante foi perseguido pela Lava Jato. Isso. O Rudenko mandou aqui, recentemente, o Partido Comunista Russo propôs a justiça histórica do Stalin, que inclusive levou o Putin a propor resgatar o nome da cidade de Stalingrado, além de erguer bustos de Stalin, inclusive em Moscou. Lucas, tem acompanhado isso? Tenho acompanhado, mas a gente tem que ter uma leitura bem crítica disso. Putin não é comunista e também não admira Stalin como um líder que ele foi, no sentido de líder de uma revolução socialista, né? Um grande apoiador da causa internacional dos povos. Putin olha para Stalin como uma figura de grande poder que estabeleceu um padrão, né, de grande influência da União Soviética no mundo e que venceu os nazistas, que era um inimigo natural ali do comunismo. E o resgate de Putin à figura de Stalin é para um certo discurso que existe internamente, né, de se misturar ao passado. Para Putin não faz muita diferença se é um grande imperador ou se é o Stalin comunista. Importante é que os dois foram líderes da Rússia, mesmo que ela se chamasse União Soviética, ou Império Russo, ou ainda muito lá atrás a Ruskievana, e por aí vai, né? Então é um resgate não da figura política de Stalin no sentido revolucionário,
mas assim um resgate do poder projetado por Stalin. É uma leitura bem unilateral da questão. Não podemos esquecer que todo 9 de maio, quando acontece o desfile que comemora a vitória sobre os nazistas, a vitória dos soviéticos contra os nazistas, o mausoléu de Lenin e o túmulo de Stalin, que ficam na Praça Vermelha, são tampados com plásticos e tapumes para não aparecerem no desfile. Então é uma coisa assim um pouco ambígua. Ó. O EA Nazir mandou aqui também, adorando a aula, grande Rubio, sempre trazendo muitas informações sensacionais sobre a Coreia Popular. Melhor professor de russo. E o Dimitri, camarada Rubio, você está convidado ao podcast popular Brochada Sinistra. Um abraço pra galera do Brochada. Hélio Ortiz, já ouvi alguns dizendo que na China não há uma politização da população sobre o capitalismo e comunismo. Como é isso na Coreia? Nesse sentido, a sociedade norte-coreana está muito mais politizada em entender melhor isso, né? Eu acho que talvez por conta da mudança de direção que a China passou, né, no sentido de suas prioridades, essa questão de educação ideológica ficou talvez em um plano um pouquinho menor, enquanto que na Coreia é uma coisa muito importante, né? Então as pessoas são muito versadas, no geral lá na Coreia, em relação à teoria do socialismo, elas entendem como é que funciona, qual é o projeto nacional, o que é o sistema capitalista, elas aprendem na escola sobre o período colonial, sobre essas coisas, e elas estudam bastante. Existe uma coisa no sábado, que o sábado é dia de estudar e de fazer trabalho voluntário na Coreia. Então você gasta parte do seu dia estudando as obras políticas, ou estudar qualquer outra coisa, literatura, algo assim, mas você também faça alguma coisa em prol da comunidade, né? Sei lá, parar o canteiro da sua rua, ajudar na coleta de lixo, ou construir alguma coisa nova, né? Restaurar, pintar a fachada do teu prédio que está caindo, essa coisa toda. Legal. E aí eles estudam bastante, os norte-coreanos estudam e leem muito. César Macedo mandou R$20 aqui. Camarada, em qual partido de luta você se organiza no Brasil? E qual contribuição você se propõe a dar para a construção do socialismo no Brasil? Eu, nesse momento, não estou organizado em nenhum partido legal. Eu sou organizado na Liga Latino-Americana de Redentos, que é uma iniciativa de alguns companheiros, já que estão na luta há muitas décadas, que lutaram, inclusive, contra a ditadura militar na década de 60, 70 e 80 aqui no Brasil, e que estão hoje movimentando uma relação de resgatar a história do movimento anti-ditadura no Brasil, e também uma pegada bem grande em relação ao socialismo latino-americano, né? Então nós temos lá uma mistura dos camaradas da velha guarda e nós jovens, né? Então eu estou nessa fronte de batalha junto com eles, e acredito que minha contribuição em relação à construção do socialismo brasileiro seja aproximar a nossa população de um país socialista que está muito distante da gente, geograficamente falando, mas que tem algumas lições, como eu deixei demarcado várias vezes aqui na minha apresentação, algumas lições importantes para a gente aprender, e também, aí talvez uma grande pretensão minha, espero um dia conseguir cumprir, dar a minha contribuição ao meu povo, ao meu estado, né, a um processo revolucionário com um conhecimento que pretendo adquirir fazendo agora essa graduação de engenharia nuclear e colocar esse conhecimento em prol do meu povo e do meu país. O doutor mandou R$50. Quero saber sua opinião sobre o coletivo da KFL e seu trabalho no Brasil. O que você pensa sobre isso? Bom, se você perguntar sobre o que a KFL pensa sobre mim e como eles... O que é KFL? KFL é um coletivo de solidariedade à Coreia também, né? Tá. As opiniões deles sobre mim são extremamente desrespeitosas, negativas e até criminosas. Então eu sinceramente não tenho muito o que opinar sobre isso. Caramba. Estamos acabando aqui. O Oikani mandou aqui: é necessário pensar um projeto nacional de desenvolvimento no Brasil. E assim como outros países, a Coreia pode contribuir através de sua experiência para pensarmos num Brasil soberano e desenvolvido. O Doutorian começou o esvaziamento da discussão, história da viagem do turista, aproveitem. E ele mandou aqui também: vou completar pela falha do Rubio. Otto estava envolvido com a CIA e estava invadindo um andar sabiamente militar. Ele não foi morto na Coreia, mas seu envolvimento com a CIA é muito proeminente. Ah, não, calma aí, desculpa.
Eu pensei que tá falando do Otto, um também almirante, achei, mas é o Otto lá que foi do quadro, né? Olha só. Ah, tá. Eu Sim, também pensei pô, do Otto é. e ia falar o que Eu tô aconteceu, pensando, né? pô, Olha, camarada, é o seguinte, eu tenho uma opinião sobre o Otto e ela segue o que você diz. Acontece que eu não tenho as provas materiais para apoiar isso. Então eu não posso ser irresponsável a ponto de chegar aqui e dizer para essas milhares de pessoas que ele era um agente da CIA, né, que estava ali treinado para invadir um espaço militar e por aí vai. Então eu não posso fazer uma coisa dessa, porque eu não tenho materialidade para isso. Mas eu também não tenho uma opinião positiva sobre essa pessoa, que na minha opinião foi lá fazer alguma coisa justamente para causar um problema. Acabou que ele faleceu, né? Mas isso também não pode justificar algum tipo de comemoração sobre a morte dele ou algo desse tipo. O Mohamed perguntou se você tem dica de agência para visitar a Coreia do Norte. E o Sérgio Alves falou: parabéns, viva a Coreia do Norte, nota 10, bis. Obrigado. A Coreia está fechada ultimamente para turismo, infelizmente, né? E aí parece que, por enquanto, isso está meio difícil de conseguir. Mas existem umas agências aí bem famosas, Coreo Tours, que você pesquisa e eles vendem pacotes. Espero que abram em breve, isso tá demorando, na minha opinião. O Zeke Pipo mandou aqui também: Lucas, eu te conheço há 3 meses e já te admiro muito. Parabéns por desfazer todas as fake news da Coreia Popular. Isso me ajudou a clarear muito sobre a opressão contra o comunismo/socialismo. E o Sérgio Alves mandou aqui também: Coreia tem que ficar escondida mesmo. É um perigo abrir a sua realidade para o Brasil capitalistas. Estados Unidos tem medo real. E mandou aqui também: parabéns, Lucas, vida longa, sua coragem em mostrar a Coreia real. É Obrigado. isso. Pô, encerramos, hein, mano. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Venha mais vezes no Três Irmãos. Vamos trocar mais ideias aí. Eu acho que tem muito pra ser dito, né? E vai ser um prazer te receber de novo. Obrigado, eu aceito, aceito o convite. Boa. Né? É uma pena que eu moro tão longe, mas se talvez possível seja virtual para, não sei, né, causar menos problemas logísticos, também podemos fazer mas não, você vem presencial, comer um pão de queijo, rapaz. É. Isso aí. Eu já tô indo embora amanhã tão cedo, né? Não deu tempo de comer pão de queijo mineiro, mas espero que da próxima vez dê A gente certo. vai dar um jeito de providenciar isso aí, pra você tomar um café da manhã bem Ah, mineirinho. aí. Isso fica puxado. Lembrar... Perdão, mas assim, só eu gostaria claro, de claro. mais uma vez agradecer a vocês e a toda a produção do programa por esse convite, né, que foi feito a mim. Eu acho que é até uma atitude corajosa de vocês de abrir a possibilidade de termos uma visão diferente sobre a Coreia, né? O meu objetivo não é glorificar ou fantasiar sobre a Coreia do Norte, mas sim trazer justamente o ponto da contradição para que se debata esse tema com bases mais realísticas, né? Nós não somos um fã-clube no Instituto PECTU, nós não somos fanboys, né, de homens foguetes ou de coisas assim, né, como o Estadão já notificou, né? A Folha de São Paulo já me colocou como, né, eu fico lá comemorando os mísseis coreanos, a matéria o Rico fizeram sobre mim. Caramba. Nós não somos esse tipo de pessoa, nós temos um trabalho muito sério, um trabalho que, como eu falei várias vezes, tem 8 anos, né? Pessoas muito importantes nos ajudaram a chegar até onde nós chegamos, então, inclusive por uma questão de justiça, mandar uma saudação a várias figuras, especialmente o pessoal lá do Instituto da Amizade Brasil-Coreia, comandado pela camarada Rosanita Campos, que é uma pessoa muito importante. Ela se encontrou pessoalmente com Kim Il-sung na década de 90, né? Também ao Centro de Estudos da Ideia Juche do Brasil, comandado pelo Gabriel Martinez, que desde 2009, 2010 produz conteúdo na internet sobre a Coreia. E junto conosco, essas 3 grandes organizações, nós temos também a KFA do Brasil, né, a Associação de Amizade com a Coreia. Essas organizações formam uma constelação de um trabalho que é coletivo, de um trabalho que respeita o trabalho dos demais, né, reconhece os que vieram anteriormente, que não quer tomar protagonismo nem nada disso, e que tem, como eu falei, né, não tem nenhum tipo de financiamento ou ligação com a Coreia para promover algum tipo de coisa, mas sim para a gente debater um tema que eu acho que é importante e que tem muito a contribuir com a gente. Mais uma vez, além de agradecer a vocês, agradecer as muitas pessoas que durante todo... A gente está conversando há mais de 1 ano, sabia? Para fazer esse programa acontecer. Falei, tem um tempo mais que tá... de 1 ano, né? E ó, deu 3.000 pessoas aqui assistindo bom. do começo ao fim. Então, velho. assim, Excelente nós temos audiência. esse tempo, todo esse tempo, então foi um esforço muito bacana do pessoal que está aí também assistindo, que pede o conteúdo, né? Por favor, pressione em outros lugares, porque o pessoal acha que eu não aceito ou eu não quero participar, mas é que os lugares não dão oportunidade pra gente. Então, quando um lugar dá oportunidade como aqui, a gente realmente tem que ser muito grato. Você conseguiria fazer um próximo episódio tecendo críticas
em relação à Coreia do Norte, assim? Você tem críticas a... Eu tenho críticas, mas eu considero que fazer um episódio inteiro criticando o país não seja o meu objetivo, o meu trabalho, entende? Mas acho você que tem as críticas já estão aí. Sim, claro que tem críticas, legal. Mas acho que eu não me sentiria confortável, porque o fruto não do é meu... o seu papel. O meu estudo não me levou a criticá-los mais do que a analisar. Não estou também aqui só elogiando, mas também analisando o que acontece por ali, né? E, mais uma vez, fazer um pedido, agradecendo muito o espaço que vocês me cederam aqui, de falar sobre o meu curso, né? Que está lá aberto as aulas. Quem, por alguma razão, quiser, me procura no Instagram, camarada_Rubio. Nos meus stories está lá como se fazer a inscrição, mas pode mandar um oi para mim na DM que eu explico direitinho o processo, dou qualquer outro detalhamento que faltar. Espero vocês como meus alunos, você animou mais, eu vou participar, né? eu vou participar. Por favor. 110, velho. 8 horas de aula. O pessoal briga comigo falando que eu tô cobrando pouco, mas eu me sinto até mal de cobrar mais às vezes, porque eu quero que mais pessoas aprendam isso. E vocês vão ver que a aula não é muito bem uma aula. É a gente conversando e eu assim, doido, compartilhando os negócios que eu acho que são legais e a galera também compartilhando e a gente aprende junto, né? A ideia do curso é essa. E é isso, um grande beijo pra minha família, pra minha esposa, que ainda é namorada, mas é sua esposa, Caná e os meus amigos aí que estão acompanhando. Boa. E falando de oportunidade também, eu vou falar pra galera aqui, Robertinho, da Guruja, que é o nosso parceiro aqui do canal. Se você quer ter um bom emprego hoje no Brasil, recebendo um salário alto ali, salários a partir de R$35 mil, que é algo totalmente diferente da realidade do brasileiro, e atuando em áreas importantes, né, de controladoria, auditoria, Receita Federal, Receita Estadual. Procurem agora a Guruja, o link tá na descrição, o QR Code está na tela. A Guruja é quem mais aprova no Brasil. Exatamente agora tá entrando agora o Cefaz de Goiás. Então, se você quer ser um fiscal, procura a Guruja, os melhores professores traçando plano de estudo com você, acompanhando passo a passo até você passar. Guruja é quem mais aprova no Brasil. E janeirão, China com 3 irmãos, quer ir pra China, QR Code na tela também, só escanear, você vai entrar lá no grupo, combinar com a Fabi e dia 15 de janeiro você vai pra China com 3 irmãos aí, acerta com ela o valor da viagem aí. É isso, Albertinho? É isso aí, valeu galera, foi até bom a próxima. demais, Valeu. Fui. Flui.